270. Rádio Bandeirantes. Os craques do jogo, a torcida, o esquema. A espera. Começa agora o Concentração. Bandeirantes, concentração. Um grande abraço, muito boa noite, 8 horas mais 1 minuto, começa aqui o nosso Concentração. E que concentração, hein? Hoje aqui é coisa longa, muito longa. 22h15, começa São Caetano e Ponte. Olha que horário, hein? Exótico, diferente. Faltam 2 horas e 14 minutos para começar o jogo. Pulou, 2 horas e 13 minutos. Para começar o jogo. E vamos tocando aqui com muita alegria, com muito prazer, com a participação do ouvinte. Nosso WhatsApp é o 971021493. Mas eu tenho uma surpresa, hein? Você, torcedor da Ponte, nós temos uma entrevista daqui a pouquinho. O Lupe vai dar o seu destaque, CH conosco também vai dar o seu destaque. Gleger Zorzin também vai dar o seu destaque. Nós temos um baita convidado daqui a pouco para bater um papo. Você, torcedor da Ponte, matar saudades, hein? E olha que tinha corneteiro que metia o pau nele. Aliás, eu vou perguntar para ele, teve 2 passagens. Na primeira passagem ele ficou pouco, mas ele marcou 7 ou 8 gols em 11 jogos. Ele marcou 7 ou 8 gols em 11 jogos. E meteram a boca nele. Não foi aprovado? Foi aprovado, tá. Depois ele voltou. Voltou depois na metade de 2000, hein? Quem será que é ele? Você já matou, né? Zorzinho, convide por favor nosso ouvinte para que fique conosco. Um grande abraço, boa noite, Zorzinho. Boa noite, Edu, um abraço para você, um abraço para o amigo ligado da Bandeirantes, prazer sempre estar contigo aqui, participando de mais essa jornada do programa Concentração, que é maravilhoso, né? Uma delícia. E hoje... convidado mais que especial. Mais que especial. Mais que especial. Você jogou contra ele? Meu Deus do céu, várias vezes. Você conheceu, você conviveu com ele? Convivi com ele, é uma pessoa maravilhosa. E olha, eu vou falar pra você, tive até pesadelo com esse homem aí. É bom o torcedor ficar aí, ligado, avisar os outros aí nos grupos de WhatsApp, olha, sintoniza na Bandeirantes que daqui a pouco vai ter uma entrevista maravilhosa com um cara espetacular. Além de um baita de um jogador, uma pessoa extremamente maravilhosa. E fiquei sabendo que você jogou bola com ele numa chácara muito famoso aí, né? Nós jogamos juntos numa chácara. Depois nós vamos lembrar. Famosa. Muito legal. Mas fica tudo surpresa isso. Tudo surpresa. Tá bom? Daqui a pouquinho o ouvinte vai saber quem é e tem muita história. Aliás, o Concentração hoje é um pouco mais longo, né? Sim. Mas se nós ficarmos aqui, nós vamos precisar de 3 concentração desses pra contar o tanto de história que a gente tem. Rapaz, como ele tá mocinho aí, não é o Ronaldo de hoje, né? Esse arquivo, né? Não, esse é arquivo. É né? arquivo. É arquivo, é. O Ronaldinho aí. Esse era outra fera, hein? É, isso aí. Bom, ô Marisa, boa noite pra você, Mar. Afinal de contas, você mora na Chácara Primavera ou você mora perto do Majestoso, Mar? Toda hora você fala que mora num lugar, Marisa, mas o que é isso? Ó, Totoiate na Sacramento, já de plantão, grande Totoiate. Grande Totoiate. É, corneteiro, rapaz. Corneta muito. Nossa senhora, ele foi nomeado essa semana presidente do Sindicato dos Corneteiros da Ponte Preta. Ele ficou o dia inteiro postando no Facebook, metendo a boca, pelo amor de Deus. Mas Totoiate é gente boa, Totoiate é gente boa. Ele tá meio bravo, mas calma, Totoiate, calma que hoje a alegria retorna. O Argel Pires Neto também conosco, o grande Argel, uma família muito tradicional. O pai dele foi presidente do Clube Semanal de Cultura Artística, ali na rua Irmã Serafina. Infelizmente o prédio está desativado, a gente passa lá tudo pichado. Já foi recentemente uma unidade de saúde da prefeitura, aí não deu certo, mas tá lá. O Cultura tá para vender o prédio, viu?
Ah, é? O Cultura tem um belo clube de campo ali na Estrada de Souzas. Tem muito legal. Saiu uma reportagem no Correio aí, mas aquele prédio lindo, nostálgico. Já fiz cerimônia lá. Pessoal de Campinas deitou e rolou, dançou naquele prédio maravilhoso, faz parte da história de Campinas, mas tá jogado, tudo passa, né? Tudo passa ali no centro. É uma pena, né? Dá um shopping ali, viu? Dá um shopping ali, hein? O problema é fazer estacionamento. Mas olha, o nosso WhatsApp é o 971021493, à sua disposição. Boa noite, Edu. Uma ótima transmissão. Joyce de Hortolândia. Manda um abraço pro Gleger. Muito obrigado, Joyce. Mandando um abraço para você. Um abraço especial pra Joyce. Olha, Edu, você sabe que esses dias eu estava ouvindo aqui o Tigrão e ele disse uma coisa que é verdade, viu? É você sentar nessa cadeira e abrir o microfone. Não. Chove de WhatsApp. Já sou um senhor. O que é isso? Da categoria feminina. Não, pessoal, não, você é demais, Edu. Olha, daqui a pouco o CH vai falar, hein? Agora o destaque da Ponte Preta. Lembra de serão? Hoje nós vamos fazer um serão aqui. Um serão. Vamos entrar na madruga hoje, hein? Meu Deus do céu. Antônio Lupe, meu grande amigo, como vai a Ponte Preta? Lupe, boa noite, um abraço. Um abraço para você também, Edu, para os ouvintes da Rádio Bandeirantes. A Ponte Preta vai em busca da reabilitação no Campeonato Paulista, depois da derrota que sofreu na última segunda-feira para o Red Bull Bragantino, pelo placar de 2-0, lá em Bragança Paulista. O técnico Fábio Moreno teve 3 dias de trabalho para montar a equipe para o duelo contra o São Caetano hoje às 10h15 da noite no estádio Anacleto Campanella. João Veras está fora do jogo. O atacante teve um edema na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico. Outros jogadores que não ficam à disposição: o Ednei, o Renatinho e o Papá Fayet estão no processo de recondicionamento físico, além do Jean Carlos, que ainda se recupera de uma lesão na coxa esquerda. No ataque, Paulo Sérgio deve ser o escolhido para atuar ao lado de Niltinho e também de Moisés. Uma outra alteração no meio-campo: Barreto deve ficar no banco de reservas e o garoto Leonaldi, pela segunda vez na temporada 2021, deve começar entre os titulares da Macaca, que precisa vencer o Bragantino primeiro para se afastar da zona do rebaixamento na classificação geral do Campeonato Paulista. E se vencer por 3 ou mais gols de diferença, ocupa a segunda colocação no Grupo B do Campeonato Estadual, Edu. Mas o São Caetano não ganha há quanto tempo, Lupe? 6 meses. Nossa Senhora, 6 meses. Já posso ir pro São Caetano? A Ponte tá melhorando, a Ponte agrada, né? Sempre a turma que tá lá embaixo, a Ponte perde e tal, mas olha, tem melhorado. Eu me lembro 2016, a Ponte perdeu, o Vasco era o último colocado, velho. O Vasco veio aqui e ganhou, o gol de Lucão, se não me engano. E aí, no jogo seguinte, sabe o que aconteceu? A Ponte meteu 3-1 no Santos. Fez os 3 gols no primeiro tempo, domingo pela manhã. Bom, destaque do São Caetano. Aliás, parabéns pelo levantamento do Walter Gordo, viu? Você ouviu, Edu? Tava ouvindo, parabéns, cara. Aliás, então já que você gostou, eu vou repetir o retrospecto de Walter Gordo contra a Macaca, mas antes, o São Caetano é mais importante, né? A instituição São Caetano, que tenta aí aos poucos retomar a sua caminhada no cenário nacional e no Campeonato Paulista conseguiu acesso ano passado e por isso está disputando a principal divisão do estado de São Paulo. Porém, não vence há 6 meses. A última vitória aconteceu no dia 18 de outubro de 2020, pela Série D do Campeonato Brasileiro. O Azulão venceu o Joinville pelo placar de 2-1. De lá para cá foram 14 jogos, 11 derrotas e 3 empates. Sofreu 40 gols e marcou 4 nesses 14 jogos que o São Caetano está sem vencer desde 2020. É claro, o principal destaque, o Walter Gordo, que foi contratado, estreou na última partida do São Caetano, empate com o São Bento no placar de 1-1 em Sorocaba, e o retrospecto do Walter contra a Macaca. Foram 7 jogos, Walter venceu 4, teve um empate e 2 derrotas, marcou 3 vezes nesses 7 jogos e a última partida foi em 2018, no empate em 1-1 em Campinas, quando ele defendia o CSA. Naquela oportunidade, o Niltinho, que hoje está na Ponte, era o companheiro de ataque do Walter. E o Niltinho, naquela noite aqui no Moisés Lucarelli, perdeu um pênalti. Ivan Quaresma, que ainda se recupera de lesão, defendeu a cobrança do ex-jogador do CSA, hoje jogador da Ponte Preta. Edu, tem um detalhezinho.
Ele é meu amigo, né? Nós jogamos juntos e eu acompanho nas redes sociais. E sabe quem que o São Caetano contratou também ou não? O Lupe vai... Agora eu lembro o nome de um, mas o outro eu não me recordo o nome. Os 2 filhos do Marcelinho Carioca. Foi mesmo, cara. Contratou os 2 filhos do Marcelinho Carioca. Acho que não estão aí jogando, deve, sei lá, se é opção no banco, alguma coisa. Mas eu acompanhei aqui e o São Caetano teve esses 2 grandes reforços. Claro, que muito longe de ser o que foi o Marcelinho, né, o pai deles. Mas são 2 meninos aí que estão aí na luta aí, né, tentando buscar um espaço no futebol. E o São Caetano deu oportunidade, os 2, de uma vez só. Legal, olha, eu já vou ligar pro nosso entrevistado, tá bom? Você, torcedor da Ponte, vai matar saudades de um grande atacante, um grande artilheiro, hein? Antes, porém, deixa eu pegar o microfone aqui. CH, eu vou ligar pro nosso entrevistado, tá? Vou pegar o seu boa noite, a sua expectativa para hoje e só dar um toque do nosso entrevistado, claro, não vai falar o nome, mas boa noite, CH! Tudo bem, né, Edu? Boa noite a todos, é sempre muito bom estar com os amigos, vocês e os nossos clientes, amigos, telespectadores, ouvintes da Rádio Bandeirantes. Eu espero que seja uma noite, e será uma noite longa, mas agradável. Mas eu estou preocupado com o jogo. Estou preocupado com o desespero do São Caetano, estou preocupado com o desempenho e comportamento do time da Ponte, que ainda não conseguiu trazer a confiança que todo mundo precisa ter no time da Ponte no Paulistão. Está jogando uma bem, outra mal. Uma bem, outra mal. E isso é muito perigoso num campeonato de tiro curto. Então, time por time, a Ponte é mais time. A gente sabe disso. Mas o comportamento do time vai ser o do jogo do Santos ou vai ser o do jogo de Bragança? Eu, sinceramente, não sei responder. Eu espero que seja contra o comportamento do jogo contra o Santos. Mas eu não coloco minha mão no fogo, não. O Fabinho tem problemas e, para mim, a Ponte precisa provar que está reagindo no campeonato. Ela não conseguiu passar confiança para mim ainda, não. Tem um problema aí no meio campo, que pode ser que o Leonaldi, dependendo do comportamento dele, ele vire titular absoluto desse time. Mas eu também não tenho segurança. É um garoto ainda, ele tem grande potencial, mas ainda a gente precisa vê-lo ser mais testado. E na frente não tem o João Veras, que já não convencia muito a gente, colocou o Paulo Sérgio, que não convence até agora, veio recomendado, mas até agora não conseguiu fazer uma partida boa, e aí o Fabinho tem 2 problemas, sem falar no restante, né, do comportamento do time, intensidade dos outros, mas tem 2 posições aí que ele tem uma dor de cabeça, e espero que ele com sabedoria resolva o problema, porque, repito, apesar de tecnicamente o São Caetano ser muito inferior à Ponte, mas na vontade, na disposição, bom, nós vimos o que aconteceu em Criciúma, né? A eliminação da Ponte na Copa do Brasil contra o Criciúma, que ontem foi rebaixado para a 2ª divisão do Catarinense. Veja só você, Edu. Muito bem, meus amigos, olha, são 8h14, 20h14, e vamos então ao nosso convidado especial, hein? Olha, você, torcedor da Ponte, claro, você vai matar saudades, você vai gostar muito. E nós estamos em abril. Eu falei pro Lupe, abril, hein? Abril é o mês do homem. Ele nasceu em abril. Foi em abril que ele estreou na Ponte. Foi em abril que ele marcou seu primeiro gol com a camisa da Ponte. Foi em abril que ele foi convocado pela primeira vez como jogador da Ponte. Aliás, ele é o único na história da Ponte, único jogador convocado para uma seleção principal, único atacante convocado por uma seleção principal na história da Ponte. Foram 5 convocações como jogador da Ponte. A sua última partida pela Ponte foi em abril. Somando as suas 2 passagens pela Ponte, em 98 e depois de 2000 a 2002, foram 83 gols em 103 jogos. Uma média espetacular de 0,8 por jogo. É a melhor média
de um atacante da história da Ponte. Ele se tornou o 7º maior artilheiro da Ponte. De cá tem 154, Paulinho 137, Chicão 105, Oswaldo 89, Bibi 88, Baltazar 87, ele é o 7º. Ele foi artilheiro da temporada 2000, 2001 e 2002. Ele foi artilheiro do Campeonato Paulista de 2001 com 16 gols. Ele foi artilheiro da Copa do Brasil 2001 com 11 gols. Ele é o 2º maior artilheiro do Majestoso. Ele perde, claro, para De Cá. De Cá marcou 83 gols só no Majestoso. Ele marcou 65, inclusive marcou gol na Ponte, jogando pelo Atlético Paranaense e jogando pelo São Paulo. Campeonatos brasileiros, ele marcou 34 gols, um dos principais artilheiros em campeonatos brasileiros. Ele fez 4 gols numa única partida. Ponte 8, Castanha 1 em 2001, Ponte 5, Fortaleza 2 também em 2001. E no mesmo ano 2001, ele marcou 4 gols num Ponte 5, Vitória 2. E tem muito mais. O Washington tem muito mais, já que eu falei o nome do homem. Aliás, ele marcou gols no São Paulo, no Corinthians, no Santos, no Palmeiras. Ele fez 7 gols no Palmeiras. Fez gol na Portuguesa. Ele marcou gols quando jogava na Ponte, no Fluminense, no Flamengo, no Vasco, no Botafogo. Ele fez gol nos 3 de Minas, Cruzeiro, Atlético e América. E marcou no Grêmio, só não marcou gol no Internacional. Meus amigos, claro que vocês já mataram, eu já falei aqui. O Washington Estancanela Cerqueira. Mas que prazer falar contigo, meu amigo. Muito, muito, muito obrigado por essa entrevista. Olha, Edu, muito prazer também poder falar com você novamente. E fiquei agora estarrecido e surpreso com esses números. Nem eu sabia, viu, com todos esses... essa histórica aí toda na Ponte Preta, vestindo a camisa da Ponte Preta, né? E você agora falou em números aí, realmente foram números grandes, números importantes, que fez com que eu entrasse para a história da Ponte Preta, né? Então, fiquei agora emocionado de relembrar, né? Cada momento, cada histórico aí, você citando todos os gols aí, eu fiquei realmente muito feliz. Muito obrigado. Você está falando de onde, Washington? Estou falando de Aracaju. Hoje eu moro em Aracaju, né? E já há alguns anos. E estou aqui mais perto do lado da praia, pertinho da praia, no Nordeste brasileiro. Curtindo um pouquinho a qualidade de vida no Nordeste. Mas que a surpresa, Aracaju, rapaz, porque aí tem praia mais bonita em Maceió. Então, mas por que Aracaju, Washington? Aracaju porque meu pai, quando se aposentou, ele veio morar aqui só há 28 anos atrás, né? Então eu já estava no início, eu estava iniciando minha carreira, eu já vinha aqui passear em Aracaju, vinha visitar, quando podia, vinha passar as férias aqui, quando já estava jogando, né? E agora, depois quando eu encerrei a carreira, eu ainda morei há um tempo ainda em Caxias do Sul, mas vai fazer 4 anos que eu já estou morando aqui, né? Então, para mim foi uma escolha maravilhosa, adoro Aracaju, gosto muito da cidade, é a cidade que me dá uma qualidade de vida, não só para mim, como para minha família, né? Então, a gente está vivendo muito bem aqui. Olha, o nosso WhatsApp já bombando aqui, o Pereirinha da Padre Anchieta mandando para você, o Argel Pires Neto também, Totoiate da Sacramento, o corneteiro, rapaz, ele metia a boca em você, Totoiate, mas tá mandando um abraço para você. Não, a cornetagem não para. Eu lembro, cara, em 98 você foi embora a primeira passagem, a turma meteu a boca no você marcou 8 gols em 11 jogos na Série A2, mas depois voltou, depois de falar disso, tem outros amigos aqui para participar também. Eu vou passar para o CH, tem o Gleger aqui, que você enfrentou, tem uma história boa, ele vai bater um papo legal contigo. Eu vou anotar que o nosso WhatsApp é o 97102 1493. Mande um abraço para o Washington, que eu vou falar aqui no ar, tá bom? Vou anotar. Eu vou começar pelo CH, porque pelo seguinte, você estreou em 98 lá em São Carlos, 1-1, estreou você, Mineiro e Caê, né? E aí, esse jogo foi 1-1. No jogo seguinte, foi com o Lousano Paulista, no Majestoso. E aí você marcou os seus 2 primeiros gols com a camisa da Ponte. Quem jogava no Paulista era o Neto Boca Larga. E quando o Neto foi substituído, levou uma baita de uma vaia, que eu vou te contar, não pode ser diferente, né? E anularam um gol seu, você pegou uma bola, gol de entrada, o goleiro saiu, ela estava próximo da risca
da linha de fundo, você deu um toquito, tirou do goleiro, a bola percorreu a linha assim, foi, passou pelo primeiro poste e entrou, rapaz, o juiz anulou. A bandeirinha falou que saiu, não tinha VAR. Mas foi um lance sensacional. Você lembra desse lance? Lembro sim. Você lembrou muito bem esse lance, realmente. O goleiro saiu, driblei ele, a bola já estava saindo além de fundo, né? E eu consegui chutar ali pelo lado da arquibancada da torcida da Ponte. E ela fez uma curva, ela foi rente à linha, entrou aí. O Bandeira deu a saída de bola, então eu olhei para ele assim e falei, vem cá, eu acho que eu fiz um milagre de botar tanta curva assim para a bola sair fora de campo, entrar e fazer o gol. Mas é verdade, eu lembro muito bem desse lance aí. Eu fiz 2 gols nesse jogo, era para ter sido o terceiro, né? Esse foi realmente um que ficou marcado, ficou memorável aí na história da Ponte. Então vou fazer o seguinte, como você marcou seus 2 primeiros gols no Paulista de Jundiaí, pela camisa da Ponte, eu passo agora lá pro CH. CH de Jundiaí vai fazer uma pergunta para você. CH, o Washington na sua escuta. Eu me lembro bem, viu, Washington, dessa partida. Você me deixou muito triste, mas fazer o quê, né? Você jogava muito, como sempre jogou muito, e judiou do meu Paulista, que tinha, verdade, o Neto naquela oportunidade. Eu tenho muitas perguntas, Edu. Primeiro que é um grande prazer falar sempre com o Washington, um cara sensacional, dentro e fora de campo, mas eu não posso deixar de perguntar, Washington, como é que você está de saúde, cara? Que é uma coisa, pelo menos para os torcedores que te respeitam, eles querem saber, eu também quero. Você está bem de saúde, cara? Boa noite, prazer mais uma vez ouvi-lo. Boa noite, CH, é um prazer estar falando com você. Obrigado pela pergunta, graças a Deus, muito bem de saúde. A gente sempre faz aí nosso check-up, né, anual. E aí fiz em novembro do ano passado, fui para Curitiba com o meu cardiologista, a gente faz sempre está cuidando, cuidando, né, da minha saúde, preservando, enfim. Dou minhas corridinhas aqui na beira da praia, jogo meu futebolzinho, acho que ajuda muito, né, na qualidade de vida, faço meus treinos funcionais, então assim, até brinquei nesses dias na rede social, eu fiz um treino funcional, meu personal treino quase me matou, eu falei assim, você quer que eu volte a jogar, né, do jeito que você tá me puxando aí nos treinos, né? E aí foi até uma brincadeira, mas assim, graças a Deus a gente tá com a saúde 100%. E você está dando uma grande notícia para todos nós, porque além de você falar que você está bem de saúde, você está em franca atividade. Então quer dizer que se realmente você está fazendo tudo normalmente, né, Washington? Exatamente, faço tudo normal. Jogo minhas peladinhas, faço meus treinos, cuido da minha alimentação, enfim. A gente tem que principalmente, né, claro que a gente tem que fazer isso a vida toda, né, preservar, cuidar da saúde, dar qualidade de vida para a nossa saúde, né, cuidando da saúde fazendo exercícios. A melhor coisa, melhor remédio para a nossa saúde é fazer exercícios, né. Então, além de toda essa bateria de exercícios que eu faço, claro, a gente sempre cuida melhor da saúde para que a gente dure mais alguns anos, né, e durar bem, né, durando bem. Bom, e você está morando no lugar certo, né? Porque paz e tranquilidade é justamente no lugar que você escolheu para morar. A minha última, por enquanto, eu tenho um monte de pergunta para te falar. Pandemia, a gente está vivendo uma crise internacional, o futebol está muito prejudicado, é o negócio da gente aqui. Como é que à distância você tá visualizando a situação estrutural do futebol com essa pandemia que acertou, na minha opinião, o coração dos clubes de futebol, Washington? Bom, realmente a gente está vivendo realmente um momento muito complicado, muito difícil por essa questão da pandemia. A pandemia afetou em todas as áreas possíveis, né, que movimentam a economia, e principalmente o futebol, né? O futebol sofreu muito com essa questão da pandemia. Os clubes, você vê aí os clubes sofrendo, os clubes passando por dificuldades, um ou outro, né, que tem aí uma resposta melhor financeiramente, mas a grande maioria, passando uma dificuldade tremenda. Enfim, a gente torce para que passe o mais rápido possível, que as vacinas
cheguem logo para as pessoas, né? E que essas pessoas, além de fazer a vacina, se protejam com a sua saúde, se preservem. Mas eu vejo que realmente o futebol foi muito afetado por esse problema. A gente vê aí jogos aí sem torcida, a gente está sofrendo com isso, né? Mesmo nós assistindo, é difícil de você ver um futebol sem torcida, sem a participação do torcedor. Então, sem aquela energia, né? Aquela alegria que o torcedor faz para os estádios. Enfim, nós estamos realmente vivendo muito complicado, mas eu acredito assim, o futebol não pode parar. Não pode. Agora, vindo por um outro lado administrativo, um outro lado do futebol, ele não pode parar porque movimenta a economia, você mexe, você tem trabalhadores ali que tem salários, não só os jogadores da comissão técnica, mas tem os funcionários dos clubes, né, que recebem. É um atrativo, principalmente para quem está em casa hoje, que o pessoal preserva muito, muitos estão ficando em casa, outros ainda têm que sair para trabalhar, mas voltam para casa, é um atrativo. O protocolo do futebol é muito rigoroso, muito rigoroso. Você vê que os jogadores fazem teste, quem está envolvido no futebol fazem teste aí quase que diariamente. Então, é muito mais protegido, é mais preservado o futebol do que em qualquer outra situação dentro da cidade, né? Então, acredito que o futebol realmente não deva parar, tem que dar continuidade, mas a gente fica triste por tudo isso que está acontecendo e torcendo para que volte o mais rápido possível e recupere o mais rápido possível. Bom, nós estamos entrevistando o ex-atacante Washington da Ponte Preta. Tem um rapaz aqui do meu lado, viu, Washington? Foi o seguinte, você fez 3 gols nele, foi em 2001. Ele jogava no Corinthians. Aí o Corinthians veio aqui, você fez 3 gols nele, foi 3-1 pra Ponte. Depois teve um derby no mesmo ano. Teve um derby, esse derby foi 1-1. O Macedo fez 1-0 Ponte, o Sangalete na sequência empatou pro Guarani. E no final do jogo, no gol da Fepasa, você deu um voleio. Matou no peito, deu um voleio e ele pegou, rapaz. Piada mãe, no gol da Fepasa, ele se vingou com aquela defesa, hein, Gleger? Tá aí na escuta, Washington. Pô, que prazer tá falando com o Washington. Um abraço pra você, meu irmão, saudade. Puta, quanto tempo faz que a gente não se vê, não se fala, mas é sempre um prazer, né? Nós estávamos aqui, chegando aqui aos estúdios e batendo um papo, né? Sobre diversas histórias, né? Sobre a nossa amizade também, que sempre foi muito legal. Quero dizer que é um prazer estar falando contigo. Prazer também estar ouvindo de você, dizer que tá tudo bem, que tá tudo certo. Tá morando mal, né, Edu? Você falou, Aracaju é maravilhoso. Eu não sei se ele tá morando lá, mas eu conheço a praia de Atalaia. Não sei se é onde ele está residindo. Mas é a coisa mais linda do mundo. Então, um abraço pra você. Que prazer, viu, Washington, tá podendo falar contigo. Ô, Gleger, rapaz, o prazer é todo meu. Sabe que você é um cara que eu considero aí como um grande amigo. Claro que a gente nunca jogamos juntos, né? Não tivemos essa convivência, mas o mais legal, isso até que a gente... o Gleger sendo goleiro do Guarani e eu da Ponte, nós fizemos algumas entrevistas, né? Até para falar sobre o derby, quando a gente ia jogar contra, ou quando o Gleger estava se destacando no Guarani e eu na Ponte Preta, a gente fazia essas entrevistas, a gente se encontrava bastante. E depois, quando a gente conseguiu se encontrar fora dos campos, né? A gente vê uma pessoa da grandeza do Gleger, da sua personalidade, um cara do bem, um cara pessoa do bem. A gente teve uma amizade muito grande. A gente sabe que tem a rivalidade da Ponte do Guarani, é uma situação, a torcida leva muito isso, tem esse histórico de rivalidade, mas a gente tinha uma amizade muito bacana. Joguei algumas vezes, e você lembrou bem essa jogada, esse derby do empate 1-1. O Gleger fez uma defesaça. O Gleger, enfim, ele é um dos maiores goleiros da história do Guarani aí, né? Tem uma história bacana dentro do Guarani, dentro de Campinas. Então, assim, a gente fica feliz de poder estar conversando com o Gleger aí. Que bom que também vejo o Gleger aí comentando, sendo comentarista do futebol, do esporte de Campinas. É uma pessoa que é referência, né? Então eu fico feliz e é um prazer, meu amigo. Prazer mesmo te ver. E se Deus quiser, quando estiver em Campinas, nós vamos se encontrar aí para a gente bater um papo bacana. Mas eu faço questão. Aliás, nós estávamos conversando aqui, e aí eu disse, sobre essa amizade nossa fora do campo também, né? A gente se encontrava inúmeras vezes, como você disse, e eu estava contando para ele aquela vez que nós fomos jogar lá no Chitãozinho, na chácara do Chitão, né? Jogar uma bola lá no campinho,
E o Washington, viu, Edu? E ouvintes? O homem, só ele queria fazer gol. Só eu jogava na linha também. Ele era atacante, eu sempre fui um volante. Pivôzão. Eu era um primeiro volante, né? Aquele volante de marcação, né? Dava só butinada, porque não achava ninguém. Mas foi muito legal, é um prazer pra mim também, viu, Washington? Poder falar contigo, toda a sua história, todo o seu exemplo de vida para todos nós atletas naquela época. Sem dúvida nenhuma, é um prazer. Eu queria saber de você o seguinte. Quando você ia pra campo, não vale falar o Gleger, hein? Não vale falar o Gleger. Porque isso eu sei que você vai falar o Gleger, então não vai valer. Já tira o Gleger aí. Mas quando você ia pra campo assim, e aí você falava, pô, você foi um dos maiores artilheiros do futebol brasileiro. E aí você ia pra campo e aí você encontrava aquele goleiro que você falava, rapaz, hoje vai ser difícil. Né? Porque os goleiros também, viu, Washington? E eu tava dizendo aqui pro Edu que você me deu vários pesadelos. Quando eu ia enfrentar a ponte, enfrentar... Opa, vamos retomar aqui a gravação. Caiu. Grande Washington, hein? Mas você sabe que eu tenho aqui quantos pênaltis o Washington perdeu. Eu vou perguntar, encher o saco dele, negócio de pênalti, rapaz. Você vai encher o saco dele? O Washington perdeu 7 pênaltis como jogador da Ponte, né? 7? Eu tava lendo aqui, você tava conversando com ele, teve um pênalti que ele perdeu aqui, porque aquele jogo que ele marcou 3 gols com você foi em janeiro de 2001. Janeiro de 2001. Depois, em 5 de agosto de 2001, teve um Ponte Corinthians, rapaz. O goleiro do Corinthians era Rubinho. Rubinho. Mas retomou? Depois eu falo. O Washington quis fazer que nem Djalminha e tacou no travessão. Daqui a pouco eu vou falar dos pênaltis. Washington, daqui a pouco eu vou falar dos seus pênaltis perdidos. Mas continua fazendo. Vou continuar então. Então não vale falar o Gleger. Então eu queria saber, Washington. Vamos ver se ele tá na linha, quer ver? Washington, tudo bem? Tô ouvindo. Tá ouvindo. Vamos lá. Então vamos lá. E aí, pô, eu tinha pesadelo com esse homem quando eu ia jogar contra o Washington, né? Então eu queria saber dele. Qual era o goleiro que ele entrava e falava, nossa, hoje vai ser duro, hein? Porque o artilheiro pensa isso também, viu, Edu? O artilheiro chega ali, ele sabe que, pô, ou não é, Washington? Então eu queria que você falasse aí, aquele goleiro que você falava, puxa vida, hoje vai ser duro, hein? Hoje vai ser duro fazer gol. Queria que você contasse um pouco aí. Bom, Gleger, realmente, você tem razão. A gente, quando vai jogar contra um time, né, e você analisa, você está analisando a defesa do time adversário, o goleiro do time adversário, você já sabe, né? Pô, ali é jogo duro, é complicado, né? Vamos jogar contra uma qualidade, né? Um time adversário que tem qualidade, um goleiro adversário que tem muita qualidade, uma zaga, então a gente analisa. E o goleiro que eu sempre... por exemplo, o Rogério Ceni era um. Eu jogava contra o Rogério é um espetacular goleiro, né? E a gente fala, vai ser aí é jogo duro, é complicado. Tem que, além de tentar acertar o gol, fazer o gol, mas tem que acertar bem, chutar bem, senão ele defende. O Marcão, né? Também do Palmeiras, era complicadíssimo jogar. Apesar que eu fiz bastante gols contra o Marcos, eu tive muita sorte, né? Como o Edu citou aí, fiz muitos gols contra o Palmeiras. Fez 7. E o Matos, mas realmente era jogo, era difícil. Você tinha que ter a precisão quase que 100%. Aliás, a sua despedida, viu, Washington? A sua despedida foi contra o Palmeiras. Naquele jogo 2x1. Gol de Orlando no finalzinho, Rio-São Paulo. Você fez um gol, mas você perdeu um pênalti. Você perdeu um pênalti e Orlando fez o gol no finalzinho e o jogo no Rio tinha terminado. O Guarani ganhou do Botafogo. Então era a Ponte que estava sendo rebaixada no Rio-São Paulo. E aí estava 42 mais ou menos, o Orlando fez o gol de entrada. O Orlando sumiu, rapaz. O Orlando veio de Sampaio Correia, sumiu. Nunca mais tive notícia de Orlando. Verdade. E aí foi seu último... Mas prossiga, por favor. Não, mas e até citar isso aí mesmo. Né? Foi o meu último jogo. Então, vestindo a camisa da Ponte Preta, foi contra o Palmeiras, um gol bonito que eu fiz meio que de voleio, né? E perdi um pênalti nesse jogo, realmente, perdi um pênalti, o Marcão defendeu, e foi um jogo complicadíssimo, que a gente estava brigando para não cair, era nós e o Guarani, e era engraçado que tinha que cair um do Rio e um de São Paulo. Isso. Né? E nós, os times de São Paulo, tinha 10 pontos na frente dos times do Rio, 10 pontos sobrando, né? Só que aí tinha que cair em São Paulo. E aí ficou a briga no final, nós e Guarani. Aí acabamos ganhando aquele jogo, aí caiu o Guarani, que na verdade depois não caiu, porque acho que a Rio São Paulo... não virou Rio São Paulo. Não aconteceu mais, aí voltou o estadual, aí
Bom, enfim, aí mudou todo o projeto do campeonato. Mas foi uma despedida muito bacana que a gente ganhou do Palmeiras e eu digo isso, essa que o Greg me perguntou, esses são os goleiros, teve mais também, mas esses eram os goleiros que a gente... O Dida era um também, que era Ave Maria. O Dida. Uma briga danada para tentar fazer gol nesse homem, rapaz. e era um baita goleiro, de uma qualidade imensa, e eram goleiros complicados de se fazer gol. Outro detalhe, né, Edu, ouvintes, o Washington ele foi campeão brasileiro com o Atlético Paranaense. E com o Fluminense também. E com o Fluminense, mas eu tô citando o Atlético Paranaense porque não é sempre que um time assim, né? É claro que o Atlético Paranaense é gigante, um gigante do futebol brasileiro, mas a gente sempre vê ali dividindo esses títulos brasileiros entre os da capital ali, os grandes mesmo, né? Foi 2001. Inclusive, nessa campanha, o Atlético veio aqui, meteu 5-1 na Ponte e o Washington fez um gol. Fez o gol, então. E ele, inclusive, foi artilheiro, né, desse campeonato. Então, eu queria saber o seguinte, Washington. A gente sabe a dificuldade que é, né, dos clubes. Hoje não mais, o Atlético é um clube estruturadíssimo, né, o Atlético Paranaense. Mas eu queria que você contasse um pouco daquela trajetória, né, para chegar e não é fácil. Não é fácil, né, competir. Eu queria que você contasse um pouco. Verdade, não é fácil, não é fácil. Como você mesmo citou bem, né, Greg? O Atlético, para mim é a maior estrutura de futebol dos clubes é o Atlético Paranaense. Para mim, eu conheço outros grandes, bons, com estrutura boa, o do Atlético Mineiro é muito boa, do Cruzeiro, do Flamengo hoje, e o do São Paulo, né, e Palmeiras, que eu conheci, tem estruturas, mas assim, que nem do Atlético Paranaense não tem. Para mim, a melhor estrutura de futebol hoje, a nível internacional, é o Atlético Paranaense. Né? Os caras não é uma quadra que eles têm, é um bairro. O tamanho de um bairro é o CT do Atlético Paranaense, para você ter uma ideia. Aí tem um hotel da base, tem um hotel do profissional, tem um mini estádio dentro do CT, enfim. Além das condições que eles oferecem aos jogadores, né? Então, realmente, o Atlético... onde eu me recuperei também depois, né? Quando tive um problema do coração, tive essa recuperação no Atlético, e depois me tornei o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro lá, né? No Atlético. Enfim, foi realmente... É um clube que a gente tem que tirar o chapéu. Ele não está considerado na linha dos grandes, né? Pelo nome, pela história, tradição, enfim. Mas em termos de estrutura, para mim, ele é o que está acima de qualquer um. Olha, Washington, mandando um abraço para você aqui, o Eriton do São Fernando, o Aldeir do Campo Belo, flamenguista roxo, o Adriano de Socorro, o Carlos Oliveira, o Marcos Pessoa de Serra Negra. O nosso WhatsApp é o 971021493. Antônio Lupe, aliás, deixa eu passar pro Lupe aqui, Washington, porque foi ele que forneceu o número do seu telefone para ligar, né? É o setorista hoje da Ponte Preta, o jovem Lupe, grande revelação. Achamos o culpado, então a culpa é dele, é isso? A culpa é dele. A culpa é dele. Nós estamos pensando nessa entrevista desde domingo, rapaz. Como é que... Ô, Lupe, como é que faz para falar com o homem? Não é fácil, tal, não pode. Vamos tentar. Tá aí, Lupe, o Washington na sua escuta. O homem é difícil, Edu. Um primeiro grande abraço para o Washington, um prazer enorme falar com você aqui na Rádio Bandeirantes. Infelizmente, não estava cobrindo a Ponte Preta quando você jogava, mas desde pequeno, apaixonado pelo futebol, sempre te admirei, porque aonde você passou, você fez gols, como você disse, no Atlético, na Ponte, no São Paulo, no Fluminense. Hoje eu até estava assistindo uma reportagem, né? Porque o Fluminense está jogando agora com o River, num jogo contra o Boca Juniors, você fez um gol de falta no Maracanã lotado. Enfim, você é um dos melhores jogadores, um dos melhores atacantes que o Brasil já produziu. E a minha pergunta, Washington, é justamente sobre isso. Hoje, a gente sente muita falta do camisa 9. A gente não tem mais jogadores como você, como o Fred, que também agora acabou de marcar um gol pelo Fluminense. Na tua opinião, por que hoje o 9, com características igual a sua, do Fred e de outros tantos atletas que fizeram muitos gols, está sumindo do futebol brasileiro? Bom, primeiro um grande abraço, Lupe. É um prazer estar falando com você. Uma boa pergunta, viu? Realmente... Eu fico também entristecido com essa situação dos 9 no Brasil, né? Realmente, eu acho que tem tem algumas situações. Eu
eu primo daquilo que primeiro, já não estão se fazendo 9 hoje em dia, porque se mudou muito o conceito do futebol, vamos dizer, entre aspas, né? Mas mudou-se mesmo, a forma de jogar. Hoje, isso eu estou dizendo já começando na base, né? Na base dos clubes, né? Não se joga mais, os treinadores hoje, principalmente da base, não se joga mais com centroavante, não querem mais isso, gostam já mais de jogadores atacantes que se movimentam, que se mexem, que criam jogadas, mas ninguém faz gol. Criar jogadas, os treinadores todos querem, vão criar jogadas, fazem, mas ninguém faz gol. É difícil, é uma jogada ou outra, que sai um gol, que sai outro, não tem mais aquele formador do centroavante de área. E eu acho que isso começa na base. Teve muito essa nova filosofia de montar esquema tático, de que estão apagando os 9 da história do futebol brasileiro, que para mim é o maior erro da história. Por quê? Você pode prestar atenção, os grandes títulos que o Brasil teve como seleção, Copa do Mundo, teve o seu 9, teve o seu centroavante. Os clubes, os maiores títulos que os clubes brasileiros teve internacionalmente, tinha 9, tinha um centroavante de área. Enfim, isso é histórico, é cultural o futebol brasileiro ter um centroavante de área. E eu acho que se mudou muito esse conceito, né? E isso está prejudicando, não está se formando mais 9, e você vê menos jogadores fazendo gols. Quando um jogador faz meia dúzia de gols, já a Europa quer, o mundo inteiro quer o jogador fazendo meia dúzia de gols. Porque o que tem, é o que tem. Não tem mais outros 9 que vai disputar. Eu, na minha época, poxa, se eu fizesse no Campeonato Brasileiro fazendo 12, 13, 14, e teve uns 2 anos atrás, teve eu não lembro, que não quero nem botar o nome também, mas teve um artilheiro do Campeonato Brasileiro, acho que fez 14 gols aqui. Na minha época, se tivesse 14, 15, eu era capaz de ir para um time menor. Era assim. A minha época, então você fazia muitos gols ou que estava fora. Porque tu tinha muitos centroavantes, né? Todos os times tinham os grandes centroavantes. Então a briga era grande, a briga era boa. E aí hoje foi se perdendo isso. Eu acho que muitos disso tem que se... acredito que essa formação, os formadores têm que começar a fazer o centroavante novamente. Hoje você vê quem? Centroavante 9. Eu vejo o Pedro, né? O Pedro do Flamengo, com a minha característica. O Gabigol está como função de 9, está fazendo gols, mas ele não é um centroavante de área, ele é um centroavante de movimentação e que está encaixado no esquema tático do Flamengo, que está muito bem, está diferenciado, o time do Flamengo é diferenciado. Mas se o Pedro está lá, faria tanto, até mais gols do que o Gabigol. Então, mas eu vejo assim, é um centroavante, esse sim é um centroavante de área hoje que eu vejo para um futuro no futebol brasileiro. Washington, mas alguns torcedores, né, da Ponte Preta, a Ponte hoje, ela tem na sua estrutura do departamento de futebol, deixa até você à vontade para falar isso, muita gente, quando a gente fala que a Ponte vai buscar um diretor, um gerente de futebol, eles citam o seu nome. Recentemente até houve um contato, mas uma negociação que acabou não sendo concretizada. Você tem o desejo de trabalhar com essa questão de diretoria, de executivo de futebol, de gerente? E muita gente fala, mas o Washington, ele não tem uma certa experiência. Você acredita que pode dar resultado conhecendo a Ponte e conhecendo, né, o futebol brasileiro a fundo, se dar bem nessa função e tem o desejo de trabalhar na Ponte Preta como no futuro um diretor ou um gerente de futebol? Bom, isso aconteceu realmente, um contato, né, com a Ponte Preta, inclusive... quero esclarecer para vocês, a gente tive uma conversa com diretores da Ponte Preta, com o presidente Tiãozinho, que eu poderia ir para a Ponte agora como coordenador técnico, né, um coordenador geral de futebol técnico. E para mim eu fiquei muito lisonjeado de receber esse convite, né, da Ponte Preta. Acabei as coisas, como eu já tinha... me programado, já tinha me montado, vamos dizer assim, já tinha dado um sim para uma outra situação que eu tenho aqui em Aracaju, e acabei não acertando com a Ponte Preta talvez a minha ida nesse momento.
mas a minha vontade sempre foi de trabalhar na Ponte Preta, sempre tive essa vontade. Eu fiz os cursos de gestão de futebol, fiz os cursos de treinador de futebol da CBF, fiz todos os cursos possíveis, né? E eu acho que essa questão de não experiência é muito relativa, cara, muito relativa. Essa questão de falar assim, poxa, ele não tem experiência, você só vai ter experiência se você quiser, se você estiver lá. Porque daqui a pouco, no momento que eu estiver experiente, talvez não é mais a chance da Ponte Preta, acabou, as coisas passam, as coisas já se pensa numa outra situação. Então, assim, nunca é essa questão de não experiência, nós vamos buscar quem é experiente, mas os resultados, enfim, isso também eu não vou nem aprofundar mais aí os detalhes, mas a vontade, com certeza, daqui a pouco de estar retornando, de ir para a Ponte, porque é um clube que eu tenho o maior carinho, que eu tenho história, a gente conhece como é que é a Ponte, a gente conhece a torcida da Ponte, né? Tem essa aproximação com a torcida, a gente sabe o que a Ponte Preta representa. E com certeza, se daqui a pouco no futuro a gente acontecer alguma situação de retornar à Ponte, eu vou com o maior orgulho, maior vontade possível de tentar fazer de tudo para que a Ponte volte aonde não deveria ter saído, né? Aonde é brigar, assim, na Série A, por as melhores condições da Série A, disputando uma Série A, enfim. Eu acho que esse é histórico da Ponte. Então, se daqui a pouco lá na frente começar a acontecer, a gente vai com o maior orgulho, sim, e preparado para grandes desafios. Eu acho que é isso. Legal. Edu, só tenho mais uma. Agora uma curiosidade, rapidamente. Não, Washington, quando fez aniversário, né? O pessoal... 1º de abril? 1º de abril, isso. O pessoal começou a postar fotos, né, do Washington e na página Museu da Macaca, que é uma página que relembra grandes episódios da história da Ponte Preta, do nosso amigo Fred Amati, ele colocou uma foto sua dentro de uma piscina com a camisa da Ponte. E eu faço parte de um grupo de torcedores aqui da Ponte Preta e muita gente começou a perguntar os bastidores dessa foto. Eu não sei se você se recorda, sabe qual foto eu estou falando, mas se você sabe como é que é, eu queria que você contasse bastidores, porque no fundo da foto eu percebo que está tendo uma aula de hidroginástica. Então, que você falasse como foi feita a foto do Washington com a camisa da Ponte debaixo d'água. Rapaz, foi uma loucura do fotógrafo, agora eu vou recordar o nome dele. Que é gente boa, muito parceiro lá, que ele fazia foto para revistas, né? Ele mandava foto para a revista Placar naquela época, né? E para outros meios de comunicação. E aí ele falou assim, vamos fazer uma foto, eu estou pensando aqui, tem uma piscina que aí ela tem em fundo tem um vidro, que fica, quem está de fora tem um vidro e consegue ver tudo o debaixo da piscina, né? Que aí o pessoal faz hidroginástica, faz aquele esporte para treinar as nadadoras, enfim. E aí ele falou assim, você se veste Ponte Preta, fica vestido com a roupa, o uniforme da Ponte Preta, e vamos fazer um mergulho e eu tiro a foto. E vamos representar essa foto como assim, o Washington, eu sou ponte até debaixo d'água, né? Foi mais ou menos esse o título. E eu falei, rapaz, esse que eu pensei, ele falou, tá bom, vamos fazer essa foto, vamos fazer esse desafio. E foi bacana, a gente foi num clube aí que tinha toda essa estrutura, né? Você ficava de fora, podia ver por dentro da piscina. E aí eu fui ver, eu fiz esse mergulho, mergulhava beijando a camisa da Ponte, e falei assim, poxa, eu sou ponte até debaixo d'água. E o que era mesmo? Foi um título muito bacana que a gente, quando naquela época, eu estava sendo um dos principais jogadores da Ponte, e vestia aquela camisa mesmo, vestia a camisa com garra, com vontade, e que era Ponte Preta até debaixo d'água. E foi muito bacana, ficou histórico essa foto, ficou bacana, depois saiu na revista, saiu em vários outros canais aí de comunicação, ficou muito legal. Achei aqui, Lupe, achei a foto, viu? Achou? Tá aqui. Tá aqui sensacional, tá hein? aqui, no livro Ponte Preta, a torcida que tem um time, do André Pécora e do Stefan Campineiro, página 492. Nós estamos no YouTube, Joel? Está no YouTube, não? Tá no YouTube? Eu vou direcionar aqui, não sei se nós estamos no YouTube. Estou colocando aqui a foto que o Lupe falou, ele na piscina, né? Sou ponte até debaixo d'água, uma bonita foto.
É isso aí. Pô, dá uma notícia boa pro Washington. Sim. Acabei de receber uma mensagem aqui, Washington. Inclusive tá nos ouvindo. Nosso grande amigo Chitãozinho foi vacinado hoje, tomou a primeira dose da vacina hoje, mandou a foto aqui, inclusive. Mas quantos anos tem Chitão, pô? Eu acho que vamos deixar pra lá isso aí, senão ele vai ficar bravo comigo. Não, mas... Vamos deixar pra lá, ele tá ouvindo aí, tá te mandando um grande abraço aqui, viu? Aliás, seu apelido era Chitão, né? Exatamente, meu apelido. O apelido do Washington era Chitão. E aí agora você tá mandando uma notícia muito bacana, nosso amigo Chitãozinho, poxa, igual é o nosso grande ídolo aí, né? Nossa, nem Chororó. Exatamente. Sou fã demais, a gente, como você lembrou aí, aquele futebol gostoso que a gente fez na chácara deles, na fazenda deles. E agora ele tomando a vacina, que Deus o proteja, Deus o abençoe sempre aí e que ele tenha muita saúde. Muito legal, muito legal. Acho que deu uma notícia muito boa agora, José. Tá nos ouvindo aqui, tá te mandando um abraço. Manda um abraço aí pro Washington aí. E ele falou que se sentiu lisonjeado de o Washington ter o apelido de Chitão, né? Poxa vida. Muito legal. Beleza. Olha, o Mário Barbosa... Verdade, dentro do mundo do futebol, todos me chamam de Chitão. Uma porque, assim, vem do meu nome, né, Washington, aí ficou Chitão. Outra porque eu gosto muito de sertanejo, né, o Chitãozinho e Chororó são meus grandes ídolos, né? Então combinou tudo, tudo se fechou. O nome com o apelido, com o gostar da música sertaneja, sou apaixonado por música sertaneja, apaixonado do Chitãozinho e Chororó, enfim, muito legal. Esse é um apelido aí que eu vou levar pro resto da minha vida, com certeza. Legal. Agora sim, mostrando no YouTube aqui, tá? Quem nos acompanha no YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas, tá aqui a foto do Washington, nessa que ele descreveu, né, numa piscina, sou ponte até debaixo d'água com a camisa da ponte, aí pegando no escudo, beijando o escudo aí. É muito legal, muito legal. Eu falei aqui, viu, Washington, só pra... Você sabe, tem a parte boa, tem a parte ruim também. E aí você perdeu 7 pênaltis na ponte, rapaz, e tem um jogo pelo Castanhal, contra o Castanhal, Copa do Brasil 2001. A ponte ganhou de 8-1. Você marcou 4 gols, mas perdeu um pênalti. É o teu negócio. Pô, mas, fez 4 gols e mais nada, senhor Edu. Pô, você ainda vai falar que eu perdi um pênalti, tá bom marcar 4 gols? É que se você tivesse feito 5 gols numa única partida, você quebraria um recorde desde 1927 que ninguém marca 5 gols com a camisa da ponte numa única partida. Armandinho, e 27 fez. Mas isso aí tudo bem. E teve aquele jogo contra o Botafogo de Ribeirão, dia 13 de maio de 2001, aquele fatídico 13 de maio de 2001. Lá em Ribeirão, semifinal, a Ponte perdeu do Botafogo de 2-1. Jogo da volta aqui, aquele que a Ponte vencia por 3-1 até 32 do segundo tempo. Até o Macedo foi substituído, tem no YouTube isso. Ele falou, tranquilo, é só administrar e tal. E aí o Botafogo marcou 2 gols, empatou 3-3 e foi pra final com o Corinthians. Inclusive o Degalho estava no Corinthians nessa final aí. Eu estava no Corinthians inclusive nesse mesmo ano teve a semifinal da Copa do Brasil. O Washington vai se lembrar. Foi, 2001, os jogos isso. Corinthians e Ponte, o primeiro jogo foi em Rio Preto, lá no Teixeirão, e o segundo lá no Prudentão. Presidente Prudente. E lá no Teixeirão, eu entrei naquele jogo, o Maurício era o goleiro do Corinthians e acabou machucando no comecinho do jogo. Eu entrei e foi um jogaço. Mas o Washington não foi convocado para a seleção. Ah, exatamente, é verdade. O Washington não estava. Você foi até a semifinal e pegando um gancho, você foi convocado pela primeira vez por Emerson Leão para a Copa das Confederações no Japão. E eu quero saber o seguinte, a Ponte ela estava na boca da semifinal. O Nelsinho Batista, se não me engano, deixou a Ponte, foi para o São Paulo e você foi para a seleção. O Marco Aurélio assumiu o time. Eu quero saber o seguinte, isso foi de um comum acordo, você chegou a falar pro Carnielli, olha Carnielli, eu quero ir pra seleção, o Carnielli falou pra você, segura o Washington, vamos pra semifinal da Copa do Brasil, que é muito importante, é um momento histórico da Ponte. Como é que foi esse papo, você, seleção brasileira e o Carnielli? Não, na verdade, nem chegamos a conversar uma situação como essa. Quando eu fui convocado, e aí, tanto é que no jogo, antes de ir para a semifinal da Copa do Brasil, eu tinha sido convocado e ia jogar contra o Fortaleza, em casa. Mas você marcou 4 gols. E aí, no dia da viagem, no dia do jogo, do Fortaleza, eu já viajei para o Japão, né? Então eu acabei não chegando a conversar com o Carnielli, a gente não conversou. Acho que a Ponte queria que eu fosse participar também, realmente, da Copa das Confederações. Talvez ali, até por uma visibilidade maior, para a Ponte até fazer uma negociação, uma venda minha, como aconteceu depois, né, no futuro, uma venda minha.
Então, assim, eu acho que talvez a Ponte pensou numa valorização minha. Claro que eu também fiquei feliz, né, de disputar uma Copa das Confederações. É claro que eu fiquei fora da semifinal, e isso foi ruim, foi prejudicial para a Ponte, né? Eu joguei contra o Corinthians, jogamos contra o Corinthians, acabei não jogando, e eu fui o artilheiro dessa Copa do Brasil sem jogar, né? Sem jogar a semifinal. Foi artilheiro. Enfim, assim, foi coisas que a gente nem chegou, não chegamos a conversar nada se eu iria para a Copa das Confederações ou ficaria por uma semifinal, uma eventual semifinal, né? Porque a gente ainda não tinha sido classificado em cima do Fortaleza, mas acabou acontecendo, é claro, mas não chegamos a conversar, não. Olha, o Mário Barbosa, ele é torcedor do Guarani, mas admira muito você, mandando um grande abraço. Obrigado, viu, Mário Barbosa? Edu. Muito obrigado. Oi, pois não? O Totó, lá de Vinhedo, Ô, Totó, também tá rapaz. mandando um abraço, encontrou com o Washington lá em Caxias. Totó, grande torcedor da Macaca, tá gostando muito da entrevista. Ô, Totó, grande Ponte Pretano, Washington. Esse, aonde a Ponte vai, ele vai atrás, é que tem a pandemia. Ele já tentou entrar no estádio mesmo assim. Mas a polícia não... Esse aí, fala pra você, ele não perde uma. Grande Totó. Manda um abraço pro Totó aí, Washington. Totó, com certeza. Eu encontrei com ele, como ele lembrou aí, em Caxias do Sul, no jogo lá, quando a Ponte foi, aí que tirou foto lá, nos encontramos. Totó é Ponte Pretano roxo, né, fanático aí. Muito bacana. Um abração pro Totó aí. Agora, Washington, eu tenho uma pergunta polêmica pra você. Eu vou tocar nesse assunto porque ele se tornou público. Só pro ouvinte poder entender, fazendo aqui voltar um pouquinho o filme... Você jogou na Ponte primeiramente em 98, Série A2, a Ponte não subiu. Aí você foi embora. Aí em 99, o Piá jogou na Ponte. Brasileiro 99. Pertencia ao Santos. Terminou 99 e Piá foi embora. Quando chegou 2000, a Ponte vendeu, depois do Paulistão, o Luiz Fabiano e o Luiz Fabiano para o Rennes da França. Foram 2 jogadores da Ponte vendidos, o Luiz Fabiano e o Vander, Luiz Fabiano e Vander, vendidos para o Rennes da França. E com o dinheiro do Luiz Fabiano e do Vander, a Ponte contratou Piá, junto ao Santos. Ele disputou o Paulista pela Matonense em 2000. Aí terminou a participação do Piá pela Matonense, a Ponte contratou. Ele pertencia ao Santos e a Ponte pagou $1 milhão pelo Piá em 2000. E como a Ponte estava prestes a completar o seu centenário, 2000, agosto, você chegou em julho de 2000, sua segunda passagem. A Ponte foi e comprou você do Paraná Clube. Você estava no Paraná. E aí vocês começaram, você e Piá, aquele em 2000, até que no primeiro jogo contra o América Mineiro, o técnico era Estevan Soares. E aí não sei porquê, toda a pré-temporada foi feita com o Estevan Soares, aí jogou contra o América Mineiro, a Ponte ganhou, e mandaram o Estevan Soares embora. E contrataram o Nelsinho Batista. Eu não sei, era o ano do centenário, a Ponte estava prestes a completar o centenário, 11 de agosto de 2000, e a Ponte queria um técnico que tivesse a ver com o clube. Nelsinho foi revelado pela Ponte, foi o capitão de 69, aquele babado todo. Enfim, você e Piá tiveram uma grande trajetória nesse momento, nessa época da Ponte. E se tornou público, a gente sabe hoje, a situação do Piá. O Piá está preso, ele está em Limeira, já foi 4 vezes preso. Enfim, um caminho totalmente errado que o Piá tomou, a gente respeita profundamente, nada de julgar. O Piá, inclusive, está passando por problemas sérios de saúde, lá na cadeia de Limeira. Um problema aí de caixa eletrônico, que quer forçar para pegar dinheiro, tá esse babado todo. Enfim, a pergunta é, em algum momento, o Piá te procurou, em algum momento vocês se articularam, falaram a respeito do Piá, vamos ajudar, ou alguma coisa assim, ou você nunca mais viu o Piá? Pois é, rapaz, até é uma situação que você lembrou bem. O Piá, para mim, foi um dos grandes jogadores do qual eu joguei junto. O Piá era diferenciado, um jogador dentro de campo diferenciado, com muita qualidade técnica. Ele ajudou muito a Ponte Preta. Aquela época nossa da Ponte Preta de 2000, 2001, nós éramos muito fortes e muito tem a ver pela qualidade do Piá. Já jogou muito aqueles anos. É claro que o Piá tinha o seu jeito de viver, o seu jeito de pensar, né? A gente respeitava,
mas assim, sempre comigo, assim, ele teve um respeito enorme, eu tinha um respeito por ele enorme, a gente brincava bastante, a gente fazia umas brincadeiras bacanas, era coisa sadia na época, né? E depois, claro, no futuro aí, eu fiquei sabendo tudo das notícias que aconteceram, que você citou agora do Piá, a gente ficou muito triste mesmo por toda essa situação que o Piá passou e está passando, né? Realmente de entristecer uma pessoa do qual eu convivi, do qual a gente jogou junto, do qual eu gostava de jogar. Para mim foi um dos melhores jogadores que eu gostava de jogar. Então, assim, vivendo uma situação como essa, né? Mas, assim, eu nunca tive, depois de lá, eu nunca tive mais contato com o Piá, nunca tive mais. Não chegamos a conversar mais, não entramos em contato. Cada um foi para o seu lado, né, pessoal, para o seu mundo, e muitos outros jogadores eu tive contato na Ponte Preta, mas o Piá também foi um outro também, além do Piá, que eu cito também, foi o Regis, né, o Regis Pitbull também, que está vivendo uma situação difícil. Eu vi agora uma foto dele aí, uma situação que ele está lutando contra as drogas também. Verdade. É uma coisa difícil, complicada. Eu também nunca tive mais contato com o Regis, o Piá, assim, então... Infelizmente, depois da vida nossa vida, depois a gente toma os rumos e acaba não se encontrando, né? Outros eu me encontrei, por situações ou outras, mas com o Piá eu nunca mais tive um encontro com ele, nunca mais tive contato, infelizmente. Gostaria muito de ter tido contato, de poder conversar, de poder, assim, passar para ele, né, toda o que aconteceu entre nós, a gente brincar, a gente conversar, aquilo que a gente viveu na Ponte Preta, de dar algumas sugestões, né, para a vida dele, enfim. Mas, infelizmente, eu não tive essa oportunidade. Olha, Humberto de Valinhos aqui, olha, sou sergipano, moro em Valinhos, acompanho o futebol sergipano e sempre vejo o Washington nas transmissões. Virou um filho de Sergipe. Obrigado, viu, Humberto? É isso aí. Legal, Humberto acompanhando aí, Sergipe, fiz alguns comentários, alguns jogos aqui, a gente fica acompanhando o Campeonato Sergipano. É muito bacana, muito legal que está acompanhando. Ô, Piá, só para encerrar, a carreira política, você... O Washington é o seguinte, já tá vendo a minha cabeça como é que tá, Washington? Você tá vendo só? É tanta coisa aqui. Modulando aqui o WhatsApp, mais os papéis aqui. Você e a carreira política, Washington, você foi vereador, não foi? Foi vereador por Caxias. Você foi também secretário municipal, não foi? Eu fui, verdade, depois eu entrei nesse âmbito político aí, eu acabei sendo o vereador mais votado de Caxias do Sul, né? Depois disputei a deputado federal, fiquei como primeiro suplente. Né, deputado federal em 2014. Verdade. E assumi como deputado no finalzinho. Foi no finalzinho. O Bolsonaro ganhou, né? Eu tinha visto na internet, isso. Eu era suplente do Onyx Lorenzoni, né? Que hoje é o ministro. Olha, é isso mesmo, cara. E aí, quando ele assumiu a transição, abriu a vaga. E engraçado foi o seguinte, que quando eu estava aqui em Aracaju, num dia de chinela havaiana, conversando com a turma aqui, tomando uma cervejinha com a turma, daqui a pouco toco meu telefone, os caras disseram, deputado Washington. Eu falei, não. Olha, é o Washington, mas deputado... Eu falei, não, você é deputado sim, que o Onyx agora assumiu a transição, abriu a vaga e você vai ser deputado. Que interessante, aí, cara. Eu estava de chinelo aqui, sandália na areia, e no outro dia eu estava de terno e gravata lá no Congresso, rapaz, que loucura. Nossa, mas que é isso, mas, rapaz? Assim, lugar de Onyx Lorenzoni, tá vendo só? Esse é o Washington, mega massa, hein? Mas se o Bolsonaro te convidar, não vai não, homem é louco, hein, cara? No time dele só tem o Paulo Guedes. É time de um jogador só, hein? Não entra nessa não, viu, Washington? Mas então, aí que tá, que aí depois eu fiquei aqueles 3 meses, né, como deputado, né, e já participei logo da comissão do esporte, fiz muita coisa pelo esporte, fiz algumas ideias, projetos, né, no esporte, e aí depois eu fui convidado para ser secretário nacional do esporte. E o convite já não tinha disputado mais nada, em 2018 eu não estava disputando nada, eu já estava morando aqui em Aracaju, e aceitei esse convite. Eu fiquei fiquei 1 ano praticamente como secretário nacional de esporte, né? Que eu pude fazer muitas coisas, eu fiz muitos projetos, uma coisa muito bacana mesmo. A gente fez com que o esporte crescesse, apesar de o esporte não ter sido mais ministério, né?
que o Bolsonaro preferiu para fazer como secretaria, o recurso é muito menor, né? Mas mesmo assim a gente conseguiu fazer muitas coisas aí como secretário de esporte. E aí depois de quase um ano que eu fiquei como secretário, surgiu o convite para ser diretor da CBF, né? Isso. E aí eu como secretário, fiquei naquela dúvida se iria ou não para a CBF, depois do convite ser diretor de desenvolvimento da CBF. Eu acabei aceitando, né? Porque voltava para o futebol, o futebol é o meu sangue, é o que a gente gosta, né? É a nossa vida. E eu acabei aceitando e fui para a CBF como diretor. E aí eu fiquei poucos meses porque num jogo fatídico, um jogo Caxias e Botafogo na Copa do Brasil, eu fui convidado para ir no jogo, para receber uma homenagem. O Caxias é um clube que eu comecei, sou o maior artilheiro da história do Caxias, eu iniciei minha carreira lá no Caxias, e aí fui receber essa homenagem. E aí eu na beira do campo recebi a homenagem, logo em seguida começou o jogo. Eu fiquei na beira do campo, era para ter subido para o camarote, e fiquei na beira do campo, aquele negócio do sangue na veia, né, do futebol ali, fiquei esperando. Saiu um gol do Botafogo, depois saiu o gol do Caxias, e eu esperando, falei assim, no intervalo eu subo pro camarote. E aí aconteceu um pênalti pro Caxias, que o juiz não deu, aquela reclamação toda, eu recebi uma imagem no celular. E o preparador de goleiro do Caxias, o Humberto, talvez até o Gleger deve ter conhecido, ele iniciou a carreira comigo. Ele falou, deixa eu ver. E eu, ingenuamente, eu mostrei para ele, aí estava sendo filmado pela televisão, né? A televisão foi lá e focou eu mostrando essa imagem pro Humberto. E aí acabou, a repercussão foi muito grande, né? O diretor da CBF não pode estar ali na beira do campo, não pode estar ali mostrando uma imagem. Eu não influenciei nada no jogo, não aconteceu nada, não reclamei, não falei com o juiz, não mudei nada. Até foi ali que no intervalo eu subi pro camarote, mas repercutiu muito forte, muito pesado, e eu acabei me desligando da CBF. E aí, quando me desliguei da CBF, veio a pandemia, né? Aí aconteceu a pandemia toda e hoje a gente está vendo aqui, analisando, vendo as coisas que é onde pode começar e iniciar de novo aí a nossa vida, a trajetória. Legal, eu tinha lido sim, mas não sabia com esses detalhes, foi bom você ter tocado no assunto. Legal, Washington. Olha, antes que eu me esqueça aqui, o professor Elinho Moura. Hélio Moura trabalhou na Ponte, saudade de você, mandando um abraço, quando você era chamado para fazer avaliações fisiológicas lá na sala dele. Elinho Moura, tem história da Ponte Moura, também. Eu fazia lá, começou ali a trajetória da fisiologia, né? Estava começando a chegar no futebol brasileiro ali. O professor Hélio Moura fazia muitas avaliações lá. E, com certeza foi um grande avanço do futebol aí, foi a parte da fisiologia no futebol. Tá mandando no para aqui as mensagens, o Leandro de Gressi também mandando um grande abraço a você. Washington, para a gente encerrar, a sua mensagem para a torcida da Ponte são 21h08. Estamos exatamente a 1h entrevistando o ex-atacante Washington, está em Aracaju, né, dando uma baita entrevista para a gente. A sua mensagem ao torcedor da Ponte, Washington. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né, agradecer o espaço aí para a gente contar um pouquinho da nossa trajetória, da nossa vida aí, quando a gente jogou, né, depois pós-futebol, né, durante o futebol e depois pós-futebol. Quero, assim, mandar um grande um beijo para a torcida da Ponte, a torcida que eu admiro muito, que eu tenho muita saudade. É uma torcida que quando... claro que agora nessa situação não dá para ir, mas quando a torcida da Ponte abraçava o time, era realmente o 12º jogador, né? Fazia com que o time crescesse e ficava muito forte. O time ficava muito forte com a torcida. Então, eu mandar um grande beijo para todos. Torcendo aqui para a Ponte Preta. Sei que daqui a pouco aí vai jogar contra o São Caetano, né? Torcendo para que ela se restabeleça, consiga uma grande vitória. Porque a Ponte Preta é muito grande, cara. A Ponte Preta tem que estar um patamar acima, tem que pensar sempre grande, pensar na sua melhor... no seu melhor estado, né? E eu acho que a Ponte Preta passou alguns anos aí com dificuldades, mas está na hora de retomar e voltar aos grandes, né? Então, estou aqui sempre na torcida, estou acompanhando, torcendo, tenho certeza que um futuro brilhante, melhor vai vir para a Ponte Preta. Quero mandar um grande abraço a todos vocês aí e até uma próxima oportunidade.
Washington, olha, da minha parte era muito, mas muito obrigado, muito agradecido. Em nome do Batista, nosso grande comandante, tenho certeza que está ouvindo aqui. Muito obrigado, muito agradecido. Você nos atendeu prontamente. Olha, minha gratidão a você, viu, Washington? Eu já era admirador seu, fico mais ainda. Muito obrigado. E para encerrar, Greg Zorzinho vai mandar um abraço para você, para a gente encerrar de vez, Washington. Um grande abraço para você, meu amigo. Saudades. Quando tiver aqui por Campinas, aqui dá um toque aí pra gente se encontrar. Claro que com a graça de Deus isso tudo vai passar, essa pandemia, e daqui a pouco nós estaremos juntos novamente. Deus abençoe você, abençoe sua família. E olha, Washington, chegou um negócio aqui pra mim aqui que é o seguinte: vai trazer sorte pra Macaca hoje, jogo duro com São Caetano, mas essa entrevista que foi maravilhosa, né, muito produtiva, né? Não tenha dúvida de que vai trazer sorte. A Macaquinha vai com resultado positivo hoje em sua homenagem por tudo aquilo que você fez e por tudo aquilo que você representa essa nação alvinegra. Tá bom, Washington? Um grande abraço, cara. Um beijo no seu coração. Obrigado, Gleger. Obrigado, Edu. Obrigado, Gleger, pelas palavras. Vamos sim, vamos nos encontrar sim, cara. Vamos lá, precisamos nos encontrar pra gente bater o papo em dia, deixar o papo em dia, a conversa em dia, pra gente tomar a mesma coisa que a gente se encontrou lá na chácara do Chitãozinho Choró, né? É isso aí. Tomar aquela água com gás, aquela brincadeira boa, gostosa. E a gente vai se encontrar pra gente botar esse papo em dia, cara. Tô com saudade de vocês também aí. Beijo no coração e o que precisar, estarei sempre à disposição de vocês aí, tá bom? Grande abraço, Washington. Fique com Deus, viu? Tudo de bom. Valeu, grande abraço. Grande papo, 21h11, olha, 22h15, é São Caetano e Ponte, vamos para o faturamento e na sequência mais informações da Ponte, mais informações do São Caetano e quem vai narrar aqui é Júlio Nascimento na casinha. Futebol é com a Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. O jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Bandeirantes, Edu Pinheiro. Olha, agradecendo aqui a nossa equipe técnica, Alexandre Almeida, o Joelso Cardoso, Sérgio Ricardo, Gil Kleber, Gilberto Sufi. Joelso, muito obrigado, viu? Cheguei cedinho aqui, Joelso me ajudou a ligar pro Washington aqui. É confuso esse telefone aqui, né? Tem uns códigos e tal. Logrou êxito, né, Edu? Foi, você foi bem, viu? Faltou o 9, mas tudo bem, deu pra... O 9 era o Washington. Você não entendeu. É no cacuete, Edu. É no cacuete, pô. O Lupe deixou a bola quicando na marca do pênalti, pô. Não, mas foi sensacional. O Lupe passou o telefone do Washington pra mim, mas faltava o 9 na frente. Então, mas o 9 era o Washington. Mas sem o 9, o WhatsApp aceita, gozado, né? Sem o 9, o WhatsApp aceita. Eu não sei se é automático, porque eu consegui falar com ele pelo WhatsApp. Na hora de ligar, falei, Jorge, falta um número. Faltava o 9. Mas que coisa, não? E o Lupe matou. Mas deu certo. Toda a razão. Aliás, que entrevista legal, né? Muito bom. Legal. O Washington é um cara muito legal, né? Tem um carinho enorme. Eu sempre encontrei o Washington aí em diversos outros clubes, pelo Fluminense, pelo Atlético Paranaense também. Ele sempre fala com muito carinho da Ponte Preta, do torcedor ponte pretano. Muito legal. Uma entrevista show de bola. Parabéns, viu, pela iniciativa. Vou falar uma coisa pra você, rapaz. O que a Ponte Preta já sofreu na mão do São Caetano, você não tem ideia. Você não tem ideia. Olha só o retrospecto, viu, Lupe? Manda. 36 jogos entre Ponte e São Caetano. 36. A Ponte tem 8 vitórias, 11 empates e por dedução você já chegou, né? 17 vitórias do São Caetano. Eu vou repetir. Em 36 jogos, 8 vitórias da Ponte, 11 empates e 17 vitórias do São Caetano. Eu falo pra você, rapaz. Teve um jogo aqui... O São Caetano meteu 6-3 na Ponte. O Pisserni era o técnico do São Caetano.
No segundo tempo, ele tirou o Anailson. Sabe quem que ele colocou? Joguei no Majestoso. Quem? Miller. Miller jogou no São Caetano. Jogou. E naquele dia, o Miller fez 3 gols no segundo tempo. Foi 6-3. E o goleiro da Ponte, não lembro quem era, eu sei que no Alexandre Negri era o goleiro. Alexandre Fávaro era o goleiro. Pediu pra sair no intervalo, entrou Lauro. Lauro tomou 3 gols. Júlio Nascimento chegando aqui também, na casinha chegando. Hoje tem. O poder chegou, hein? O Ademar jogou esse jogo, Edu? O Ademar, ele grande expressão, mas o Ademar... O que chutava esse tal de Ademar aí. Depois foi para a Alemanha, maior artilheiro da história do São Caetano. Rapaz, o que chutava esse homem aí, meu Deus do céu. O Ademar, e nesse jogo 6-3 pro São Caetano, o Washington fez um gol, entendeu? Deixa eu ver se é da época do Ademar. Tinha Nailson, deixa eu ver o que mais aqui. Silvio Luiz, goleiro. Silvio Luiz, goleiro, isso. Júlio César, Maurício, Daniel, Dininho. E Paulo César, Simão, Adãozinho. Depois Grande jogou no... Esquerdinha tá aqui, jogou no Guarani depois. E Serginho, depois Marlon, Anaílson, depois Miller e Magrão. A época do Ademar, eu não sei se o Ademar... qual é a época que ele jogou no São Caetano, Ademar? Foi 2000, né? Aquela João Avelange, não foi, Edu? 2000? Deixa eu pegar aqui se tem escalação aqui. Foi 2000. Foi 2000? Foi na João Avelange que aquele time lá despontou, né? Ele também foi vice-campeão da Libertadores, né? Se não me engano, também... Exatamente. Acho que foi 2000, 2001, não lembro, contra o Olímpia. Aquela campanha do São Caetano na João Avelange foi em 2000. Foi 2001, então foi 2001, né? A Libertadores foi 2001, exatamente. Eu não estou encontrando aqui o Ademar nos confrontos contra a Ponte, porque de 99 pula para 2001, entendeu? Mas... Ademar, claro que me lembro dele. Eu sei que depois ele foi para a Alemanha. Quem jogava no gol do São Caetano era Edinho, filho de Pelé. Do São Caetano? Do São Caetano. Jogou, você quer ver? Edinho? Edinho, rapaz. Edinho jogou no gol do São Caetano. Eu não lembro depois do jogou Edinho na no Ponte. São Caetano. Depois jogou na Ponte, você quer ver? Tá aqui, ó. Primeiro confronto. Jogador do São Caetano que atuaram contra a Ponte. Tá aqui, goleiro Edinho, filho de Pelé. Foi no dia 30 de outubro de 93. Edinho jogava. Ele jogou na Ponte. Em 98, o Edinho. Ademar, não é isso? Mineiro também jogou no São Caetano. E o São Caetano foi campeão paulista em 2004, né? Quando naquela final contra o Paulista. E depois a Ponte foi jogar com o São Caetano no Anacleto Campanella. Ganhou de 1-0, gol de Marcão Vinícius. E o Muricy Ramalho foi demitido. Mas uma das raras vitórias até então, a primeira vez que a Ponte ganhou do São Caetano no Majestoso, você quer ver? Vou ver se eu acho aqui, na papelada aqui, mas demorou para a Ponte ganhar. Você quer ver? Foi. Não vou chegar. Não cheguei. Não é. Deus do céu, não chega. Deixa eu ver aqui. Tabu quebrado. Pela primeira vez a Ponte ganhou do São Caetano no Majestoso. Sabe quando que foi, Lupe? Não! Na campanha da Ponte de 2008. Lembra que em 2008 a Ponte chegou na final com o Palmeiras? Isso. Inclusive o Júlio Nascimento reprisou esse gol hoje no Bandeirantes Esportiva. Foi o gol do Vanderlei, não foi não? Vanderlei tem. Você tem esse gol aí? Você tem esse gol aí? Eu vou perguntar aí. Não é pra mim a pergunta, desculpa. A nossa técnica aqui, foi ao banheiro, mas tá aqui 26 de janeiro de 2008. Eu não acredito que ele achou esse gol. Arquivos Esportes, entendeu? Não, a técnica foi no banheiro, mas... mas o Júlio entendi. Quando vai nos arquivos... O Edu, a Ponte tá escalada quando você quiser, então. Olha aqui. Opa. Gente, foi a primeira vez. Gol do César, zagueiro, voltou pra Ponte depois de 12 anos. O segundo gol foi de Marcelo Soares, que veio do J. Malucelli, e Vanderlei, marcando o seu terceiro gol como profissional. Foi no dia, repito, 26 de janeiro de 2008. O treneiro da Ponte quem era? Sérgio Guedes, claro, campanha em 2008. Aranha no gol, Eduardo Arroz, depois Raulen, César Jean e Vicente, Teda Bilica, Elias e Renato Cajá, Vanderlei, depois Juliano, depois Juliano e Marcelo Soares, depois Danilo Neco. Onde que tá o gol, Joelson? Onde é que tá o Lupe? Qual é a pasta? Arquivos Esporte. Arquivos Esporte. Reprisou hoje. Nosso Joelson Cardoso vai ver se encontra esse gol aí. Enquanto isso, vamos para a escalação. Saiu a Ponte. Saiu a Ponte, Edu. Tá pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno. Com Igor Vinhas no gol. Opa. Na direita, 22, Apodi.
Sim. Na zaga, 3, Luizão e 4, Juan Renato. Sim. E na lateral esquerda, 16, Yuri. Ok. Meio campo, 5, Dauan. 18, Leonaldi. E 10, Camilo. Ok. No ataque, com a 7, Niltinho. Ok. 9, Paulo Sérgio. Certo. E 21, Moisés. Repita a ponte, por favor, Lupe. 1, Igor Vinhas. 22, Apodi. 3, Luizão. 4, Juan Renato. E 16, Yuri. No meio campo, 5, Dauan. 18, Leonaldi. E 10, Camilo. No ataque, Niltinho. 7, 9, Paulo Sérgio. 21, Moisés. E no banco? 12, Luan. 8, Vini Locatelli. 11, Pedrinho. 15, Marco Júnior. 19, Robinho. 20, Renan Mota. 23, Anderson. 39, Igor Maduro. 44, Ryan. 75, Barreto. 90, Bruno Michel. E 98, Thales. Só um detalhe, só o banco, Lupe. Vamos detalhar só o banco, por favor? Vamos lá. Quem é quem aí? Deixa eu só pegar aqui o elenco aqui da ponte. Claro. Quem que é? Vamos lá, o goleiro? O goleiro é o Luan. Luan. Isso. Aquele menino lá que era o que tava atuando, que fim deu ele? O Guilherme? Guilherme, não, é o Luan. Luan tá no banco, tá? Tá, isso tudo bem. E Tá. Quem mais? 8, Vini Locatelli, voltando após uma recuperação, né? Ele teve uma torção no tornozelo. É volante. É volante, volta e fica à disposição no banco de reservas. Vini Locatelli, tá? Veio da Chapecoense. Chapecoense, isso. Tá. 11, Pedrinho. Pedrinho, menino da atacante. base, teve oportunidades e agora foi pro banco. 15, Marco Júnior, volante e lateral direito. Pertence ao São Paulo. Sim. E veio por empréstimo até o final da Série B. Jogou de lateral direito ali em Ribeirão Preto, o Marco Júnior, né? Isso, por enquanto foi a única partida dele, Foi a porque estreia depois veio o dele. Covid, né? Sim. Não diga, pegou também? Pegou também. Tá. 19, Robinho. Quem que é? Robinho? O Robinho jogou contra o Botafogo também, Edu. Entrou no segundo tempo, atacante, grandalhão, canhoto. Robinho. Foi esse que a Rita Maluca tava perguntando aqui no WhatsApp, mas ela errou o nome. Ela colocou o quê? É Robinho, rapaz. É Robinho. É Robinho. Esse eu não tenho aqui na minha marcação, no elenco, viu? Não. Ele jogou aonde? Ele é da base da Ponte Preta. Ele é formado na base, né? Mas ele entrou lá, ele entrou lá em Ribeirão Preto. Isso, contra o Botafogo ele Grandão. entrou no finalzinho, grandão. Nossa, Robinho. E é Robinho por conta do apelido, né? Que é bem parecido com o Robinho, só que bem mais alto, mas ele não chama Robson, é só um apelido em relação ao Robinho, o ídolo aí do Santos, da seleção brasileira, enfim. Nós pegamos até o nome dele no Google aqui, e no Robinho não achava, porque o nome dele não é Robinho, Robinho é apelido, tá? Qual outro no banco? 20, Renan Mota, que é meia. Renan Mota, que é meia. Veio do futebol japonês. 23, Anderson. Anderson. Atua pelas duas laterais, fez parte daquele extinto time sub-23 da Ponte Preta, rodou por alguns clubes e agora retornou, está inscrito e à disposição no banco de reservas. Ele jogou um pouquinho, não sei aonde que joga. Botafogo também. Botafogo também, né? Isso. Qual é o nome dele? Anderson. Lateral direito? E também pode jogar na esquerda. Tá. 39, Igor Maduro, volante da base da Ponte Preta. Sim. 44, Ryan, zagueiro. Teve também o Covid no início do ano, se recuperou e agora está no banco de reservas. Veio da Ferroviária. Sim, que mais? 75, Barreto, volante. Hoje perdeu espaço no time. Já conhecido. 90, Bruno Michel, meio atacante. Foi um dos destaques, né? Mesmo com a campanha irregular do Figueirense ano passado na Série B do Campeonato Brasileiro. A Ponte acabou contratando, mas por enquanto não tem aparecido muito na equipe do técnico Fábio Moreno. Tá, só parou no Bruno Michel? E tem o Thales, 98, meia, veio do Brasil de Pelotas, pertence ao Goiás, contrato de empréstimo até o final da Série B, foi muito bem nas partidas em que entrou, ele ficou fora aí dos últimos jogos porque fez uma pequena cirurgia no olho e agora está à disposição, marcou um gol na vitória da Ponte em cima do Gama pela Copa do Brasil por 2-1. Tá, e o São Caetano escalado? O São Caetano também já está escalado pelo técnico Paulinho McLaren. Sim. Com 1, Luiz no gol. Na lateral direita, 2, Charles. Na zaga, 3, Polidoro. E 4, Caetano. E na esquerda, com a 16, Daciel. No meio campo, 8, Neto.
5, Brás e 10, Gui Castro. No ataque, 17, Luizinho, 11, Emerson Lima e 18, Walter. Lembrando que o Walter Gordo. É o Walter Gordo, é a estreia dele? Não, ele estreou contra o São Bento. Estreou contra o São Bento. Isso. Olha, gente, é o seguinte, Ponte São Caetano não joga desde 2013. Desde 2013 que não jogo, porque o São Caetano foi rebaixado para a Série 2 em 2013. 2014, 2015, 2016 e 2017 o São Caetano ficou na Série 2. 2017 São Caetano subiu. Só que 2018 e 2019 Ponte e São Caetano ficaram no mesmo grupo no Paulistão. E no mesmo grupo não se enfrentam. Só que em 2019 o São Caetano foi rebaixado. Aí 2020, o ano passado, o São Caetano foi o campeão da Série 2, voltou agora. E agora finalmente, depois aí de 8 anos, Ponte e São Caetano voltam a se enfrentar. Ok, Lupe, mais alguma informação? Quem que apita aí, por favor? Quem apita é o senhor Adriano de Assis Miranda. A Fabrini Bevilacqua Costa é assistente 1. Isso, Fabrini é uma mulher. Isso. Porque o nome Fabrini não mata, né? Mas é mulher, a senhora Fabrini Bevilacqua. Isso, e é uma das principais revelações aí como assistente. E ela foi bandeira da Ponte Preta no jogo da Ponte, um dos primeiros jogos que ela fez, lá em Barueri, Troféu do Interior. A Ponte venceu o Oeste, empatou com o Oeste, 2019. Jorginho era o técnico da Ponte, ela foi assistente. Foi um dos primeiros jogos dela como profissional. E o Daniel Luiz Marques é o assistente 2. E no VAR, José Cláudio Rocha Filho, ele que é filho do seu José Cláudio Rocha. Ok, CH, vamos comentar. A Ponte está escalada. E aí, CH, você concorda? Com o Paulo Sérgio, não. Eu acho que ele tinha que ficar de fora. Eu acho que uma opção legal seria o Renan Mota, mudando o jeito de jogar. Jogaria a Ponte com o Renan Mota numa espécie de 4-4-2. O Paulo Sérgio adiantado já deu mostras que não tem condição de jogar. Ele até sabe jogar por ali, mas não se adaptou com esses parceiros, com o Camilo, com o Niltinho, com o Moisés, não deu certo. Não sei o que o treinador está pensando. Eu não faria essa... De começo eu não colocaria o Paulo Sérgio, não. Eu mudaria o esquema e colocaria o Renan Mota de começo. De qualquer maneira, tem a novidade aí do Léo Naldi. Espero que ele faça um bom jogo, porque ele vai assumir uma responsabilidade numa posição muito vital para o bom desempenho do futebol da Ponte. Então, por razões de escalação, pelas escolhas do treinador, pelo momento de desespero do São Caetano, por isso que eu estou muito preocupado com o jogo, Edu. E você, o Zorzinho, a escalação da Ponte, repita por favor e vamos à sua análise, Zorzinho. Igor Vinhas, Apodi, Luizão, Juan Renato, Yuri, Dauan, Leonaldi e Camilo, Niltinho, Paulo César, Paulo Sérgio e Moisés. Olha, Edu, ele tá mantendo aí, né, a base, né, do mesmo time. Já, se eu não me engano, é a terceira ou a quarta partida que ele escala mesmo. Muda aí o Leonaldi no lugar do Barreto. O Barreto foi muito mal e o Leonaldi entrou muito bem. E a característica do Leonaldi é diferente da do Barreto, né? O Barreto é um volante de marcação ali, sai muito pouco, vai mais por trás. E o Leonaldi não, é um pouco mais agressivo. É um jogador que consegue chegar, ele adianta mesmo. Aí segura o Dauan ali para fazer a recomposição e libera um pouco mais o Leonaldi para encostar no Camilo e também no Paulo Sérgio, que jogam ali por dentro. Na questão do Paulo Sérgio, acho que o CH tem razão. Ele não tá jogando bem, né? Todas as oportunidades que ele teve, foi muito mal. Porém, se fosse para colocar um jogador no lugar dele, para manter a mesma plataforma, que é isso que o Fabinho sempre pretende, né? Mantém o mesmo esquema e troca uma peça ou outra, você tira o Barreto, coloca o Leonaldo, que é um jogador que chega um pouco mais, muda um pouco a característica, mas a plataforma é a mesma. Você poderia colocar o Thales, por exemplo, que entrou muito bem lá em Bragança Paulista, né? Inclusive, acho que no segundo tempo a Ponte deu um chute só com uma jogada bonita do Thales, né? Então, poderia aparecer o Thales ali, que é um jogador que tem mobilidade, é um jogador que chega, que finaliza, né? Ou tentar chamar o Paulo Sérgio para bater um papo, né? Porque o que tá acontecendo? Pô, o cara foi um dos maiores artilheiros do Brasil ano passado, na temporada passada, e esse ano vem pra Ponte, né? Uma baita de uma expectativa em cima desse jogador e o cara não consegue render.
Então, aparentemente, me parece que ele tá mal posicionado. Tá jogando num setor do campo onde ele não gosta. E às vezes, né, pra estar entre os titulares, né, pra ter essa oportunidade de estar jogando, o cara abre mão de jogar onde ele gosta. Eu acho que falta pro Fabinho. O Fabinho é um cara inteligente, hein? Deve ter batido esse papo aí, detectado isso também. Ô, Paulo, e aí? Como é que é? Não, eu gosto de jogar aqui, prefiro vir de trás. Eu gosto de jogar um pouco mais aberto. Então é reposicionar o Paulo Sérgio. Porque mau jogador ele não é, pô. Não tá bem e aparentemente dá mostras de que tá mal posicionado no campo. Até mesmo pela estrutura, né? Às vezes o cara se encaixa num esquema, num jeito de jogar e as coisas dão certo. E aí ele muda de time, vai para outro time que joga totalmente diferente daquele que ele estava acostumado e as coisas não acontecem. É o que pode estar acontecendo com o Paulo Sérgio também. Expectativa é de que hoje ele possa desencantar, fazer um bom jogo. Ele é bom jogador, né? E para mim a Ponte, num contexto geral aí, tirando esses pontos aí, eu acho que tá bem escalada. Acho que tem tudo para vencer o jogo. É um jogo difícil, importante. A Ponte precisa voltar a vencer, né? Voltar a somar pontos e também recuperar aí a confiança, né? A autoestima. O jogo contra o Bragantino realmente foi muito ruim. Vamos apagar aquela má imagem que ficou lá e dar sequência aí na competição. É um jogo bom para se ganhar, viu, Edu? Muito bem. Ô, Lupe, você dizia a respeito desse menino aqui do Léo Naldi, né? Que vai começar hoje como titular. Sim. Ele não é bem revelado pela Ponte, né? Não é isso? O que acontece, Edu, vários atletas que a Ponte tem alguns olheiros, né, profissionais que são pagos para observar jogadores, como por exemplo, esse ano não teve por conta da pandemia, mas na Taça São Paulo de Futebol Júnior. Alguns atletas que se destacam, a Ponte tenta contratar aí para as categorias de base. E foi o que aconteceu com o Léo Naldi. Léo Naldi, ele tem a base no Taubaté, Burro da Central, clube que disputa a Série A2 do Campeonato Paulista. Fez sub-15, sub-17 e uma parte do sub-20. Veio para a Ponte Preta para o sub-20, mas não chegou a disputar nenhuma competição por conta da pandemia. Ele fez alguns jogos pelo sub-23 e também na Copa Paulista no passado, onde a Ponte colocou esses garotos para jogar. Então, ele não é totalmente criado no aço, na base da Macaca. Ele tem essa passagem no Taubaté e depois veio para a Ponte. Caso a Ponte venda o Léo Naldi futuramente para a Europa, para um grande clube, por um valor financeiro bom, caso ele corresponda às expectativas, a Ponte tem sim o direito, né, o mecanismo de solidariedade, tem a porcentagem do atleta, né, porque a maioria dos direitos econômicos do Léo Naldi pertence à Ponte Preta, renovou o contrato recentemente, se não me engano, até 2023 ou 2024, mas o Taubaté entra também nessa questão do mecanismo de solidariedade, porque ele também passou pela base do Burro da Central. Mas basicamente é isso. Léo Naldi passou pela base do Taubaté, veio para a base da Ponte e hoje está no profissional da Macaca. E o Moisés a Ponte comprou? O Moisés a Ponte vai exercer a prioridade de compra, né, de 50% dos direitos econômicos do Moisés por R$500 mil. Com isso, a Ponte fica com 50% direitos econômicos, 50% o Concórdia com 40% e 10% pertence ao jogador. E o contrato do Moisés, o novo contrato, tem validade até maio de 2024, Edu. Próximos jogos da Ponte, tá fácil aí, Lupe? Será que já saiu o horário? A federação até então não tinha informado. Edu. Já saiu? Já saiu, sim, de alguns jogos da Ponte, né? Ela faz um jogo fora hoje e depois tem 2 em casa. Mas a Federação Paulista já confirmou aí o horário dos 2 próximos jogos. Ela enfrenta o São Caetano hoje, dia 22, às 10h15. Próximo compromisso, dia 26, segunda-feira, às 8 horas da noite, contra a Inter de Limeira. E depois, no dia 29, na quinta-feira que vem, às 9 horas da noite, a Ponte, no Moisés Lucarelli, enfrenta o Mirassol. Bom, CH, a situação da Ponte, o São Paulo tem 19 pontos no grupo B, a Ferroviária em segundo tem 10, a Ponte tem 7 em terceiro e São Bento é o quarto com 5. Lembrando que a Ferroviária, mesmo à frente, tem um jogo a mais. E a Ponte, né, Lupe, para ultrapassar a Ferroviária hoje, teria que vencer por diferença de 3 gols. 3 gols, né? Isso. Dá diferença de 3 gols, né? A Ponte tem saldo 0, porque Isso. fez 6 e tomou 6. E a Ferroviária
tem saldo 2. 2. Mas se marcar 2 gols, dá tudo empate, mais gols pró da Ferroviária. E aí pode precisar mais um gol ainda. Isso, diferença de 3. Muito alta, né? Então, se a Ponte vencer por 3 ou mais gols de diferença, ela assume a segunda colocação do grupo B. Bom, CH, você acompanha a Ponte e você viu a Ferroviária aí contra o Guarani. Aliás, a derrota da Ferroviária contra o Guarani, vitória do Guarani sobre a Ferroviária, isso foi bom para a Ponte. O que você acha dessa projeção da segunda vaga, Ferroviária ou Ponte Preta, hein, CH? Hoje a Ferroviária está mais arrumada que a Ponte. Ponte ainda não passa segurança para o seu torcedor. Teve a boa partida do Santos e mais nada. O que foi deixado de produzir em Bragança assustou demais. E por isso que eu estou preocupado com o jogo de hoje. Eu quero ver como é que vai ser o comportamento do time. É muito vexame em pouco espaço de tempo. Perdeu e foi eliminado por um time que é o Criciúma, que foi para a segunda divisão do Catarinense, ganhou do Santos e foi humilhado pelo Bragantino. Então eu quero ver como é que vai ser o comportamento do time hoje. Espero que tem capacidade teórica de jogadores, de elenco, para poder ganhar o jogo. Eu quero ver na prática. Então hoje, respondendo objetivamente à pergunta do amigo, a Ferroviária está mais arrumada do que a Ponte e é um time melhor. E cadê o Júlio Nascimento, hein, que vai narrar aqui São Caetano e Ponte Preta? Vamos hoje no Serão, hein? Hoje é Serão. Vamos entrar na madrugada. Já trouxe aqui a aguinha quente, aquela bacia, né? Fica com o pezinho na bacia quente. Sabe como é que é, Julião? Oi, Edu. 65 anos e tal. Sim. Só antes do Júlio, eu recebi aqui uma mensagem no nosso comunicado interno. O jogo aberto, ele vai varar a madrugada e vai emendar junto com nossa área amanhã. Então você entrega pro Júlio, que vai narrar e depois apresentar o nossa área por volta aí das 11h28. Bom, se vocês perceberem que eu começar a falar tudo errado, atrapalhado, como é que é engasgar, porque vai ter problema técnico. Você viu a mochila, né? Com o colchãozinho inflável que eu trouxe, né? Ah, bom, percebi. E a manta? A manta também, porque aqui dentro, certo. aqui, eu vou falar pra você uma coisa, né? Não tem jeito, né? Pedir a técnica aí pra diminuir um pouco o ar-condicionado aí, porque... feio. Júlio Nascimento, já o gol em 2008, você é fantástico, hein, Júlio? Nossa técnica, muito obrigado também. Achando um gol de 2008 aqui. Ponte 3, São Caetano 0, fala, Júlio Nascimento. Um abraço, boa noite, Julião. Boa noite, Edu. Um abraço pra você, pra todo mundo ligado aqui no microfone da Rádio Bandeirantes. Prazer inenarrável estar aqui contigo mais uma vez, Edu. Inclusive, torno público o que eu acabei de escrever, faz uns 30 minutos que eu escrevi nas minhas redes sociais, sobre Edu Pinheiro. A arte de entrevistar que Edu Pinheiro exala aqui no microfone da Rádio Bandeirantes, um bate-papo com Washington sensacional, com leveza, com reflexão, com informação, com curiosidades, polêmicas. Então você torna a arte de entrevistar realmente algo muito leve. E isso é um dom. Eu até escrevi nas minhas redes sociais que é muito legal ver como você, um profissional consagrado no rádio, se mantém humilde, né? Quem convive com você sabe disso. O Edu não gosta de holofote, não gosta de ser elogiado, eu fico sem jeito. Mas partindo de você, rapaz, você é uma pessoa que... Aquele derby que você fez... Aquele jogo que você fez, que fizemos um derby, estava em pandemia, né? O virtual, né? O derby virtual. Derby virtual. Polêmico derby virtual. Não, aquele lá foi sensacional, né? Que ideia, né? A tua pergunta, não é querer que eu já confete, gente, mas a tua pergunta, o Júlio Nascimento, mas que revelação. Todo mundo fala do Júlio, fala impressionante, ele é do outro mundo, ele fala e escreve matéria ao mesmo tempo, ele tem uma velocidade na internet, é uma coisa fantástica, ele vai buscar dados aí. Você sabe que eu acompanho todos os dias, nós estamos aqui no estúdio. O que esse rapaz faz? Ele está apresentando o programa e fazendo a matéria do portal e fazendo a produção do próximo programa. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Ô, Edu, eu aproveito também para te mandar um abraço aqui. E depois que eu escrevi isso, alguns colegas vieram falar comigo. Pô, o Edu é um cara sensacional, saudades do Edu. Um desses colegas é o Heitor Esmeriz, nosso companheiro do Globoesporte.com, um grande amigo meu, do Antônio Lupe, de todos nós. Amigão. O Heitor é setorista da Ponte, está acompanhando a gente. E é legal, né, Edu? Porque a família Esmeriz é uma família que está totalmente ligada também, não só o futebol, mas o rádio, né? O Pereira Esmeriz trabalhou, inclusive... Eu trabalhei com ele. Você trabalhou com o Pereira Esmeriz? 83 aqui nesse prefixo, era educador lá na General Osório. Pereira Esmeriz ficava com um gravadorzinho, rapaz, ficava na Band de São Paulo e tinha que gravar as notícias, depois ir na máquina de datilografia e ficava ali datilografando, e na nossa jornada era comentarista.
Eu tive essa honra grande, Pérez Meris, e lá na prefeitura eu trabalhei com a irmã do Heitor. É irmã, deve ser irmã. A Cláudia Esmeriz, olha aí, que é uma grande ambientalista, já se aposentou. Mas eu convivi com ela, fez um grande trabalho na área do meio ambiente. É uma família consagrada. E o Heitor brilhando. Eu brinco com ele, maior internauta da macaca. Né? Ele é. E o Fernando Esmeriz também atuou como repórter. Fernando Esmeriz, hoje o cartório eleitoral, pô. Pelo amor de Deus. Eu não trabalhei com o Heitor, mas eu trabalhei com o André Esmeriz. Se eu não estiver enganado, o André é o caçula. É o caçula. E eu trabalhei com o Fernando na cultura. Nossa, é muita honra, gente. Muito obrigado pelo carinho, família viu? Sensacional, que mandaram um abraço para você. Então aqui está retribuído o abraço para toda a família Esmeriz, que sempre nos acompanha e sempre tem um carinho muito grande com a Rádio Bandeirantes também, né, Edu? É uma bamba, é uma família bamba. Olha, 21h40, vamos encerrar aqui, vamos ouvir um gol de 2008, 26 de janeiro de 2008, a primeira vez que a Ponte ganhou do São Caetano no Majestoso, mas eles se enfrentavam desde 93. O que a macaca sofreu na mão do São Caetano é uma enormidade, é impressionante esse time vir aqui. Teve um jogo que com 3 minutos de partida já estava 2-0 para o São Caetano. Vamos lá, o gol é do Vanderlei, na época tinha 19 anos, depois como terminou o Paulistão 2008, disputou um pouquinho da Série B e foi vendido para o Cruzeiro. Vamos lá, a narração, claro, é do Batista, né? Ponte e São Caetano, janeiro de 2008, encerrando nosso Concentração. Dominou o Renato, penetrou, lá vai a Ponte, pé canhoto, bateu, Vanderlei bateu, é gol! Gol da Ponte! A Ponte tem que fazer o terceiro no início do segundo tempo, para que a coisa fique mais tranquila. E fez a Ponte, até parece que estava ouvindo o Tigrão no vestiário. Jogada trabalhada pela esquerda, cruzamento para Vanderlei, que apareceu no meio da zaga. O Luiz até que tentou arriscar o canto e não deu. O Vanderlei foi para a rede, marca o terceiro gol e dá um bico no tabu aqui no Majestoso. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Time no gramado, tô ligado a cada lance, a cada instante.
futebol é com a Bandeirantes. Laia, 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 la, la, laia, Bandeirantes. La, laia, 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 la. Futebol. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é com a Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Jornada Bandeirantes. Campeonato Paulista 2021. A Macaca buscando a reabilitação depois de tropeçar para o Bragantino na última rodada. A bola rola dentro de instantes do Anacleto Campanella em São Caetano do Sul. Aumente o volume do seu rádio, porque eu estou anunciando o maior show do rádio campineiro. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. A Bandeirantes entra em campo nesta quinta-feira, 22 de abril de 2021, para levar a você, torcedor ouvinte em todo o Brasil, a emoção do futebol pelo rádio. É mais emoção pra você. Muito mais emoção em futebol da Bam Bam Bam. Sétima rodada do Campeonato Paulista de Futebol. A Ponte Preta visita o São Caetano para continuar brigando pela classificação. É dia de Macaca em campo, noite de Ponte Preta. E se tem Ponte Preta em campo, tem microfone Bandeirantes ligado. Eu sou Bandeirante. Eu também. Com muito orgulho. Há 3 anos, graças a Deus. Com muito amor. Girando a equipe de Carlos Batista. A partir de agora falamos em nome de Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando a sua vida. Acesse contabilcb.com.br. E o primeiro destaque é da Ponte Preta. Direto do vestiário alvinegro, o vestiário da paixão, o vestiário da torcida que tem o amor mais antigo do futebol brasileiro. Chegando com as últimas da Macaca, repórter Antônio Lupe. Fala, Lupe! Tudo bem, Júlio? Boa noite, um grande abraço para você e para todo mundo que acompanha a Rádio Bandeirantes. O duelo contra o São Caetano é o 7º jogo da Ponte Preta, fora do Moisés Lucarelli. A Macaca precisa de um bom resultado. Primeiro, para se afastar da zona do rebaixamento na classificação geral do Campeonato Paulista. E dependendo do resultado, pode até assumir a 2ª colocação do Grupo B
do Paulistão 2021. O técnico Fábio Moreno não poderá contar com o atacante João Veras, que foi o artilheiro no duelo contra o Santos, marcando 2 gols. O camisa 9 sofreu uma lesão na coxa, um edema na coxa esquerda e foi vetado pelo departamento médico. Paulo Sérgio foi o escolhido para atuar ao lado de Niltinho e também de Moisés. No meio-campo, mais uma mudança. Barreto vai para o banco de reservas e o jovem Leonaldi, pela segunda vez na temporada, recebe a oportunidade de começar entre os titulares da Alvinegra. E agora o destaque do time do São Caetano, vivendo uma situação delicadíssima dentro do campeonato, que não vence há tantos e tantos meses, hein, Lupe? Não vence há 6 meses. O Azulão conseguiu a última vitória no dia 18 de outubro de 2020. Na Série D do Campeonato Brasileiro, venceu o Joinville pelo placar de 2-1. De lá pra cá foram 14 jogos, 11 derrotas e 3 empates, 40 gols sofridos e 4 gols marcados. O São Caetano, na última partida, ficou no empate com o São Bento no placar de 1-1 no estádio Walter Ribeiro, em Sorocaba. Jogo que marcou a estreia do atacante Walter com a camisa do Azulão. E Walter está confirmado no ataque do São Caetano e vai aí em busca da sua primeira vitória no Paulistão para fugir da última colocação na classificação geral do estadual. Comentaristas bandeirantes escalados para o compromisso da Macaca contra o São Caetano, 10h15 é o horário do jogo. Já já a bola vai rolar em São Caetano do Sul pela 7ª rodada do Campeonato Paulista. Carlos Henrique, qual é o primeiro destaque do comentarista que bate pesado? Boa noite para você, CH. Boa noite, meu caro Júlio Nascimento. Um grande abraço para o ouvinte inteligente da Rádio Bandeirantes. Eu estou aguardando uma reação da Ponte. Ela tem mais time, tem mais tradição e ela tem que fazer o aspecto teórico se concretizar na partida, com atitude, com organização e com intensidade. Vai ser um jogo pesado, principalmente pelo desespero do time da casa. E tomara que essa opção de Paulo Sérgio na frente funcione. Eu estou desconfiado. Gosto da entrada do Leonaldi no meio campo. Acredito que o garoto tem tudo para dar certo como segundo volante da Ponte. Repito, partida difícil pelo desespero do São Caetano e pela instabilidade ainda da Ponte no Paulistão 2021. Greg Zorzin, qual é o primeiro destaque do comentarista que tem análise técnica da Bandeirantes? Um abraço para você, Greg. Um abraço para você também, Júlio. Um abraço para o amigo ligado na Bandeirantes. Olha, é um jogo difícil, né? O Campeonato Paulista é sempre muito complicado. São Caetano vem aí com o Walter, que é um jogador perigoso. A Ponte tem que estar muito atenta. Claro que o São Caetano vem fazendo um campeonato ruim, mas sempre querendo engatar aí uma boa vitória para sair de vez lá de baixo. Não é o dia. A Ponte precisa ter organização e concentração. A palavra-chave para o jogo hoje é concentração. A Ponte já viu que enfrentar esses times aí, e se não estiver concentrado, acaba sendo derrotado. Foi aquilo que aconteceu lá contra o Criciúma na Copa do Brasil. Agora, é outra história, é outro jogo. Para mim, na minha opinião, a Ponte está bem escalada. Tomara que o Leonaldi faça um grande jogo. Tomara que o Paulo Sérgio ache o seu melhor futebol e que Niltinho e Moisés também possam fazer um grande jogo e a Ponte trazer 3 pontos, Júlio. Eu digo, repito, 3 pontos. Fundamental importância na noite de hoje. E nós da equipe de Carlos Batista queremos que você, torcedor ouvinte, continue sendo melhor informado sobre o futebol campineiro. Chegando com o destaque do Guarani, que joga amanhã contra o Palmeiras. Alô, alô, fala Marcos Luiz. Oi, Júlio, um abraço para você e para o amigo da Rádio Bandeirantes também. Amanhã tem Guarani e Palmeiras no estádio Brinco de Ouro às 8 horas da noite. Técnico Alan Al já levou a delegação para concentração. Se quiser, poderá mandar a campo a mesma equipe que venceu a Ferroviária por 2-1. Ainda sem Regis, jogador que está se recuperando da dengue. Ótimo trabalho e boa transmissão, hein, Júlio? Obrigado, Marquinhos. Forte abraço para você.
e no plantão de esportes da Bandeirantes, no coração da Rádio Bandeirantes, para informar tudo do futebol brasileiro. Ele está chegando. Alô, boa noite, Edu Pinheiro. Meu grande amigo Júlio Nascimento, amigo do Sérgio. O Sérgio também gosta muito de você, hein? A todos da nossa equipe, um grande abraço. Aos nossos queridos ouvintes, muito obrigado pelo carinho. O nosso WhatsApp é o 97102-1493, hein? 97102-1493. Por favor, mande o seu nome, o seu bairro, durante a transmissão, no Giro do Placar, às 5 e 5 minutos. Eu vou falar com muito prazer o nome e sua cidade também, tá bom? Olha, deixa eu ver aqui, teve jogo pela Libertadores, rapaz, realmente o Lupe tem razão, o Fred marcou mesmo, viu? Aliás, o Fred empatou, rapaz, no Maracanã, Fluminense e River Plate da Argentina. O Montiel de pênalti, 1-0 River, e o Fred empatou. Final Fluminense 1, River Plate também 1. Na Sul-Americana teve jogo, teve brasileiro. Red Bull Bragantino, olha que estrutura, hein? Coisa incrível, bem no Paulistão, e começa muito bem a Sul-Americana, equipe de Bragança. Terminado, Red Bull Bragantino 2, Deportes Lima, o Tolima da Colômbia 1, então 2-1 venceu aí o Bragantino, gols de Castrijon e o Ítalo, né? Bom Ítalo marcando aí, Mosqueira de pênalti no finalzinho, nos acréscimos, marcando para a equipe do Tolima. Deixa eu ver o que mais aqui também. Em termos de Sul-Americano, o Grêmio ganhou. Lá na Arena Grêmio 2, La Equidad da Colômbia 1. 2-1 vitória do Grêmio. O Grêmio que não foi para a Libertadores, mas foi aí para a Sul-Americana. Então, Red Bull e Grêmio venceram na Sul-Americana. Fluminense empatou na Libertadores, lá no Maracanã, tá bom? É isso aí. Bom, e o Corinthians jogando, hein? Nesse momento o Corinthians na Sul-Americana jogando, mas com o River Plate, mas no Paraguai. Jogando em Assunção, primeiro tempo, River Plate 0, Corinthians também 0. Olha, trabalhos técnicos do incrível Joelcio Cardoso, Alexandre Almeida, Sérgio Ricardo, Gil Kleber e Gilberto Sufi no ar. Jornada Esportiva Bandeirante. Futebol é com a Bandeirantes, vai, Futebol. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Precisando abastecer? Não esqueça que o mais importante e seguro para você e seu automóvel é a qualidade do combustível. Auto Posto Flamingo proporciona, além do rígido controle de qualidade, bandeira Shell. E tem mais! Você, taxista e motorista de aplicativo, cadastre-se conosco para obter preços especiais. Aceitamos todos os cartões de crédito, além do Sem Parar e Shell Box. Auto Posto Flamingo, Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Note bem, não é bandeira branca. Você, empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Júlio Nascimento. 9h57, horário oficial do Brasil, faltando aí pouco mais de 15 minutos para a bola rolar em São Caetano do Sul. Tem São Caetano e Ponte Preta, é o Paulistão 2021 com a Bandeirantes e a Bandeirantes com você. E aumente o volume do seu rádio, porque eu estou anunciando a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. Desfraldado, preto e branco é sua cor. Ponte Preta vai pro campo.
Ponte Preta, que já está pronta e escalada pelo técnico Fábio Moreno, vai a campo com um Igor Vinhas no gol. Na direita com a 22, Apodi. Na zaga, 3, Luizão e 4, Juan Renato. E na esquerda com a 16, Yuri. No meio-campo, 5, Dauan. 18, Leonaldi e 10, Camilo. No ataque, com a 7, Niltinho, 9, Paulo Sérgio e 21, Moisés. Repetindo a escalação da Macaca: 1, Igor Vinhas, 22, Apodi, 3, Luizão, 4, Juan Renato, 16, Yuri, 5, Dauan, 18, Leonaldi, 10, Camilo, 7, Niltinho, 9, Paulo Sérgio, 21, Moisés. No banco, à disposição de Fábio Moreno: 12, Luan, 8, Vini Locatelli, 11, Pedrinho, 15, Marco Júnior, 19, Robinho, 20, Renan Mota, 23, Anderson, 39, Igor Maduro, 44, Ryan, 75, Barreto, 90, Bruno Michel e 98, Thales. Bandeirantes! 4 de dezembro aconteceu aquele fato que marcou a nossa história. Foi nessa data que pujante ele nasceu, um clube já predestinado para a glória. O São Caetano também já está pronto e escalado pelo técnico Paulinho McLaren. Com camisa de número 1 no gol, Luiz. Na direita com a 2, Charles. Na zaga, 3, Polidoro e 4, Caetano. Na lateral esquerda com a 16, Daciel. No meio-campo, 5, Brás, 8, Neto e 10, Gui Castro. No ataque, 17, Luizinho, 18, Walter e 11, Emerson Lima. Repetindo a escalação do azulão: 1, Luiz, 2, Charles, 3, Polidoro, 4, Caetano, 16, Daciel, 5, Brás, 8, Neto, 10, Gui Castro, 17, Luizinho, 18, Walter e 11, Emerson Lima. No banco, à disposição de McLaren: 12, Luiz Augusto, 13, Carlos Alexandre, 14, Diego Cardoso, 15, Fernandinho Júnior, 19, João Gurgel, 20, Luiz Felipe, 22, Renan, 23, William, 24, Pira, 25, Marcinho, 26, Felipe Carvalho e 27, Gabriel Rato. Arbitragem do jogo. Apita o jogo Adriano de Assis Miranda. Adriano de Assis Miranda é o dono do apito na partida entre São Caetano e Ponte Preta. A assistente de número 1 é a Fabrini Bevilacqua Costa. E o assistente de número 2, Daniel Luiz Marques. No VAR, José Cláudio Rocha Filho. Tem futebol na Bam Bam Bam. Novidade Brasitone para você. Procurando produtos de informática e atendimento profissional? Venha para Brasitone. Há 70 anos atendendo Campinas e região. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais: e-mail brasitone@brasitone.com.br, telefone 19 3202 4000. Acesse nosso site brasitone.com.br e aproveite os preços especiais com a opção de retirar em nossa loja. Brasitone, a solução mais próxima de você. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. E agora, na Rádio Bandeirantes, a opinião do comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Torcedores da Ponte, amigos da Bandeirantes, eu tô torcendo muito para que a Ponte possa se reerguer depois do que aconteceu em Bragança Paulista. Seja um time mais intenso, um time que tenha disposição para jogar futebol. Você tem que ter organização, você tem que ter leitura tática, você tem que ter desempenho, você tem que levar para o jogo uma maneira de jogar que combine e aniquile e anule as principais jogadas do adversário, mas você tem que ter uma imposição, pelo menos, de vontade e de disposição. Se não tiver isso, se o time não correr, na linguagem popular, fica difícil. E foi o que a Ponte não fez. Eu não estou discutindo em Bragança a qualidade técnica dos times. Eu estou falando de disposição e de vontade de jogar futebol. E a Ponte que não pense que ela vai chegar em São Caetano
porque o time da casa tem 2 pontos e vai passar o trator em cima. Pode até passar o trator porque tem condição técnica para isso. Mas para acontecer, o time precisa correr, tem que ter disposição, dividir a cada jogada, ter entrega com e sem a bola. Com a bola tem que jogar futebol, com desenvoltura, procurando o gol adversário, sendo intenso o jogo inteiro. É assim que você respeita o adversário, tentando jogar sempre melhor que ele, tendo mais vontade que o adversário, sendo mais atento e mais concentrado que o adversário. É assim que você vence uma partida de futebol. E a Ponte tem demonstrado nas últimas partidas mais um time desorganizado, sem vontade, sem concentração, do que um time organizado, um time que combine com a história, a tradição, o tamanho da cidade, o tamanho do clube. Então eu espero que a derrota em Bragança Paulista tenha servido para muitos jogadores aí pensarem um pouco na vida. Pensar o que significa jogar um paulista da Série A1 com a camisa da Ponte. Eu espero sinceramente, porque tem jogador aí que está encostadão. Tem jogador aí que não está entendendo o tamanho da responsabilidade que é jogar na Ponte no Campeonato Paulista da Série A1. Não está entendendo. Então vamos ver hoje, eu desejo que o time tenha desenvoltura, que esteja concentrado e que vença o jogo, que tem capacidade para isso. Para isso acontecer na parte técnica, a primeira coisa que tem que acontecer é o Leonaldo entrar bem. Porque se ele entrar com medo, inseguro, como o Dauan é um primeiro volante mais de marcação, a Ponte no meio campo vai ficar sem desenvoltura. Outra coisa que tem que acontecer, o Yuri tem que jogar acordado, não só apoiando, como também defendendo. Outra coisa que tem que acontecer, saída de bola mais rápida. Se o São Caetano subir a marcação, que a Ponte tenha sabedoria de colocar em alguns momentos a bola no chão, e em alguns momentos ela dá um bico para frente, joga a bola para o adversário, vem para trás e marca. Porque aquele nheco-nheco de saída de bola, tem hora que é possível fazer, tem hora que não. Então, eu espero que o Fabinho não pode ser que nem o Fernando Diniz. Fernando Diniz no São Paulo, independente do que acontecia, independente da circunstância, ele berrava na beira do gramado. Eu quero que faça do meu jeito, nem que perca a bola. Eu não concordo com isso. E o que a Ponte fez em Bragança foi exatamente isso. Tentou cumprir o conceito do treinador, não o que pedia a partida. Então o Fabinho errou feio. Errou do jeito que o time jogou, errou nas substituições, errou em tudo, como o time dele errou também. Não perdeu sozinho, todos perderam lá, em todos os sentidos. Então eu estou desejando que contra o São Caetano, a Ponte seja tudo que ela não foi contra a equipe de Bragança Paulista. Um time organizado, tocando a bola direitinho, intenso, com garra e disposição, porque aí, bola por bola, tem todas as condições de vencer a equipe dirigida pelo Paulinho McLaren. E você, Gleger? O que você está aguardando, esperando da Ponte São Caetano nesse jogo que começa hoje e só termina amanhã, meu amigo? Exatamente, CH. Começa hoje, só termina amanhã. Mas vamos lá. A serviço do rádio. Olha, CH, eu também tô ansioso para ver essa Ponte melhor. Expectativa de uma primeira linha sólida. Expectativa de um meio de campo que tenha organização. A entrada do Leonaldo dá um pouco mais de ofensividade a esse time. É um jogador que sai, é um jogador que consegue encostar ali nos homens de frente. É um jogador inteligente, né? Que em momentos da linha alta ele tem a percepção de marcar a saída da bola, marcar a origem, onde nasce as jogadas do time adversário. O Leonaldo tem essa percepção. Eu acho que o Fabinho muda, né, um pouco a característica do time com a entrada desse menino. Com o Barreto, a gente via uma Ponte com 2 volantes, o Dauan saindo muito pouco, né, muito tímido, e o Barreto ali plantado, fazendo a recomposição, protegendo a primeira linha, protegendo a linha dos zagueiros. E agora, com a entrada do Leonaldo, o Dauan deve vir fazer esse papel para se segurar ali, né, na proteção, e libera um pouco mais para que ele possa encostar lá no Camilo, no Paulo Sérgio, que são homens que estão ali à sua frente. Eu espero uma Ponte Preta com personalidade. E em momentos ruins do jogo, seu Camilo, seu Apodi,
seu Paulo Sérgio, chama a responsabilidade. Tá faltando isso no time da Ponte. Lá em Bragança Paulista, claro, o time do Bragantino é infinitamente superior a esse mesmo do São Caetano que a Ponte enfrenta hoje, mas faltou personalidade, faltou responsabilidade, principalmente desses jogadores que eu acabei de citar, jogadores experientes, jogadores que é a referência desses meninos. Então, acho que está faltando um pouco disso também para a Ponte, um pouco de responsabilidade. CH disse muito bem, os caras não sabem a grandeza desse time, aparentemente. Então tomara que o Fabinho tenha dado um puxão de orelha e consiga fazer esse time jogar. Nós vimos uma Ponte Preta contra o Santos, agressiva, jogando para cima, independente do adversário que estava enfrentando, marcando linha alta, em alguns momentos linha média. É isso que tem que ter, essa consistência. Tanto na hora de marcar, tanto na hora de subir a linha, quanto de baixar. Tem que ter essa consistência. O time dentro da partida precisa disso. Vai enfrentar um time cheio de problemas, um time que ainda não venceu, né, que está tentando aí, buscando alguma coisa dentro da competição, mas não pode dar campo para esse time. Não pode dar campo, não pode deixar o São Caetano gostar do jogo. Ah, mas o São Caetano está jogando em seus domínios. Não me interessa. A qualidade técnica é que prevalece. Então, se impor com responsabilidade e concentração. Esse, para mim, é o nome do jogo de hoje. Júlio Nascimento. Gleger Zorzin, Carlos Henrique, o bate pesado, as análises da Rádio Bandeirantes para Ponte Preta e São Caetano. Em 5 minutos a bola vai rolar no Anacleto Campanella. Já mais um giro com os resultados pelo Brasil com Edu Pinheiro, mas antes mais informações da Macaca. E o povo quer saber, Antônio Lupe, quando o Renatinho estará à disposição da Ponte? O Renatinho já está inscrito no Campeonato Paulista, foi inscrito na última terça-feira, mas ainda passa por um trabalho visando aí o melhor da sua parte física, um recondicionamento físico. Renatinho não atua desde o dia 2 de dezembro de 2020, quando ainda estava atuando no futebol chinês. Pela programação, ele deve ser relacionado para o jogo contra o Ituano, uma partida antes do derby, e no derby também deve ficar à disposição no clássico contra o Guarani, na penúltima rodada do Campeonato Paulista. Lembrando que a Ponte ainda tem pela frente Inter de Limeira, tem também a equipe do Mirassol, Ituano, o derby e também o jogo contra a equipe do Palmeiras. Então a expectativa é essa, que o Renatinho deve ficar à disposição na partida contra o Ituano, Júlio. E torcedor também quer saber sobre reforços. Para quem vai a última vaga do Paulistão na Macaca, hein, Lupe? A última vaga do Campeonato Paulista da Ponte já tem dono. Era para ele ter chegado hoje em Campinas, mas testou positivo para a Covid-19. O lateral direito Felipe Albuquerque, que pertence ao Grêmio. A negociação já está concretizada, está tudo certo. O fato do jogador ter testado positivo não interfere em nada. A Ponte vai tratar todas as questões burocráticas com o jogador à distância e ele deve viajar para a cidade de Campinas no final da próxima semana, e aí fica à disposição do técnico Fábio Moreno. Por enquanto ele está cumprindo em isolamento, mas o Felipe Albuquerque, lateral direito, será o último jogador na lista de inscrição da Macaca, lista que tem que ser preenchida até o dia 30 de abril. Alô, Rodolfo Leme, alô, Vitor Hugo Fernandes, alô, Samuca Fidelis, torcedor Ponte Pretano já vai ligando na Bandeirantes, na expectativa do duelo da Macaca contra o São Caetano. E o goleiro Ivan Quaresma, por onde anda Ivan Quaresma? Ivan Quaresma está participando normalmente dos treinamentos, tanto no CT do Jardim Olina, quanto no estádio Moisés Lucarelli. Fase final de recuperação, hoje inclusive vi alguns trabalhos do Betão com o Ivan. O Ivan acabou colocando em suas redes sociais e trabalhos mais fortes. Então o Ivan, em breve, ainda sem data, deve retornar. Mas o Ivan só deve atuar pela Ponte Preta na Série B do Campeonato Brasileiro, mas é sempre bom deixar registrado. Ivan pode ser negociado a qualquer momento, Júlio. Olha, rapaz, estou acompanhando aqui os últimos aquecimentos de Ponte São Caetano, o pique do Walter, hein? Passos curtos, passos curtos, passos curtos. Mas não pode deixar o homem livre não, senão ele coloca pra dentro, viu? Walter, oportunista demais, é o grande destaque desse time do São Caetano que enfrenta a Ponte daqui a pouco. Edu Pinheiro, pro torcedor participar, como é que pode fazer aqui na Jornada Esportiva da Bandeirantes, Edu? Aliás, excelente a sua intervenção. Na abertura, esqueci de falar aqui do pessoal da Pontato, o Carlos do Tancredão, o Carlos Matozinho. Edu, você tem que entrevistar o volante Silvio, anos 80, né? Silvio tem um bar em Viradouro.
É, o Silvio, rapaz, olha, o volante jogou muito tempo na Ponte. O Marcel do Canadá sempre acompanhando. O Charutinho, alô Charutinho do Parque São Quirino. Hoje ele não está na companhia do Fora de Esquadro, mas deixou registrado aqui. O Vitor Hugo do Jardim Flamboyant, o André Vanderlei, lá de João Pessoa, na Paraíba, mandando um abraço para o Oswaldo Tanaka e o Bruno Michel. O nosso muito obrigado. O nosso WhatsApp é o 97102 1493. E a TV falou agora. Edu. E vamos lá. Isso, rapidinho. Paulinho McLaren, técnico do São Caetano, fala a respeito dessa partida contra a Macaca. São Caetano que vai em busca da primeira vitória. Professor Daniel. O Walter, por si só, o nome dele, o histórico dele representa muito pra gente, né? O Walter teve uma capacidade muito grande de entender o momento do São Caetano, vem aqui, tá feliz em fazer e até dispensa comentário. A gente ele tem um perfil diferente daquele meu, ele é um jogador que consegue jogar mais vertical do que às vezes parece, faz um bom jogo apoiado ali na frente, nos facilita a aproximação e a gente espera muito dele, porque ele fala muito isso, né? Que ele quer dar muito mais pra gente. Então estou contente com ele aqui. Eu espero que ele faça um grande jogo, assim como o São Caetano, e nos leve à vitória. Paulo César Vieira Rosa, o Paulinho McLaren, ele que gosta muito do cantor Daniel, falou aqui no microfone da Bandeirantes, Edu. Não, só para constar, a TV falou que a Ponte nunca ganhou no Anacleto Campanella, né? Tô mexendo aqui nos papéis aqui, viu, o Lupe e Júlio Nascimento? Sim. Eu achei uma, 2, 3, olha. A Ponte ganhou em 2004, 1-0, o gol do Marcos Vinícius, volante, e Muricy Ramalho caiu. Em 2007, a Ponte ganhou lá de 1-0, o gol de Alex Terra, que veio do Sertãozinho, mas pertenceu ao Fluminense. E nessa vitória aqui, o Giba era técnico do São Caetano e Giba caiu. E também em 2009 a Ponte ganhou lá de 2-0, gols de Márcio Mexerica e Danilo Neco. Júlio Nascimento. Edu, o Fábio Moreno também fala sobre essa partida. Princípio ali que tem no grupo, a gente vai focado em busca desse objetivo na classificação também. Esse é o Fábio Moreno que visa a classificação, lembrando que para a Ponte assumir a segunda colocação, precisa vencer por 3 ou mais gols de diferença. Júlio. 10h15. Vai começar o jogo em São Caetano, 7ª rodada do Campeonato Paulista. A partir de agora, todas as emoções do futebol para você. Atenção, Brasil, apita o árbitro, a bola está rolando no Anacleto Campanella. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone tradicional, forte. 10 vezes melhor equipe do interior. Bola solta para o time da Ponte Preta, sai jogando pelo campo de defesa com Luizão. Na ponta direita do campo de ataque, vem Luizão, rolando bola para o ataque da Macaca. Ele tenta a extensão, buscando a Podi na ponta direita, na velocidade, contra a marcação do Daciel. A bola vai embora, linha de fundo, apenas tiro de meta. A primeira investida da Macaca não deu certo com a Podi. Ligação direta do Luizão com a Podi pelo lado direito, o passe foi muito forte. A Podi até fez um sinal de positivo para o Luizão, mas o camisa 22 não conseguiu evitar a saída da bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o Luiz. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. Empresa especializada em gestão contábil há mais de 50 anos. Descomplicando a sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Macaca para o campo de ataque, Paulo Sérgio. Ele domina e entrega pelo campo de defesa. A bola soltando o comando para Juan Renato. Empurra curtinho, solta para Luizão. Luizão vem buscar jogada com Leonaldi. Leonaldi devolveu, soltou para Juan Renato pelo campo de defesa. A Ponte vai marcando a saída de bola, dominando com tranquilidade para Yuri. Yuri carrega, vem para o campo de ataque. Moisés se apresenta lá da esquerda do campo contra a marcação do primeiro. Emerson diminui o espaço dele. Yuri sai jogando curto, vem a Moisés. Moisés para Yuri. Toca pelo meio do campo, dá uma. Faz o giro, devolve pelo campo de defesa. Juan Renato. Juan Renato tem pressa, já gira a bola pela ponta direita, lateral do campo, vem com Luizão, pertinho de Paulinho McLaren, ele faz a abertura de bola para Leonaldi. Leonaldi como se fosse um lateral direito, a Podi está avançado, pedindo na extensão, prefere o toque curto, volta a bola com Luizão. Luizão faz a inversão, é da esquerda para a direita, a bola solta no comando do time da Ponte, venha com Yuri. Yuri girou, tocou lado esquerdo do campo, faz a inversão com Moisés. Moisés puxou para a linha de fundo, cruzou, a bola afastada pela defesa do São Caetano, tira dali.
Polidoro afasta, rasga, manda a bola para longe. A lateral marcada para o time da Macaca sair jogando. 2 minutos do primeiro tempo, São Caetano 0. Ponte Preta também 0. São os primeiros movimentos em São Caetano do Sul. Você acompanhando com a Bandeirantes, é a 7ª rodada. 7ª rodada do Paulistão. Você pelo YouTube. Rádio Bandeirantes Campinas, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu comentário, participe da comunidade da Rádio Bandeirantes no YouTube, crescendo a família da Bandeirantes também nas plataformas digitais. Detalhe no ar. Lance sendo checado pelo VAR, aparentemente tudo tranquilo no lance do Moisés. Macaca tem arremesso lateral. Ponte Preta pelo campo de ataque, Moisés lançado na ponta esquerda, cruzamento, afasta Polidoro, tira de cabeça, Camilo, pegou o rebote, bateu, trava a defesa do São Caetano. Escanteio para Macaca fazer a cobrança com 3 minutos, Lupe. O chute do Camilo que ficou com a sobra, a bola explodiu nas costas do Polidoro e se perdeu pela linha de fundo. É o primeiro escanteio do jogo, é para Ponte Preta. Camilo na bola. 3 minutos do primeiro tempo, Ponte Preta vem para ataque na bola parada. Camilo, autorizado. Pé direito na bola, vai levantar no centro da grande área, todo mundo na boca do gol esperando essa bola chegar no cruzamento alto do Camilo, olhando fixamente, jogada ensaiada, pintou Camilo, rolou para Moisés, para Camilo, pé direito na bola, vai tentar o cruzamento, perdeu o ângulo, foi obrigado a voltar, volta a bola com Yuri, atrás da jogada, Yuri recuou, devolveu, soltou para Camilo, pé na esquerda, vai tentar o cruzamento na cavadinha, soltou para Juan Renato, a bola desviada, afasta, tira Walter, afasta o perigo, tira dali, Dauan, pegou o rebote, entrega a bola pela ponta direita, volta a bola com o Luizão, invadiu grande área, Luizão pintou, cruzamento, afastou a defesa, voltou para Leonaldi, ajeitou, soltou para Dauan, Dauan de primeira para Yuri, pode bater pro gol, prefere o toque para Camilo, Camilo lado esquerdo do campo, levantou na boca do gol, toque de cabeça, afasta, tira o goleiro Luiz, mandando longe, goleiro Luiz na sequência, trombada com o Paulo Sérgio, o jogo tá parado, Lupe. Tá parado porque levou a pior o goleiro da equipe do São Caetano na disputa por um espaço com o Paulo Sérgio, não vi a sinalização do árbitro de falta. Foi uma dividida e por isso o árbitro acabou paralisando o lance. Nessa jogada toda, né, a Ponte fazendo uma blitz pro ataque, o que eu dou destaque é pro drible do Luizão na ponta direita, que não acertou no cruzamento, mas deixou o zagueiro do São Caetano no chão. E ficou uma reclamação de pênalti no ataque do Moisés, checado pelo VAR, que nada deu. Algum motivo de reclamação para você, Carlos Henrique? Sinceramente, não. Achei que foi um lance normal. Não achei pênalti, não. E pra você, Gleck Zorzin? Pra mim, normal, Júlio. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças com qualidade e preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. A central técnica mais técnica do Brasil, Alexandre Almeida, Joelso Cardoso, Gil Kleber. É o timaço da Bandeirantes com a operação externa de Gilberto Sufi. 5 minutos do primeiro tempo, a Macaca sai jogando pelo campo de defesa, Luizão. Ele domina, recolhe e volta a bola com o Juan Renato. Juan Renato tem Yuri aberto do lado esquerdo do campo. É pra ele, o toque vem curtinho, Yuri. De primeira para Dauan, Dauan para Yuri, Yuri para Dauan. Na ponta esquerda, Yuri se manda, vai pro campo de ataque, buscando retomar a confiança. O lateral na Macaca tenta enfiar de bola, toque errado, afasta a defesa do São Caetano, tira dali. A bola volta, reboteada para Dauan. Dauan de primeira para Moisés, em Yuri passou, Moisés segurou, tentou a cavadinha para Camilo. O toque foi muito forte, errado. Do Moisés para o Camilo, afasta a defesa do São Caetano, tira dali, vai sair jogando com tranquilidade, lado esquerdo com o Daciel. Ele tenta o levantamento para Walter, tira, o Renato sobe de cabeça, afasta o perigo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirante. 6 minutos passados no primeiro tempo, Anacleto Campanella, Campeonato Paulista segue. São Caetano 0, Ponte Preta também 0, Macaca no campo de ataque, lá vem Moisés em velocidade, Moisés invadiu grande área, vai bater, tocou para Paulo Sérgio de primeira, vai bater pro gol, trava a defesa do time do São Caetano, tira dali, afasta, tira o perigo, Caetano na investida na Macaca, confirmando 6 minutos do primeiro tempo, São Caetano 0, Ponte Preta também 0, Edu. Olha, a Sul-Americana lá no Paraguai, River Plate 0, Corinthians 0, estamos no intervalo. Um abraço para o Itamar, velha guarda da torcida jovem, Jardim Olina. Deixa eu ver quem mais aqui. O William, ele está em São Sebastião. Edu, manda um abraço para minha irmã Mariana e para o meu pai Admir, do Jardim Roseira. Se o senhor não falar, a minha irmã puxa a minha orelha. Está falado, William. Alô, Mariana, senhor Admir, um abraço para vocês, muito obrigado.
7 minutos do primeiro tempo, 0-0, São Caetano e Ponte Preta, Campeonato Paulista aqui na Bandeirantes. Vem para ataque azulão, tocou Walter no pivô na grande área contra a marcação do Luizão. O Walter habilidoso, puxou para a perna esquerda, tentou cruzamento, opa! Pediu pênalti, o Walter, árbitro deu apenas tiro de meta, segue o jogo, Lupe. E o Adriano de Assis Miranda enganou até o repórter, porque no momento do cruzamento, o Walter levantou a mão pedindo um toque de braço do Luizão. Só que o árbitro correu marcando ali o tiro de meta a favor da Ponte Preta, mas como todo lance, o lance será checado pela equipe do VAR que tem no comando José Cláudio Rocha Filho. Que milagre hoje no seu Guarizo no VAR, hein? O Guarizo ele bate cartão no árbitro de vídeo todo dia, praticamente. José Cláudio Rocha Filho, o Guarizo é outro, né? É, Rodrigo Guarizo do Amaral. Então, ele recebeu uma folga hoje. Isso, hoje o que é incomum. É incomum. Porque ele tá sempre no VAR. E vai pro VAR o Adriano, hein? Adriano de Assis Miranda foi pro VAR. E o árbitro vai, quando tem um lance que é interpretativo, ou que o VAR acha que o árbitro acertou e não tem que voltar atrás, não precisa ao menos da checagem, o lance segue. Alguém no VAR, José Cláudio Rocha Filho, acha que pelo menos o Adriano merece rever o lance para ter uma conclusão mais correta se deve ou não dar o pênalti. E é um toque no braço do Luizão na tentativa do corte. Esse é o lance que está sendo revisto pela equipe de arbitragem. Tivemos o replay aí para os comentaristas. Quero acionar os comentaristas, mas antes esperar o replay também para que o CH e o Gleger tenham uma visão mais limpa do lance. Pois não, CH, para você algum motivo de reclamação? Primeiro até precisa ver se o Walter estava em posição legal, né? E depois se houve algum toque de mão do Luizão no lance do São Caetano, CH. O Luizão está descolado do corpo. Para mim, pênalti. E para você, Gleger Zorzin? Também acho que ele vai dar o pênalti, sim, Júlio. Para mim, eu daria. Bateu no braço do Luizão, para mim, pênalti. E o Walter não estava impedido. Tá tendo alguma divergência ali do Adriano com o VAR, hein? Ele tá pedindo licença para os jogadores, quer checar com mais calma o lance, tá pedindo outro ângulo, não tá gostando desse ângulo. Uma discussão ali, tá meio bravo, Adriano de Assis Miranda, aparentemente uma discussão. Estamos esperando aqui. VAR em ação, Anacleto Campanella, atenção para a torcida Ponte Pretana, porque nesse momento é uma checagem de pênalti pró São Caetano. E pelo debate, está havendo um debate ali, né, do Adriano com o José Cláudio. E agora sim vai tomar a decisão o árbitro central da partida. A gente tem a imagem da televisão aqui, a gente consegue perceber que no canto direito, um dos auxiliares do VAR está conversando bastante com o Adriano. E ele vai tomar a decisão agora. Fez até o sinal da cruz, o Lupe. Está pedindo proteção para a decisão dele. Deu tiro de meta. Tiro de meta? Deu tiro de meta. Ele apontou para a grande área, mas segue o jogo. Então, nada para o Adriano de Assis Miranda, segue o jogo, 0-0 é tiro de meta. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 10 minutos do primeiro tempo, Anacleto Campanella em São Caetano, Campeonato Paulista segue. São Caetano 0, Ponte Preta também 0. Olha o seguinte, Edu, também estou na Band, Valmir de Balinhos, vai Macaca. Olha, o Red Bull Bragantino estreou com vitória na Sul-Americana em Bragança. Bragantino 2, Tolima da Colômbia 1, gols de Castrilho contra e Ítalo. Bandeirantes. 10 minutos do primeiro tempo, Ponte Preta vem para o campo de ataque, bola solta no comando para Moisés. Moisés girou, tocou na grande área, nas mãos de Luiz. Tentou cruzamento, buscava o Dauan. Estava dando uma de centroavante nas mãos do goleiro do São Caetano. Ponte Preta tenta se defender agora no ataque do São Caetano. O jogo está parado, falta marcada, a falta do Leonardo, Lupe. E a falta foi em cima do camisa número 11, o Emerson Lima, atacante da equipe do São Caetano. E só um detalhe do VAR, foi a primeira vez que eu vi que o árbitro, antes de tomar a decisão, fez ali em nome do pai e pediu ali a bênção divina para que ele tivesse tomado a decisão certa. Ele apontou para a área, por algum momento até pensei que ele fosse dar o pênalti, mas quando ele vai mudar a decisão, ele tem que correr em direção à área, né? Por isso que o Lupe cravou que não seria pênalti, eu fiquei na dúvida e o árbitro não entendeu como pênalti. Hora de opinião aqui na Rádio Bandeirantes, Carlos Henrique, o bate pesado. Temos 11 do primeiro tempo, 0-0, CH.
Ponte Preta no campo de ataque. O Paulo Sérgio tentava o domínio, afasta o perigo, tira dali. A bola volta para o São Caetano, recupera, tenta o contra-ataque. Bola solta pela ponta esquerda, vem dominando o Neto. Neto tentou o giro buscando o Walter, mas nunca que o Walter vai atrás dessa bola. Esquece, Neto. Muito forte, fora do alcance do Walter. A bola vai sendo em lateral apenas, arremesso manual marcado para o time da Ponte. Pois não, CH? Olha, a Ponte tem uma rotação de início de jogo interessante. Ela tomou a rédea da partida, teve as melhores oportunidades. O São Caetano na marcação dá espaço, a Ponte pode sair jogando. Não é que é uma superioridade gigantesca, mas a Ponte nesse momento está um pouco melhor que o São Caetano. O jogo começa interessante, Júlio. Ponte Preta vem para o campo de ataque, bola solta no comando do lado esquerdo, sempre com Moisés, na velocidade Moisés, puxa para o fundo, jogada individual, tentou fazer a finta para cima do Charles, afasta a marcação do São Caetano, tira dali, a bola volta para Azulão pelo campo de defesa, domina Charles, ele manda a bola para o campo de ataque, Juan Renato, com o peito, empurrou para Dauan, para Camilo, para Dauan, vai bater pro gol, ameaçou, tocou para Camilo, lá vem Ponte, Camilo bateu para fora, triangulação da macaca, Dauan adiantado, Camilo tentou finalizar para fora, Lupe. Depois de um giro de corpo, um drible no ar do Niltinho, que acionou o Camilo de fora da área, mandou um chute de perna direita, sem direção, tiro de meta para o goleiro Luiz. Gleger Zorzinho, análise técnica da Bandeirantes, 13 minutos do primeiro tempo e o jogo, Gleger. Olha, Júlio, eu tô gostando da Ponte Preta e assim, ó, um detalhe importante é que para abrir o corredor ali pro Apodi, o Niltinho em alguns momentos vem por dentro. Inclusive nesse lance aí, né? Ele recebe ali na entrada da grande área, faz uma bela jogada e arruma para o Camilo. É interessante essa movimentação para você atrair a marcação e abrir o espaço. E outro detalhe é que os zagueiros que estão iniciando as jogadas estão fazendo umas diagonais interessantes que está pegando aí o São Caetano desprevenido. É importante a Ponte manter esse ritmo que a qualquer momento pode abrir o placar. Atenção, ele está ouvindo, hein? Ele está ligado, ele está acompanhando, cornetando, vigiando o chefe dos Nascimentos. Alô, Joel Nascimento, papai ligado na Bandeirantes. E vem São Caetano para o campo de ataque. Walter tenta domínio, afasta a marcação da Ponte, tira dali. Rebote, Walter, sempre ele. Dominou, girou para Charles na ponta direita, passou pedindo. A Emerson, linha de fundo, vai tentar o cruzamento. Luizinho, chega a defesa da Ponte Preta, vem no combate, afasta, coloca a bola para a lateral. Marcação dupla para cima do jogador do time do São Caetano, Luizinho. Arremesso manual marcado para Zunão, vem na movimentação lado direito do campo, levantamento para Walter. Juan Renato sobe de cabeça, manda a bola para escanteio. Escanteio, São Caetano, e o Walter tá bravo, hein, Lupi? Tá bravo o camisa número 18, o atacante Walter, principal nome da equipe do São Caetano, que agora tem escanteio. É o primeiro escanteio para o São Caetano na partida. Camisa 8, Neto na bola. Atenção, escanteio marcado pelo time do São Caetano, fazer a cobrança, preocupação defensiva para Ponte. Muvuca na grande área, Adriano de Assis Miranda já foi conversar com todo mundo, não quero ninguém segurando ninguém. Escanteio marcado, Azulão no ataque, Ponte se defende. Neto, autorizado, levantou a marca do pênalti, subiu de cabeça, Polidoro não consegue direcionar a bola. Walter pega o rebote, fica com ela lá do esquerdo do campo, Walter vai puxar para a linha de fundo contra a marcação de dois jogadores. Lá vem Walter, é difícil tomar dele. Chega na marcação, Niltinho, para ficar com ela. Afasta o perigo, tira dali, coloca da rua para correr. A Podi chegava na bola, vem na velocidade, manda a bola para longe. Emerson, manda a bola para a lateral, remessa manual marcado para o time da Ponte fazer a cobrança. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool 70%, pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, de banho e muito mais. Com disque entregas, o WhatsApp é 99947-1980. São Caetano vem para ataque, domina pela ponta direita, foi pro solo, Charles recebe a falta, o jogador do time do Azulão, é falta. Jogo parado, vem São Caetano para ataque, Lupe. A falta foi em cima do Gui Castro, camisa número 10. A falta do Yuri, que está pendurado. Se receber cartão amarelo, fica fora da próxima partida da Macaca, que acontece contra a Inter de Limeira. Falta na intermediária, um pouquinho para o lado direito. É bola perigosa que vem para a área do Igor Vinhas. Atenção, bola parada agora para São Caetano, 16 minutos do primeiro tempo, 0-0 na Cleto em São Caetano do Sul. Tudo igual por enquanto, a Ponte Preta vai empatando, somando um ponto na tabela de classificação. São Caetano não vence há 6 meses, situação desesperada no campeonato. Autorizado, vem bola direta, espalma Vinhas, voltou, rebote, Polidoro bateu na casinha. Gol! 1 a
São Caetano! Dia 4 de dezembro. Caetano, número 4, na marca dos 17 minutos do primeiro tempo. Uma bomba na bola parada, um veneno tremendo. O Igor Vinhas defendeu com a mão esquerda, a bola bateu na trave e voltou na pequena área para o Caetano. Com o pé direito, mandar para o fundo da casinha da Ponte Preta. Caetano, zagueirão Caetano com toda a liberdade do mundo, manda a bola para o fundo da casinha. O São Caetano abre o placar no Anacleto Campanella, faz 1-0 azulão para cima da Macaca. E o detalhe do gol na Bandeirantes é seu, Antônio Lupi. Chute muito forte do Charles, camisa número 2. Na falta cobrada, ela ainda quicou na grama na frente do Igor Vinhas, que rebateu. A bola ainda pegou na trave e sobrou nos pés do Caetano, zagueiro livre de marcação, que só teve o trabalho de empurrar para a rede. Caetano, camisa número 4, marca o primeiro gol dele no Campeonato Paulista, o primeiro do São Caetano no jogo. Tá no placar do Anacleto Campanella, São Caetano 1, Ponte 0. Pane geral na defesa da Ponte Preta, todo mundo ficou olhando o CH e o Caetano aproveitou, marcou 1-0, Carlos Henrique. Barreira mal formada, goleiro falha do lance e no rebote ninguém para pegar a bola de um zagueiro lento. Aí fica complicado, né? Falha de um goleiro intranquilo. Aliás, falhou em Bragança e hoje falha de novo o seu Igor Vinhas. Greg Azorzinho, quero saber de você, 1-0 São Caetano e sobre a participação do Igor Vinhas no lance do gol do Caetano, Greg. Não dá para negar que foi uma batida muito violenta, a bola pega no chão antes, mas ele tem que chegar firme, fez o movimento errado. Essas bolas de segurança você tem que ir com as duas mãos, ele vai com apenas a mão de baixo, a bola acaba tocando em sua mão e não ganha força suficiente, pega na trave e sobra no pé. Falhou o Igor Vinhas, uma falha técnica. Se ele vai com as duas mãos, ele colocaria para fora. Na minha opinião, pelo posicionamento da falta, Júlio, ele achou que ia haver um cruzamento. Aí também o posicionamento é diferente, estava muito aberto o canto, uma bela batida, mas ele falha duas vezes. No posicionamento dele antes da batida e após a batida ele teria que ter feito um movimento com as duas mãos e acabou ocasionando o gol do São Caetano. Entregue a sua declaração do imposto de renda no prazo de forma segura e rápida com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando a sua vida. Confira mais informações no site contabilcb.com.br. 19:20 do primeiro tempo, precisa de calma, Ponte Preta já começando a dar sinais que o emocional começou a ficar desestabilizado. O São Caetano tenta aproveitar. Lançamento para o campo de ataque buscando o Walter. Chega Juan Renato, afasta o perigo, sai jogando errado. A bola fica com o Luizinho. Dominou pela ponta esquerda, entregou, soltou no meio. Vem para o campo de ataque. Emerson girou na ponta direita para a chegada do Charles. Charles cruzou para Walter de cabeça. Passa por ele, passa por todo mundo. Vai sobrando o campo de sair jogando lá pelo campo de defesa da Macaca, lateral direita do campo. O tempo passa. Meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 20 minutos passados do primeiro tempo, 20 minutos no Anacleto Campanella, é Campeonato Paulista. São Caetano 1, marcou Caetano. Ponte Preta 0. Olha, a Libertadores lá no Maracanã encerrado, Fluminense 1, River Plate também 1. Olha, o Felipe Gervasoni, ele está no Jardim Garcia, está com a namorada, a Rebeca Mota. Ele disse aqui, antes do São Caetano marcar, disse, seu Edu, fale aí, por favor, vai ser 2-0 para o São Caetano. Aqui é democrático, sim, está registrado, diria Leandro Bolis. 20 minutos do primeiro tempo, 1-0. São Caetano vai vencendo o jogo em São Caetano do Sul. A bola volta para a Ponte Preta. Igor Vinhas sai jogando com o Luizão, lateral direita do campo de defesa. Luizão domina, encara a marcação do Walter. O Walter vai girando, apenas cercando. O time da Ponte Preta tenta sair jogando. Bola solta com o Renato. O Renato de primeira para Yuri. Yuri jogando centralizado. Tem Leonardo. Leonardo fica impaciente. Yuri segura, domina, para, pensa. Procura opção. Chega Moisés. Vem para o combate. Moisés dominou, girou. Luizão tá aberto pela ponta direita. Vai tentar forçar o lançamento buscando a ponte. Chega de cabeça, faz a finta para afastar o lateral esquerdo do time do São Caetano, coloca a bola para fora, é o lateral. Apodi vem na movimentação, 1-0, São Caetano vai batendo o time da Ponte, 1-0 no Anacleto Campanella. São Caetano não vence há 6 meses, mas vai vencendo parcialmente aqui. Lá vem a Ponte, Camilo lançou da grande área para Paulo Sérgio, não pegou, voltou, é para Moisés, invadiu grande área, Moisés contra o primeiro, sem espaço, obrigado a voltar, deu para Yuri, cavou na grande área, Yuri para Camilo, nas mãos
longe, Luiz fica com ela, o goleiro do São Caetano. Cruzamento muito alto do Yuri, que ficou com a sobra depois do passe do Moisés e jogou a bola nas mãos do Luiz. O Camilo estava por ali, mas não conseguiria fazer o cabeceio. E o São Caetano tenta ser jogando bola solta pela ponta esquerda com Emerson Lima. Faz a finta, recebe a falta. O jogo está parado, falta marcada, falta pelo campo de defesa do São Caetano. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo. Variedade de peças originais e de reposição para veículos nacionais importados. rochaautopeças.com.br. É a Bandeirantes no Campeonato Paulista, acompanhando Ponte Preta e São Caetano, 1-0, gol marcado pelo Caetano para Azulão. A bola volta para Macaca, pega no contra-ataque, Nildinho tenta arrancada, ele perde a bola, recupera o São Caetano com o Neto, Neto entrega de primeira pela metade do campo, solta a bola com o Brás faz a finta, devolve para Caetano, autor do gol do Azulão. Ele faz a finta, entregou lateralmente, curtinha para Polidoro tenta o levantamento para Walter, chega a defesa na Ponte, o Renato ganhou no alto, colocou no ataque, tocou para Moisés, enfiou, soltou para Paulo Sérgio, tentou ajeitar na metade na área, afasta a marcação, tira dali, a bola volta, é para Dauan na ponta direita para Camilo, desatenta, a bola vai sobrando para a linha de fundo, apenas o tiro de meta. Tiro de meta para o time do São Caetano fazer a cobrança pelo campo de defesa. Faltou comunicação para o ataque da Ponte Preta no lançamento do Dauan, nem Camilo nem Niltinho. Nenhum dos dois atletas acabou correndo em direção à bola que pertence ao São Caetano, que vence 1-0. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho. Cirúrgica Popular. 23 minutos do primeiro tempo. Carlos Henrique, o bate pesado, 1-0 São Caetano e o jogo CH. A Ponte sentiu o gol emocionalmente, né? Ela estava até tocando bem a bola quando tomou o gol, né? Numa falha do seu goleiro. Estava até tendo uma certa desenvoltura pelo lado esquerdo, chegando, fazendo jogadas na diagonal e na linha de fundo. E um gol desse é como você disse, tem que manter a tranquilidade. Se perder a tranquilidade, fica mais complicado. O jogo é duro, é difícil. O São Caetano prefere um jogo mais reativo, jogando no erro da Ponte. A Ponte tem que tomar a iniciativa do jogo, mas repito, alguns jogadores emocionalmente sentiram o gol. A Ponte primeiro tem que se acalmar para poder voltar para a partida. Jogo duro. E aí, Gleger Zorzinho, a sua opinião, 24 do primeiro tempo, Gleger? Tem que manter a mesma postura, né? Tava fazendo um bom jogo. Toma o gol, óbvio, o emocional dá uma balada, mas mantém a mesma forma de jogar, né? Eu gosto da pressão dada ali no início das jogadas do São Caetano, mas precisa ter um pouco mais de qualidade. E aparentemente a Ponte, que era um time agrupado, tá ficando espaçado. E isso facilita o São Caetano, que tá chegando aí, Ju. Luizinho dominou, tocou para Gui Castro, tentou o toque de letra para o Walter, a bola voltou reboteada para o Neto, mandou longe do gol. Bem longe, jogador do São Caetano, apenas o tiro de meta, Lupe. Escorregou o Neto na finalização, camisa de número 8, depois que a defesa da Ponte acabou afastando o perigo. Infelicidade para o camisa número 8, melhor para Macaca, que tem tiro de meta com o goleiro Igor Vinhas. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 25 minutos do primeiro tempo, Anacleto Campanella, o Campeonato Paulista segue. São Caetano 1, marcou Caetano, Ponte Preta 0. E o Ramos, rapaz, tá bravo com o Igor Vinhas. E o Wilson de Março de Maringá também bravo com o Igor Vinhas. Fernando Marinho de Souza, muito obrigado. Adriano Ponte Pretano da Vila Boa Vista, Júlio do Aquaral e o pessoal da RJ Jardinagem, lá do Campo Grande. O Júnior manda um beijo para a Ana Paula. Um beijo para a Ana Paula e todas as ouvintes e ouvintes da Rádio Bandeirantes. 26 do primeiro tempo, São Caetano 1-0, vencendo a Macaca, por enquanto em São Caetano do Sul. Luizão domina, sai jogando pelo campo de defesa. Ele chama ali a jogada com a Podilha, o Náutico se apresenta também, Paulo Sérgio vem buscar jogo. Ele prefere centralizar a jogada com o Renato. O Renato vem jogando pelo campo de ataque, ninguém aparece. Aparece Yuri na insegurança, prefere toque rápido. Ele volta com Dauan de primeira para Luizão. Luizão tem pressa, vai embora o zagueirão da Macaca. Luizão se manda como um ponta direita, levantou a cabeça, entregou, soltou para a Podi na velocidade. A Podi cruzou muito forte, direto para a linha de fundo, apenas o tiro de meta, não acertou agora a mão, né? Ou melhor, o pé.
o jogador da Ponte, hein, Lupe? Teve que pedir desculpas para os companheiros, né? Porque foi péssimo o cruzamento do Apodi, que, aliás, não faz uma boa partida desde aquela atuação que ele teve contra o Gama, né? Caiu muito. O Apodi, é claro, foi diagnosticado com Covid. Não sei se isso tem algum reflexo, mas muito mal o lateral direito da Macaca. Tiro de meta para o Luiz, goleiro do São Caetano. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. Empresa especializada em gestão contábil há mais de 50 anos. Descomplicando a sua vida. Acesse contabilcb.com.br. 27 minutos do primeiro tempo. Abraço para o Gil Kleber. O Gil Kleber é um cara impressionante, assim, um companheiro de equipe fantástico. Eu gosto muito do Gil Kleber. Para você, ouvinte que não sabe quem é, o Gil Kleber, ele coordena a equipe técnica. E você tá vendo aí a imagem do YouTube, as transições, as artes. É o Gil Kleber quem comanda, auxiliado também pelo nosso Andrezinho Matos aqui do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Grande Gil Kleber. Aê! São Caetano 1-0 contra a Ponte Preta. Macaca pressiona a saída de bola do São Caetano. Tenta sair jogando o Niltinho na recuperação. A bola fica para Caetano. Fica a bola para a defesa do São Caetano. Caetano afasta o perigo. Recupera Camilo. Tocou para Leonaldi. Tem pressa a Ponte. Leonaldi soltou para Niltinho. Niltinho vem por dentro. Carregou contra dois jogadores. Toque errado do Niltinho. Estava distante o Paulo Sérgio. A bola volta agora com o Emerson. Emerson dominou o lado esquerdo do campo. Ele volta a bola pelo sistema defensivo com Caetano. Caetano contra a marcação, cercado ali pelo Paulo Sérgio. Foi obrigado a recuar. O goleirão Luiz domina na grande área contra Camilo e contra Paulo Sérgio. Vão diminuindo o espaço os jogadores da Ponte Preta. Ele com toda a liberdade do mundo entrega para Polidoro. Polidoro com Caetano no lado esquerdo do campo. São Caetano com facilidade para trocar passes pelo campo de defesa. Polidoro entregou para Caetano. Caetano para Emerson. Para Caetano. Para Daciel na ponta esquerda. Soltou para Walter. Walter tentou de primeira. Luizão sobe de cabeça. Afasta para o time da Ponte. Recupera. Sai jogando errado o time da Ponte. A bola volta para o São Caetano. O Walter lançou. Charles na ponta direita. Soltou para Brás. Brás de primeira. Para Luizinho. Luizinho tenta o giro, recupera o time da Ponte, recupera Yuri. Yuri para Moisés, Moisés pelo meio para Paulo Sérgio. Paulo Sérgio vem no pivô contra a marcação do primeiro, foi tentar dar a finta, Paulo Sérgio perdeu. A bola voltou para Brás, Brás para Gui Castro na ponta direita, soltou no comando para Neto, Neto chama a tabela, volta a bola com Charles, Charles para Neto, linha de fundo, tentou toque para o Walter, o toque errado, a bola volta para o time da Ponte Preta, série jogando pelo campo de defesa. A bola fica com Camilo, Camilo tenta sair jogando do lado esquerdo do campo, buscava Moisés que estava de costas. Não viu a bola chegando. Voltou para Charles, tentou cruzamento nas mãos de Gorvinhas, fica com ela. E o que troca passes do time do São Caetano é impressionante, hein, Lupe? Com facilidade, né? A Ponte até marca, mas não consegue aí fazer fazer o desarme, ficar com a bola. Macaca vem pro ataque. Ponte Preta no campo de ataque. Camilo lançou, tocou para Moisés. Moisés puxou pro pé direito e esperou a passagem do Yuri. É para ele. Linha de fundo. Yuri cruzou para Camilo. Vai bater no peito. Afasta a marcação. Dividiu o ataque da Ponte. Afasta, tira dali. Duas vezes. Primeiro com o Brás, depois com o Charles e coloca o São Caetano no ataque. Walter na velocidade, Walter adiantou demais. Mas o Renato na insegurança, ou melhor, na segurança, não quis correr o risco de apostar a corrida com o Walter. Não tem essa. Fora de forma, com a forma ideal, melhor não correr risco, colocar a bola para fora, hein, Lupe? Na velocidade, o Renato ganhou fácil do Walter, né? Mas o que acontece é que o atacante ficou ali no cangote do Renato, que para simplificar as coisas, mandou a bola pela linha de fundo. O São Caetano tem escanteio, é o segundo escanteio do Azulão no jogo. Camisa 8, Neto para cobrança. Alguns jogadores pediram VAR ali no ataque da Ponte Preta. Foram dois lances ali de desarmes com carrinhos na grande área. A arbitragem não quis nem saber. Segue o jogo. Escanteio marcado por São Caetano, que já vence por 1-0. Vem Neto. Levantamento na primeira trave buscando Charles. Afasta a marcação, tira dali. A bola sai em linha de fundo, linha lateral. Arremesso manual marcado para o time do São Caetano fazer a cobrança. O tempo passa, meu cronômetro marca. Você confere na Bandeirante. 30 minutos, quase 31 do primeiro tempo. Anacleto Campanella, Campeonato Paulista segue. São Caetano 1, marcou Caetano. Ponte Preta 0. Olha, na Sul-Americana, segundo tempo no Defensores del Chaco, em Assunción. Esse River Plate é do Paraguai. River Plate 0, Corinthians também 0. E um abraço pro Denísio Mendes Barbosa, do Parque Universitário. O Menegildo, São Bernardo, parte de cima. Louco da vida, Ponte, time Robin Hood. E o Edilson do Jardim Flamboyant, inconformado com o lateral esquerdo Yuri. Rádio Bandeirantes.
41 minutos no primeiro tempo, 1-0 São Caetano para cima da Ponte Preta. Eu tô sentindo, viu, CH? O ouvinte falou do Yuri, o Yuri inseguro. Como é que você tá sentindo o lateral da Macaca até aqui, CH? Inseguro, mas não é só ele que tá inseguro, não. O time tá errando muitos passes, parece que a bola queima, o time ele não acelera, ele tem afobação. A Ponte não faz um jogo pensado, ela faz um jogo com pressa. E com pressa, você sabe, as coisas não acontecem. Nesse jogo, tecnicamente, o jogo cai muito de produção. O São Caetano começou a ficar perigoso nos contra-ataques e a Ponte ainda não se acalmou na partida. Nesse momento, eu não gosto da Ponte. E aí, Gleger Zorzin, a sua análise sobre Yuri, a atuação da Macaca 32 do primeiro tempo? Júlio, ficou um time espaçado, né? Muitos espaços ali, principalmente no setor de meio de campo. O Leonaldi ainda não achou uma posição ideal para que ele possa evoluir as jogadas de ataque e também ajudar na recomposição. A Ponte, que até então era um time agrupado. E vem Ponte pro campo de ataque, bola solta, Niltinho cruzou, Camilo na casinha! Camilo na marca dos 33 minutos, primeiro tempo, para empatar no Anacleto Campanella. Jogada do Niltinho, ele cruzou na pequena área, a bola passou pelo Paulo Sérgio, não passou pelo Camilo, que de perna esquerda mandou pro fundo da casinha. Camilo, gol de oportunista, gol de 10, gol de Camilo, que empata em São Caetano. Ponte Preta 1, São Caetano também 1, beleza Camilo, beleza Ponte, beleza Camilo, beleza Ponte, pro fundo da casinha, empata o jogo no Paulistão. O detalhe do gol que está sendo checado pelo VAR é seu, Antônio Lupi. Está sendo checado pelo VAR, porque no toque do Camilo, a bola pegou no peito, tanto é que o Camilo correu batendo no peito e no cruzamento do Niltinho, o assistente de número 1, na verdade o número 2, o Daniel Luiz Marques, fez o sinal que a bola bateu no peito do Camilo, que mandou a bola para o fundo da rede. Camilo marca o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Macaca no jogo, tá no placar do Anacleto Campanella. São Caetano 1, Ponte Preta também 1. Camilo, camisa 10, empata o jogo, arranca o empate. A Ponte Preta ainda no primeiro tempo, Carlos Henrique. Então, Júlio, eu tô tentando prestar atenção no lance, porque a televisão tá cheia daquelas teorias, né? Eu achei o lance absolutamente normal. Um empate num cruzamento aleatório, né? Porque a bola era do goleiro, do zagueiro, daí apareceu o Camilo que nem um raio, meteu a barriga na bola e fez o gol, né? O árbitro tá checando ainda. Eu não vi nenhuma irregularidade. Para mim, gol normal, e no momento a Ponte empata não jogando bem. Mas isso não interessa. Pelo menos agora ela tem a oportunidade de se acalmar e no intervalo o Fabinho arrumar esse time da Ponte, que tá muito desorganizado, muito desarrumado. Pois é, Gleger, eu tô com a impressão... E ela deu impedimento do Niltinho. Do Niltinho, né? Exatamente. O Lupe em off aqui estava dizendo o seguinte, parece que a discussão não era sobre o Camilo, né, Lupe? Exatamente. Era na origem do lance. E estava realmente impedido, né? Cruzamento do Niltinho, quando ele recebe a bola, mas é questão ali de milímetros, né? Que o Niltinho estava um pouquinho à frente, só com o VAR. Porque o assistente, ele viu mais o toque do Camilo do que o próprio posicionamento do Niltinho. Fica frustrado o assistente, inclusive, num momento como esse, mas... Qual perna do 2? É difícil o lance, né? Nossa, mas... Ah, não tava. Essa aí é difícil, hein? Agora ficou complicado, né, Júlio? Porque essa câmera aí não ajuda não, hein? Não, será que é só essa câmera aí que tem o VAR? Só esse ângulo aí, meio lateral, não sei não. Ficou um ar aí de mistério sobre o posicionamento do Niltinho, hein, Gleger? Ficou realmente, desculpe, agora Gleger, não dá pra saber. Mim, não fica claro o lance, não. Pra mim não tem nada de claro, não. Pra mim não houve impedimento. Câmera sem vergonha essa do VAR, hein, Gleger? Sim, mas tem uma câmera que mostra que dá pra ver que ele tá um pouco à frente. Foi a primeira que nós vimos aqui, né, Júlio? Mas eu depois, com esse detalhe aí agora, eu acho que errou o VAR novamente.
Para mim não estava impedido não. É claro, muito duvidoso, é 1 milímetro, mas para mim gol legal. Quando no futebol americano, né? Quando você tem um lance que o árbitro de vídeo não consegue com clareza dar uma resposta para o árbitro de campo, prevalece a marcação do campo, que foi o gol. Né? O árbitro de vídeo é um mecanismo diferente, mas no campo, na correria ali, o árbitro deu gol, com a ajuda do auxiliar. Mas o árbitro de vídeo, numa câmera muito difícil de se analisar, acabou anulando o gol da Ponte. Volta 1-0 para o placar para o time do São Caetano. Cartão. Informação, Lupe. Pro Walter, atacante da equipe do São Caetano, e também pro Leonaldi, volante da Ponte Preta. Os dois atletas, um de cada lado, eles acabaram recebendo o cartão amarelo. E um detalhe, né? O segundo gol que o São Caetano, na verdade, contra o São Bento, fez um gol que também foi um lance muito polêmico. E mais um jogo do São Caetano, onde o VAR também tem sido muito polêmico. E vem São Caetano para ataque, bola solta na ponta direita, cruzamento do Charles, na boca do gol, desvio para Walter, afasta a defesa, não chega a Walter. Tentou ali dominar o camisa 18 do São Caetano, não conseguiu dominar, a bola foi embora. Linha de fundo, apenas o tiro de meta para a Ponte fazer a cobrança, Lupe. E o Walter tentou ali se esforçar para evitar a saída da bola, mas não conseguiu, a bola saiu por completo, o tiro de meta para o Igor Vinhas, goleiro da Ponte. Ô, Júlio. Fala, Gleger. Só para dizer, eu tava inclusive, acabou saindo o gol da Ponte. A Ponte, ela espaçou demais, né? Seu meio de campo, o ataque. A gente percebia no começo do jogo, a Ponte trocando passes perto, né? Um time bem agrupado, chegava com qualidade. Depois do gol do São Caetano, o time da Ponte ficou totalmente espaçado, né? Claro que você tem que ter amplitude em alguns momentos, mas não principalmente a hora que perde a bola, a Ponte tá tendo muita dificuldade para recompor. O Leonaldi está demorando para recompor, o Dauan fica correndo para lá e para cá, o Paulo Sérgio, que é o homem que vem recompor ali no meio de campo junto com o Camilo, também está demorando, o Camilo. Então a Ponte tem que rever isso aí, que a qualquer momento vai ser surpreendido e tomar o segundo gol. E vem Ponte para ataque, bola lançada para Moisés. Moisés puxou para a linha de fundo, tocou para Camilo, para Moisés, abateu, invadiu grande área, bateu, trava, defesa do São Caetano, tira dali, afasta Polidoro, perigo, o Renato na antecipação, recuperou, colocou a Ponte no ataque para Camilo, na velocidade, Camilo girou, tocou para Yuri, linha de fundo, pode cruzar, Paulo Sérgio pediu, Yuri demorou para cruzar, afasta a marcação, tira dali. Lateral marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque. Rocha Autopeças, oferecendo o melhor para você. Acesse rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. 39 minutos do primeiro tempo. Vem para o campo de ataque o time da Ponte Preta, bola solta no comando. A batida de longe, pega Luiz, faz a defesa. Moisés arriscando de longe no centro do gol, faz a defesa Luiz, Lupe. E o Moisés tem um aproveitamento muito bom nos dribles e foi assim que ele conseguiu ficar livre da marcação para fazer a finalização. Só que na hora do chute bateu no meio do gol. Fácil para o Luiz, goleiro do São Caetano. São Caetano tenta descer para ataque, bola solta no comando, buscando o Walter, sempre Walter na jogada, chega a defesa da Ponte Preta, vem para fazer o corte, a bola volta para a lateral do São Caetano, vem com Charles, quase 40 do primeiro tempo, o São Caetano vai vencendo 1-0, gol marcado pelo Caetano, a Ponte teve um gol anulado, hein? Camilo foi para a rede, gol anulado pelo VAR, que deu impedimento do Niltinho na origem. A origem, a bola volta para o campo de ataque do São Caetano, tenta Luizinho sair jogando, ele batalha, Dauan versus Luizinho, Luizinho versus Dauan, melhor para o Luizinho que tentou o cruzamento, na sequência afasta, tira o perigo, a bola volta para ataque, lançamento é para a chegada do Paulo Sérgio, chega Caetano, coloca a bola para a lateral, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 40 minutos no primeiro tempo, Anacleto Campanella segue. São Caetano 1, marcou Caetano. Ponte Preta 0. Pois é, olha, o Fernando Marinho de Souza dizendo que estava impedido na origem, né? Ele é torcedor da Ponte. Olha, Barbosa Júnior do DIC 4 e o Ricardo Monteiro de Mogi Guaçu. Mas muito bravo o Ricardo, inclusive com a Podinha, né? Continua segundo tempo lá em Assunção. River Plate 0, Corinthians 0. É a Sul-Americana. Eu vou insistir ainda nesse lance do Niltinho, viu, gente? Porque até fui aqui consultar com o Lupe para ver o que a central do apito, né, da televisão dizia com os especialistas de arbitragem aí. O especialista é o Sandro Menahit, né, Lupe? Tá na transmissão, né? Ele mesmo. Ele cita que é a impressão é que o Niltinho tá um pouco à frente, mas nem mesmo a equipe de televisão tem conclusão
sobre o posicionamento dele. Lance muito difícil pro VAR. E vem Niltinho pro campo de ataque, limpou. Opa! Foi derrubado, calçado, Niltinho. Falta marcada para cima do camisa 7 da Ponte, Lupe. E a falta foi do camisa 11, o Emerson Lima, atacante da equipe do São Caetano, que veio ajudar no sistema defensivo e acabou fazendo a falta. Se não faz a falta, o Niltinho tinha claras condições de finalizar ao gol do São Caetano. Um pouco ali pro lado direito do ataque da Macaca. É falta que leva perigo ao gol do Luiz. 42 minutos do primeiro tempo, 1-0 São Caetano contra a Ponte Preta. Gol polêmico, anulado, difícil pro VAR, não é fácil. Também operar o árbitro de vídeo aqui no Brasil é sempre muito complicado, sempre muito difícil. 42 minutos, a bola parada, quem sabe ajudando a Ponte Preta. São Caetano vai vencendo, 1-0, gol marcado pelo Caetano. Azulão precisa demais vencer para continuar respirando. No Campeonato Paulista vive uma situação dramática, não vence há 6 meses. 4 homens formando a barreira do time do São Caetano. Luiz, goleiro experiente, vai montando, protegendo o seu lado esquerdo. Camilo e Niltinho. Niltinho tem o pé esquerdo, ele se posiciona ali com a base parecida com o que faz o Cristiano Ronaldo. Agora fica um pouco mais relaxado. Camilo tem o pé direito, tomando mais distância, olhando para a grande área. Camilo rolou, Niltinho para Juan Renato, muito forte. Alguém faltou no ensaio ali no momento final. E o Niltinho tá pedindo desculpa, viu, Lupe? E no treinamento, né, no ensaio, ele fez com um tipo de chuteira e no jogo ele fez com outra. Pesos diferentes, peso também na hora do cruzamento foi diferente, mandou a bola pela linha de fundo. Tiro de meta para o goleiro Luiz. Entregue a sua declaração do imposto de renda no prazo, de forma rápida e segura com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando a sua vida. Confira mais informações no site contabilcb.com.br. São Caetano vem para ataque, bola lançada no peito, dominou, Emerson puxou para a linha de fundo, vai bater, bateu para fora. Arrancou contra Juan Renato, bateu longe do gol, Antônio Lupe. E foi o Emerson, né? Novamente o camisa número 11 e o Yuri, ao invés de marcar, ficou reclamando e deu espaço para a finalização do atacante do São Caetano, que mandou a bola por cima da meta do Igor Vinhas. Yuri sai jogando para o time da Ponte pelo campo de defesa, o São Caetano sobe as linhas. Juan Renato foi obrigado a dar um chutão, buscando Moisés, na velocidade Moisés, ganhou do primeiro, tentava ganhar do segundo por baixo, o Polidoro coloca a bola para fora, lateral. 44 minutos e aí, CH, como é que vai fechar o primeiro tempo o time da Ponte Preta em termos de atuação e desempenho até aqui, CH? Desempenho ruim, individualmente muitos erros. A Ponte até agora, depois que tomou o gol, não conseguiu se acertar. Teve um início de pequenos minutos bem organizada, tomou o gol, se desorganizou, está nervosa, errando muitos passes e desse jeito pode jogar até segunda-feira. Se não mudar o jeito de jogar do time e não acalmar o time da Ponte, esquece. A Ponte fez um primeiro tempo ruim, na minha opinião. E tem cartão amarelo aí para mais um jogador do São Caetano, hein, Lupe? Pro camisa 10, o Gui Castro, que chegou forte ali no Dauan. A falta foi marcada e o cartão amarelo pro camisa 10 do Azulão. E aí, Gleger Zorzinho, como é que vai fechar o primeiro tempo? A Ponte Preta para você, 45 da primeira etapa, Gleger. Só tem um pouco mais de calma, né, Júlio? A Ponte consegue chegar. Vê que chega com o Niltinho, chega com o Moisés lá pelo outro lado, né? O Camilo tendo um pouco de liberdade, mas precisa ter calma, né? A Ponte tenta acelerar no momento em que tem que ter calma e no momento em que tem que acelerar, ela tem calma. Então, tá muito desorganizado nesse aspecto. E também precisa agrupar um pouco mais, né? Um pouco mais perto. Jogar um pouco mais perto, botar a bola no chão com calma, com tranquilidade, ela pode reverter. Nesse momento, o jogo tá equilibrado, né? O time do São Caetano agora é só defesa. Mais 5. 5 minutos de acréscimo, hein? Primeiro tempo. Beleza. E assim que o futebol acabar, vai começar o jogo aberto com o Edu Pinheiro. No oferecimento de Supermercado Taquaral, aqui você especial. Tem de tudo para você pelo melhor preço. É muito mais economia na sua compra. Supermercadotaquaral.com.br. E também para Rocha Autopeças há 28 anos. Oferecendo peças de qualidade com preço justo. rochaautopeças.com.br. Ponte Preta no ataque, Apodi. Dominou na direita, tentou cruzamento, afasta a marcação, tira dali. Dauan pega o rebote, tenta o cruzamento, a bola voltou para Leonaldo, ajeitou para Apodi pela ponta direita, Dauan pediu, Niltinho também, Dauan dominou para Apodi, para Niltinho, Niltinho invadiu, pé direito, tocou, opa! Toda a Ponte indo para cima do árbitro pedindo pênalti. Ele vai apontar cartão amarelo para alguém, Antônio Lupi. Provavelmente pro Niltinho, né? Por conta
da simulação no pênalti, né? O árbitro estava muito bem posicionado, mas não, ele não vai dar pro Niltinho, não. Ele deu pro 16, pro Daciel, a que falta fez no a Apodi. falta. Isso, no Apodi. Gleger tá certo. A jogada teve a sequência e o Niltinho acabou sendo ali derrubado, mas na visão do árbitro o lance foi normal. Tiro de meta pro Luiz, mas provavelmente o lance que vai ser averiguado pelo VAR. 47 minutos do primeiro tempo. Como bate o São Caetano, hein? 1, 2, 3 amarelos no primeiro tempo. Pro São Caetano é isso, né, Lupe? Gui Castro, Walter e Daciel, né? Isso, e só um pra ponte pro Leonardo. Eu acho que não vai ser nada não, hein, CH? Fiquem com a impressão de simulação ali do jogador da Macaca, hein? Se jogou. E aí, Gleger Zorzinho, mesma impressão? Absolutamente nada, Júlio. Ele vai pro VAR. Ele vai pro VAR. Será que falaram que maluquice, cara. Não foi impedimento no outro, hein? Arruma alguma coisa aí. Ah, a não ser que tem um outro ângulo ali, viu, gente? Futebol tem esse negócio de VAR aí, às vezes aparece um ângulo diferente que ninguém viu, que tem um toquezinho assim no jogador, né? Terceiro VAR, né? Olha lá, vamos ver. Que foi que tem, cara. Tem um pisão ali. É, pior que tem mesmo, cara. Tem um pisão ali, ó. A lupa foi lá no último zoom, mais 100 de zoom. E encontraram um toquezinho ali, já mudei de opinião, sei não. Olha, encontraram um pisão, um pisão ali, no né, pé CH? esquerdo do Niltinho. Ele vai marcar pênalti. E a ideia é essa, né, da tecnologia. Você vê. É porque o Niltinho acho que tenta ir atrás da bola, né, Júlio? Olha lá. Ele já faz o posicionamento pro chute, né? E ele é travado. Em tempo real, ele não daria o pênalti. E nem a gente viu o toque. Vamos ver. Olha lá. Atenção, hein? Cal. Pênalti! Acertou! Pênalti pra Ponte no final do primeiro tempo. Niltinho calçado, muito difícil, é no detalhe o toque do jogador do Azulão pra cima do Niltinho. O pênalti está marcado, Carlos Henrique. Eu mudei de opinião. Depois desta câmera aí, recebeu um pisão na perna esquerda do zagueiro do São Caetano. Para mim, pênalti. Mudei de opinião. E aí, CH, pênalti bem marcado, o Gleger Zorzinho. A gente é bem parecido, viu? Olha, Júlio, eu também mudei de opinião. A gente vê o toque ali, o pisão, né? Claro que o Niltinho deu uma valorizada, né? Mas depois daquela câmera mostrando, sem dúvida, não ficou dúvida nenhuma. Pênalti pra Ponte, bem marcado. E aí, o que você achou, Marcos Luiz? Pênalti. E só um detalhe, né? A diferença dos dois lances. Quando ele não deu o pênalti pro São Caetano, ele correu em direção ao meio do campo. Quando ele viu o pênalti, ele marca e corre para a posição do pênalti. Por isso, o pênalti está marcado a favor da Macaca. Camilo na bola. Pênalti para Ponte, fazer a cobrança, 49:30 do primeiro tempo. Para quem sabe terminar a primeira etapa empatada, levar pro vestiário empate. Camilo é o capitão da Ponte, autorizado, 49,5 do primeiro tempo. Camilo na bola, Luiz no gol, Camilo na bola, Luiz no gol, bateu na casinha! Número 10, Camilo, 49,5 do primeiro tempo, cobrando o pênalti no fundo da casinha do São Caetano. Um primeiro tempo difícil, complicado, com gol anulado, com muita dificuldade de chegar no gol do São Caetano. Camilo cobrando o pênalti na experiência, manda a bola com muita força contra o goleiro Luiz e empata a partida em São Caetano do Sul. O detalhe do gol da Macaca, beleza Ponte, beleza Camilo, beleza Macaca. O detalhe é seu, Antônio Lupe. Agora sim, o Camilo mandou a bola pro fundo da rede e comemorou, estilo cabeleira, cobrou o pênalti. O Luiz até acertou o canto, tocou na bola, mas a cobrança foi forte do Camilo, que anota o
o segundo gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Tá no placar do estádio Anacleto Campanella. São Caetano 1, Ponte Preta também 1. Ponte Preta empata com São Caetano, vai à rede Camilo. São Caetano vem para o campo de ataque e tenta a resposta, afasta a marcação, tiro dali. Já ficamos a critério do árbitro, 51 minutos do primeiro tempo. Camilo foi para a rede, 1-1, tá empatado o jogo, vai ter o escanteio São Caetano. Talvez o último lance do primeiro tempo, né, Lupe? É o terceiro escanteio do São Caetano no jogo. Leonaldo chegou por ali, sem brincadeira, mandou a bola pela linha de fundo. Pode ser o último lance do jogo. Escanteio pelo lado esquerdo, camisa 8, Neto na bola. Já tem um intervalo diferente na Bandeirantes no comando de Edu Pinheiro. Você vai ouvir os gols de Caetano e Camilo. 1-1, tá tudo empatado, Azulão e Macaca. 52 minutos do primeiro tempo, 2 acima do que o árbitro anotou nesse primeiro tempo. Lá vem São Caetano, bola fechada, afasta a defesa da Macaca, tira a rua Renato. Camilo não pega o rebote, a bola volta pela ponta esquerda para Neto. Neto recua, sai jogando na metade do campo para Polidoro e tá pedindo para esperar o árbitro, porque ele vai terminar o primeiro tempo. Apita, ponto, centro do campo, termina a primeira etapa no Anacleto. São Caetano 1, marcou Caetano. Ponte Preta também, um gol de Camilo, com um gol anulado também na Macaca nesse primeiro tempo. Vem aí na Bandeirantes Edu Pinheiro no comando do intervalo aqui na Bandeirantes. Sim, olha, a Camilo, então, na minha contabilidade, ele marcou, desde que chegou, foram 9 gols. 9 gols, sendo, deixa eu ver aqui, 3 de pênalti, 1 de falta, 2 de falta, marcou 2 de falta, 3 de pênalti. Esse é o Camilo. Complicado o primeiro tempo, hein, Lupe? Complicado, Edu. Muito polêmico aí alguns lances, né? Foram 3 lances aí que foram avaliados pelo VAR. Um possível pênalti para o São Caetano, que não foi anotado pelo árbitro. Depois um gol da Ponte que foi anulado no posição inicial do Niltinho, no cruzamento para o Camilo. E depois, no pênalti anotado em cima do Niltinho, que o Camilo cobrou e marcou o gol de empate da Macaca. 1-1, ponto final no primeiro tempo, Edu. Olha, o Xandão Fera aqui, tá vendo a Ponte 1 a menos, o Paulo Sérgio, a turma tá pregando fogo aqui, Paulo Sérgio e Yuri são os campeões de reclamação aqui no nosso WhatsApp. Oi, CH, queremos ouvi-lo, 1-1, São Caetano e Ponte. Eu não gostei do primeiro tempo não, viu, Edu? O time oscilou demais, teve 10 minutos, se tanto, de uma tentativa de um jogo organizado, né? Muitas falhas individuais, goleiro falhou, Paulo Sérgio de novo fazendo uma partida muito abaixo, Camilo disperso, né? Os únicos que... E Apodi errando uma bola atrás da outra, né? Os volantes afobados, correndo bastante, mas esse menino Leonaldo, ele está tentando participar, mas ele acelera demais, ele não tem tranquilidade, ele precisava... Sabe, é garoto, a gente tem que entender, mas ele não é, nessa partida, nesse primeiro tempo, ele não conseguiu dar a cadência necessária para a Ponte estar organizada no meio campo, né? Os únicos que tentaram alguma coisa, mas mais erraram do que acertaram, mas pelo menos eles tentaram, foi Moisés e Niltinho. O restante deixou muito a desejar, Yuri também, muito mal, goleiro mal, zagueiros desatentos. Com todo respeito, o São Caetano não tem um gabarito para complicar tanto a vida da Ponte. Você veja que nem na aproximação da marcação acontece um jogo tão difícil para a Ponte. A Ponte, se ela tiver uma movimentação sem a bola, tiver um pouco mais de intensidade, ela consegue chegar toda hora no fundo, ela consegue jogar, como estava conseguindo no começo do jogo. Depois que tomou o gol, o time ficou nervoso, começou a se desorganizou, né? Completamente. O time deu 5, 10 minutos de pane, né? Onde toda hora estava entregando a bola para o São Caetano. Enfim, eu achava que a Ponte ia vir de uma outra maneira, né? Um time jogando com consciência, um time tocando a bola, fazendo jogadas de ultrapassagem dos dois lados, caprichando, né? Você pegue o lance do gol do Camilo de barriga, como o Niltinho cruza a bola, não tem ninguém na grande área. Ninguém. É um cruzamento aleatório. Isso aconteceu 2 vezes com o Apodi, 3 vezes com o Yuri e uma com o Niltinho. O cara não levanta nem a cabeça para saber se tem um companheiro na marca do pênalti. E o Paulo Sérgio toda hora mal colocado, né? Quando ele precisa estar na marca do pênalti, ele está fora da área. Quando ele precisa fazer a triangulação ou a tabela fora da área, ele está dentro da área.
ou ele está do lado esquerdo ou do lado contrário. Não tem condição. Por mais que ele venha jogar a bola aqui, vir buscar a bola do lado do volante, ele está completamente desconexo com o jogo. Infelizmente, eu lamento muito. É figura decorativa, ele está atrapalhando o jogo de ataque da Ponte. Tem que tirar do jogo, né? Colocar o menino aí para fazer o quarto homem do meio de campo, o Renan Mota, para ver se a coisa, pelo menos a Ponte consegue fazer um trabalho embaixo com mais tranquilidade. Enfim, o empate no final do jogo caiu do céu, agora o Fabinho tem a oportunidade de arrumar. E como é que ele arruma? Tira o Paulo Sérgio e acrescenta um jogador de meio campo, para jogar num 4-4-2, que é possível vencer a partida. Mas para vencer precisa parar de errar passe, tem que ter um pouco mais de tranquilidade e fazer a imposição técnica. Jogar em cima do São Caetano para, em 20 minutos, fazer o segundo gol e tomar conta moralmente da partida. Mas eu não gostei do primeiro tempo, Edu. Olha, diz aqui, time sem vergonha, disse o Robert Ebert, vai sofrer tanto assim, misericórdia, seu Edu, 0188, Paulo Sérgio, pelo amor de Deus, fica no vestiário. Diz aqui o 3962, Marcos Carvalho, acho bom a Ponte arrumar um técnico. O Ramos tá louco da vida com o Fábio Moreno. E o Urinaldo e Paulo Sérgio tem que aprender a jogar bola. Diz aqui o 1860. No gol do São Caetano, barreira péssima montada, diz aqui o 6099. Meus amigos, é o seguinte, intervalo 1-1, Ponte e São Caetano. Na Libertadores hoje, Fluminense 1, River Plate da Argentina também 1. Na Sul-Americana, Grêmio 2, La Equidad da Colômbia 1. E Red Bull Bragantino 2, Tolima da Colômbia 1. Olha, segundo tempo, finalzinho é Asunción. River Plate do Paraguai 0, Corinthians também 0. E na Série A2, destaque para o jogo do 15 de Piracicaba. O jogo ainda ocorre lá, segundo tempo, em Eurico Mursa. Portuguesa Santista 1, 15-0. E já, Greger Zorzin vai falar na Bandeirantes. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você, empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Precisando abastecer? Não esqueça que o mais importante e seguro para você e seu automóvel é a qualidade do combustível. Auto Posto Flamingo proporciona, além do rígido controle de qualidade, bandeira Shell. Ah, e tem mais! Você, taxista e motorista de aplicativo, cadastre-se conosco para obter preços especiais. Aceitamos todos os cartões de crédito, além do Sem Parar e Shell Box. Auto Posto Flamingo, Avenida John Boy Dunlop 460, vizinho do Shopping Unimart. Note bem, não é bandeira branca. É bola! É, o que entrou, o que não entrou, olha, não deu pra aproveitar nada. Olha, teve o gol do São Caetano a 17 minutos. Vamos lá, Júlio. Charles vai cobrar uma falta. Autorizado, vem bola direta, espalma Vinhas, voltou, rebote, Polidoro bateu na casinha. Gol do São Caetano. No dia 4 de dezembro.
Caetano, número 4, na marca dos 17 minutos do primeiro tempo. Uma bomba na bola parada, um veneno tremendo. O Igor Vinhas defendeu com a mão esquerda, a bola bateu na trave e voltou na pequena área para o Caetano. Com o pé direito, mandar para o fundo da casinha da Ponte Preta. Caetano, zagueirão Caetano com toda a liberdade do mundo, manda a bola para o fundo da casinha. O São Caetano abre o placar no Anacleto Campanella, faz 1-0 azulão para cima da Macaca. E o detalhe do gol na Bandeirantes é seu, Antônio Lupi. Chute muito forte do Charles, camisa número 2, na falta cobrada, ela ainda quicou na grama na frente do Igor Vinhas, que rebateu, a bola ainda pegou na trave e sobrou nos pés do Caetano, zagueiro livre de marcação. Sim, Lupe, o Paulo Bonfim aqui, mas a barreira foi mal formada. A 32, o VAR anula o gol da Ponte, Niltinho cruzou, o Camilo fez, mas no lance Niltinho estaria impedido, mas não ficou muito claro esse lance não. Olha aqui, o CH checou, o Júlio checou, o Lupe checou e ninguém chegou a conclusão nenhuma. Mas aos 49, o VAR, se não fosse o VAR, porque o juizão não deu, se não fosse o VAR, pênalti no Niltinho. Niltinho, Camilo na bola. Camilo na bola. Pênalti para Ponte, fazer a cobrança, 49-30 do primeiro tempo. Para quem sabe terminar a primeira etapa empatada, levar pro vestiário o empate. Camilo é o capitão da Ponte, autorizado, 49,5 do primeiro tempo. Camilo na bola, Luiz no gol, Camilo na bola, Luiz no gol, bateu na casinha! Camilo, número 10, Camilo, 49,5 do primeiro tempo, cobrando o pênalti no fundo da casinha do São Caetano. Um primeiro tempo difícil, complicado, com gol anulado, com muita dificuldade de chegar no gol do São Caetano. Camilo cobrando o pênalti na experiência, manda a bola com muita força contra o goleiro Luiz, empata a partida em São Caetano do Sul. O detalhe do gol da Macaca, beleza Ponte, beleza Camilo, beleza Macaca, o detalhe é seu, Antônio Lupe. Agora sim, o Camilo mandou a bola pro fundo da rede e comemorou, estilo cabeleira, cobrou o pênalti, o Luiz até acertou o canto. Diz aqui o 3643, empatamos, agora vamos para a virada, bora Macaca. Diz aqui, Edu, se tiver algum time que não vence há muito tempo, é só chamar a Ponte Preta. Tem que mandar esse goleiro embora. Já fez alguns jogos que ele não vem falhando. Diz aqui o 4785. Vamos lá, Zorzinho, intervalo, hein? São Caetano, Ponte também 1. Antes do meu comentário, o Boles, Leandro Boles, acabou de me mandar aqui no particular que o João Luiz foi eliminado do Big Brother Brasil. Exatamente. Acabou de me mandar aqui. Você também, Boris. Me decepciona, viu, Boris? É ele que anunciou aquele dia, né? Que o Caio tinha saído. Exatamente. Mas não é ele acabou de mandar aqui, ô Gleg, não esquece de dizer aí que o João Luiz... Quando que vai terminar o Big Brother, você sabe? Não faço a mínima ideia. Bom, não é possível, só falam disso, rapaz. Semana que vem? Olha, Edu, a Ponte achou esse gol aí no final, né? E assim, claro que se nós analisarmos friamente... Começou muito bem a Ponte, né? Tomou um gol ali numa falha, de posicionamento, na minha opinião, de Igor Vinhas. Ele, da forma com que o cara tava na bola ali, aparentemente parecia que ia cruzar, né? E aí ele deu uma sapatada, uma bola difícil. Não é fácil. A bola quicou no chão ainda antes de chegar no Igor. Ele poderia ter ido com as duas mãos. Aí, pra mim, comete o segundo erro, né? Vai com as duas mãos, joga a bola pra fora. Mas é uma bola perigosíssima, difícil. Falhou, tá? Não dá pra dizer que não. Agora, a Ponte começou bem, né? Organizada, bem agrupada, colocando pressão na primeira linha do São Caetano. Após o gol, a gente percebeu que o time deu uma desorganizada, né? Aí a confiança é difícil, né, Edu? Você tá confiante, jogando bem, de repente você vai lá e toma um gol, né? Um gol de bola parada. Isso dá uma desestabilizada, mas aí colocou a cabeça no lugar. Eu dizia, inclusive, né, que a Ponte tinha que ter um pouco mais de calma, colocar a bola no chão. E você vê que conseguiu chegar naquele gol do Camilo, que foi anulado, né, no impedimento do Niltinho, que colocou a bola no chão, triangulou, chegou, né, o Niltinho em alguns momentos vem por dentro,
outros momentos está por fora. Ele abre um pouco para a passagem do Apodi, né? Sempre para deixar esse corredor. O Apodi é muito agudo, né? E inteligentemente, o Camilo e o Niltinho ficam juntos ali para tentar desestabilizar os volantes do São Caetano. Aparentemente não estavam conseguindo, mas agora eu acho que o Fabinho poderia voltar com uma substituição. Na minha opinião, eu tiraria o Paulo Sérgio e colocaria o Thales. Aquele menino que entrou na última partida, entrou muito bem, né? E aí o que acontece? Você consegue, nessa do Niltinho vir para dentro, ele pode fazer ali um atacante junto com o Thales, que o Thales ele é um meia atacante, né? Mas você consegue ficar com o Thales e Camilo e o Niltinho flutuando, abrindo esse corredor aí para a descida do Apodi. É uma alternativa, tá? Claro que vai ter que mexer na estrutura, mas eu acho que a Ponte poderia fazer isso, até mesmo para botar um pouco mais de pressão. Bota um pouco mais de pressão nesse time do São Caetano. A gente percebe o São Caetano limitado, um time limitado no aspecto defensivo também, lento, né? Os jogadores do São Caetano. Então o Moisés precisa aparecer um pouco mais, o próprio Niltinho, né? Aparecer um pouco mais. O Yuri, que está fazendo uma péssima partida no primeiro tempo. O Yuri parece que, sabe, parece que nem está em campo, né? Porque ele não consegue marcar, ele não consegue recompor. Todas as vezes que chega ao ataque, ele comete algum erro. Então precisa ter essa alternativa lá pelo lado esquerdo. Vamos ver aqui que preparou o Fabinho Moreno para o segundo tempo. Thales Aparentemente vem duas substituições aí, né, Lupe? Thales e Renan Mota na equipe da Ponte Preta e no São Caetano também. No São Caetano, 5. É isso? Isso, 5, o Brás. O Brás está indo embora e está entrando o 13. O 13 é o Carlos Alexandre. Carlos Alexandre no São Caetano com a 13 no lugar do Brás. E agora a gente vai com as modificações da Ponte, 7. Niltinho está indo embora e está entrando 20, o Renan Mota. Renan Mota com a 20 está no jogo. E a segunda alteração, vamos só aguardar ali a placa do quarto árbitro, porque é o Thales que está em campo. 18, Leonaldi. Leonaldi, 18, está indo embora. E o Thales com a 98 está no jogo. Então, duas modificações na Ponte. Niltinho com a 7 foi embora, 20, Renan Mota. E Leonaldi com a 18 foi embora, 98, o Thales está no jogo. Ele vai para cima, né? Tomara que dê certo. Depois a gente explica aí, vai começar o jogo. E a festa é com você, Júlio Nascimento. Gleger Zorzin, Carlos Henrique analisaram o primeiro tempo da Ponte Preta. E vem aí toda a segunda etapa aqui na Bandeirantes do Campeonato Paulista. É a 7ª rodada. Atenção, Brasil! Apita o árbitro, a bola está rolando no segundo tempo. Senhoras e senhores, o poder chegou. Júlio Nascimento. Rasgando emoções no microfone forte e tradicional. Há 3 anos empunhando o microfone da Bandeirantes, graças a Deus. A bola volta para o campo de ataque. A Ponte Preta tenta sair jogando no segundo tempo, já pressionando o time do São Caetano. Luizão dominou, recolheu, vem pela ponta direita. Luizão arrancando como um ponta direita, ele vai embora, sem medo de ser feliz. Tocou para Thales, primeira participação dele na cavadinha para Dauan, para Renan Mota, linha de fundo para Apodi. Chega a defesa do time do São Caetano. Vai ganhar o escanteio ou o tiro de meta? Escanteio, tiro de meta, tiro de meta. Tiro de meta, então, tempo para Antônio Lupe, o trepidante da Bandeirantes, confirmar de forma protocolar as substituições no time da Ponte Preta. Na Ponte Preta, 18, Leonaldi foi embora, 98, Thales está no jogo. Niltinho com a 7 também ficou no vestiário. E Renan Mota com a 20 está no jogo. 1 minuto do segundo tempo. São Caetano e Ponte Preta 1-1, tá tudo empatado, tudo igual. E aí, Carlos Henrique, as alterações do time da Ponte Preta, Renan Mota e Thales em campo, CH. Nada contra quem entrou, mas deixar o Paulo Sérgio em campo e tirar o Niltinho, eu sinceramente não entendi e não concordo. A informação é do Pinheiro. Olha, antes de entrarmos na madrugada, uma informação. Terminou no Defensores del Chaco, na Sul-Americana, em Assunción. River Plate do Paraguai 0, Corinthians também 0. Já o Gleger vai falar também com calma sobre as alterações da Ponte. Renan Mota dominou, girou, tocou para Apodi. Apodi estava meio desatento ali no campo de ataque. Tomou meio que no susto. Tentou o passe, a bola foi direto para a linha de fundo. É tiro de meta marcado para o São Caetano fazer a cobrança. E aí, Gleger, agora sim, confirmando também as suas opiniões sobre as alterações do time da Ponte, Gleger. Eu estava dizendo agora há pouco, né, da dificuldade dos volantes do São Caetano. Acho que o Fabinho detectou isso, coloca um pouco mais de pressão. Você vê que agora a Ponte está apenas com o Dauan ali na recomposição e ele faz um tripé invertido, né? O Leonaldi vinha jogando ali como um segundo volante, o Camilo à frente, agora ele inverte. Apenas o Dauan
e o Thales vai se aproximar um pouco mais do Camilo ali. O Renan entra aberto para fazer a função que vinha fazendo o Niltinho, que, como eu disse, às vezes entrando por dentro, passando a ser um atacante, um homem de meio de campo. É isso que ele vai fazer, né? Para mim, é claro, essa do Niltinho aí poderia ter deixado um pouco mais, mas a gente não sabe a condição física dele, né? Eu teria deixado um pouco mais também. Mas aparentemente a Ponte fica um pouco mais agressiva e vai povoar um pouco mais o meio de campo para tentar, na superioridade numérica, se sobressair nas jogadas, Júlio. 2:50 do segundo tempo, 1-1, tá empatado o jogo. A bola volta para Neto, Neto faz o giro, tocou no meio para Gui Castro, Guilherme tentou o domínio, não consegue. Camilo, chapéu no Carlos Alexandre, deu na ponta esquerda para Moisés, invadiu grande área, adiantou o pé esquerdo, vai bater, afasta, tira Caetano, manda a bola para escanteio. Jogadaça do Camilo na metade do campo, hein, Lupe? Jogada de craque, jogada de camisa 10. Chapéu do Camilo para cima do marcador. O Moisés foi até a linha de fundo, deu um toque a mais na bola e o Caetano chegou mandando ela pela linha de fundo. Macaca tem escanteio, é o segundo escanteio da Ponte no jogo. Camilo na bola. Atenção, escanteio marcado para o time da Ponte fazer a cobrança pelo campo de ataque, 3:30 do segundo tempo. 1-1, tá tudo empatado. São Caetano e Macaca por enquanto do Campeonato Paulista. Escanteio, Camilo autorizado com o pé direito, levantando a cabeça, procurando opção na grande área. Agora sim vai ser autorizado a cobrança do escanteio para o Camilo. Lado esquerdo do campo, pé direito na bola. Camilo levantou na boca do gol. Luizão se enrolou com a bola, tá viva para Renan Mota, ajeitou na entrada da área da rua, tentou bater, bateu para fora. Pegou de qualquer jeito, camisa 5 na Macaca. A bola vai embora, linha de fundo, é tiro de meta para o São Caetano bater. Tinha muitas pernas ali no meio do caminho e sobrou na perna errada. Dauan, volante do jeito que veio, mandou pro gol. Sem direção, tiro de meta pro Luiz, goleiro do São Caetano. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes. Empresa especializada em gestão contábil. Há mais de 50 anos descomplicando a sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Walter mata no peito, tocava lá pela ponta direita, tenta levantamento para Emerson, chega a defesa na Ponte, rasga, dá um tira o perigo dali, coloca a bola do campo de ataque, soltou para Moisés, Moisés para Camilo, canetou Camilo, tá com moral, tocou na ponta direita, chama a tabela com Thales, para Camilo, mais um chapéu, tentou o segundo, afasta a marcação do São Caetano. O que tá acontecendo com o Camilo, hein? Baixou o Ronaldinho Gaúcho, de repente no Camilo, chapéu, caneta. Tá fazendo de tudo, camisa 10 da Ponte Preta aos 5 minutos do segundo tempo. 1-1, tá tudo igual, tudo empatado. Camilo que fez o gol da Macaca ainda na primeira etapa. A bola volta para Neto pela ponta direita, faz a abertura para Charles, trivela na bola. Ele empurrou no comando de ataque, solta a bola no comando, soltou para Luizinho. Luizinho contra a marcação de 2 jogadores, foi pressionado pelo Yuri. Yuri foi bem no combate, tentou recuperar para a Ponte, vai ganhar o lateral, mas não. A bola bateu ainda no Moisés, lateral, marcado para o time do São Caetano fazer a cobrança. O São Caetano tem pressa, Walter lançado em profundidade, o toque errado do Walter. Perdeu, a bola voltou para Thales, Thales tenta um lançamento muito forte, ele buscava o Moisés, a bola vai sobrando para o goleiro Luiz. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. Com a central técnica mais técnica do Brasil, Alexandre Almeida, Joás Cardoso, Gil Kleber e Gilberto Sufi. Todo o timaço da Bandeirantes conferindo 6 minutos do segundo tempo em São Caetano do Sul. Campeonato Paulista, São Caetano 1, marcou Caetano. Ponte Preta também 1, marcou Camilo. Série A2 em segundo tempo lá em Uricumurça, em Santos Santista 1, 15 de Piracicaba 0. Alô, Ernesto Nista. Júlio do Taquaral diz que a Ponte vira 3-1. E João Busso, olha, só espero que a Ponte não ressuscite mais um defunto do futebol. João Busso pregando fogo. Ponte tenta descer para o campo de ataque, lançamento do Camilo muito forte, afasta a marcação do time de São Caetano. Guilherme pega o rebote, Gui Castro coloca a bola pela ponta direita para a chegada do Carlos Alexandre. Ele faz a cavadinha buscando jogada com Walter. É sempre no Walter. Dá-lhe chuveirinho no Walter. Pegou a bola, joga no Walter. E por enquanto não conseguindo jogar o camisa 18 do São Caetano. Recupera a Macaca, sai jogando da One na ponta direita, soltou para Renan Mota na velocidade, a Podi passou, pediu, a Podi linha de fundo, jogada que ele gosta, tentou o cruzamento, a bola bateu na marcação do Polidoro, vai embora para escanteio. Ponte Preta segue no ataque, Lupe. E na tentativa do cruzamento do Apodi, o Polidoro foi preciso, acompanhou a jogada e fez o corte. Mais um escanteio para a Ponte, é o terceiro escanteio da Macaca no jogo. Dessa vez o Camilo não foi não, é o Thales, camisa 98, que vem para a cobrança. Sempre batendo com
O jogador que tem o pé invertido em relação ao lado. Camilo bate com o pé direito na esquerda. Agora o Thales, que é canhoto, bate na direita. 7h25 do segundo tempo. 1-1, tá tudo empatado. São Caetano e Ponte Preta. Quem sabe o gol da virada. Macaca tentando com o Thales na cobrança do escanteio. Bateu aberto, buscando jogada com Moisés. Afasta a marcação do São Caetano. Rebote é do Yuri com pressa. Já trabalhou com Moisés. O Renato passou pela ponta esquerda. E Yuri cruzou. Moisés na boca do gol da Ua de cabeça. Pega Luiz. Na cabeçada do Dauan, mergulhou, o jogador da Ponte tentou surpreender o goleiro do São Caetano, mas não conseguiu, Lupe. Poderia ter feito o cabeceio pro meio da área, que o Luizão estava livre, mas estava bem pertinho do gol. Tentou o cabeceio, o Dauan é especialista, nas mãos do Luiz, que fez a defesa. Rocha Autopeças, há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você. São Caetano vem para ataque, Guilherme dominou, tocou no ataque para Carlos Alexandre. Carlos Alexandre devolveu, soltou para Daciel na ponta esquerda, ele faz a finta, devolveu para Carlos Alexandre. Se eu falar Carlos Henrique, é o costume. Tocou por dentro, devolveu, soltou para Polidoro. Polidoro para Caetano, sai jogando pelo campo de defesa. Polidoro entregou Caetano para a chegada do Neto. Neto para Caetano na ponta esquerda. Devolução vem com Polidoro. Polidoro tem aberto pela ponta direita. O jogador que é Carlos Alexandre prefere o toque por dentro. A Ponte Preta não pressiona a saída. Fica marcando na metade do campo e deu certo. Recupera a Macaca com Thales. Soltou para Paulo Sérgio. Muito forte, não consegue alcançar. A bola voltou para Moisés ainda no ataque da Ponte. Moisés encarou a marcação. Pode bater, rolou para Thales. Pintou o gol da virada, bateu, mas a bola bate na marcação. Voltou Camilo, rolou para Dauan, bateu longe do gol. Mal demais o Dauan, mandando a bola para longe. Tiro de meta, Lupe. E essa bola foi parar lá em São Bernardo do Campo. Chute muito mal do Dauan, livre de marcação. Arriscou, pegou muito embaixo. Ela subiu. Tiro de meta para o goleiro Luiz. 9h20. É o segundo tempo de jogo por enquanto, 1-1, tá tudo igual, tudo empatado. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços. Ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, de banho e muito mais. Com disco entrega. O WhatsApp é 99947-1980. São Caetano vem para o ataque, lançamento na ponta esquerda para Daciel, chega Renan Mota da cobertura, ele evita o escanteio, coloca a bola para a lateral marcado, já cobrado pelo São Caetano, tem pressa, tocou, Neto na ponta esquerda, chama a tabela com Guilherme vem por dentro contra a marcação do Dauan, escapou Guilherme na marcação, deu combate, tocou por dentro, chama a tabela com Walter, ainda ele carregando para o São Caetano, chega por baixo, a Podi, rasgando a Podi, tirando dali o perigo, afasta, tira a bola para a defesa do São Caetano recomeçar a jogada pelo campo de defesa. Atenção, o tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 10 minutos 30 segundos é o segundo tempo em São Caetano, segue. São Caetano 1. Ponte Preta também 1. Amanhã, 20 horas no Brinco, Guarani, Palmeiras. Alô, Valnei, Matheus, CDHU, São Martim, sempre nos 1170 da Bandeirantes Campinas. Obrigado, Valnei. Bandeirantes. Jogo tá parado, tem falta, o time do São Caetano para bater, em Lupe. E a falta foi do Thales, né? Acabou puxando o adversário e o árbitro em cima do lance marcou a falta. Mais uma bola que está longe do gol do Igor Vinhas, mas é o Charles que está por ali. Foi ele quem bateu a falta que deu origem ao gol do São Caetano. O Igor Vinhas organiza a barreira e vem chumbo quente para o goleiro da Macaca. A informação que a batida do gol do São Caetano, do Charles, foi a 104 km por hora, hein? Já pensou? E é ele quem vem de novo, o Charles, tá inspirado, correu, bateu pra fora, a bola vai pra linha de fundo. Mas ele bate com um veneno impressionante, hein, Lupe? A bola vem fazendo curvas, né, no meio do caminho. Dessa vez ele pegou um pouco embaixo da bola. Ela subiu fácil pro Igor Vinhas, que só acompanhou. E o goleiro da Macaca vai pra cobrança do tiro de meta. Já defendeu alguma bola, Glega Zorzinha, 104 km por hora na sua carreira como goleiro? Ah, meu Deus do céu. Eu já joguei contra aquele Ademar, que era do São Caetano, que chutava 3 vezes mais forte que esse menino aí. Mas não é fácil, não. Então se ele chutava 3 vezes mais forte, 3 vezes 104, quanto que dá, Glega?
Tá 312. 312. Né? É isso aí, Gleger. Ô, meu irmão, aqui. Você foi bem agora, hein, Gleger? Foi bem. O melhor foi você que me botou nessa aí, eu saí, né, Gil? É isso aí, mas a gente só exige de quem pode muito oferecer, viu, Gleger? Obrigado, Gil. Se fosse o contrário, eu não teria feito a pergunta. Obrigado, Juliás. E a bola volta para o time da Ponte Preta, vem para o campo de ataque, já tem opinião sobre o segundo tempo da Ponte. A bola vem para Moisés na ponta esquerda, passou, pediu, Moisés bateu para fora! Ele arriscou de longe na jogada individual e a bola foi para fora, a linha de fundo, é tiro de meta, Lupe. E o Moisés também, além dos dribles, aparece nas estatísticas do Campeonato Paulista como um dos jogadores com maior número de finalização nas partidas. Tem espaço, ele manda pro gol, pegou mão da bola. Tiro de meta pro Luiz. Pois não. Não, você precisa ter um pouco mais de calma, né? O Dawan deu um chute daquele, agora o Moisés também. Pô, tá na entrada da área, tem que ter calma. Põe a bola no chão, entra tocando. Não adianta que não vai fazer gol do jeito que tá querendo. Né? Só ter um pouco mais de calma, tá precisando a Ponte Preta para fazer o segundo gol. Tá melhor no jogo, tá com volume, né? Melhorou, tá um pouco mais agrupado. O problema é que tem que ter um pouco mais de calma. E vem Ponte, lançamento pra Podi, linha de fundo, a Podi dominou, girou, tocou pra trás, Renan Mota levantou pra Paulo Sérgio, afasta a marcação, tira dali, a bola tá viva, voltou pra ataque, opa, a arbitragem vai parar, marcar a falta da Podi agora, hein, falta de ataque pra cima do Carlos Alexandre, o jogo tá parado e a bola vai sobrar pro time do São Caetano, Série jogando com tranquilidade. E aí, CH concorda com o Gleger, faltando tranquilidade pra Ponte definir, quem sabe o gol da virada no segundo tempo, CH? O São Caetano fisicamente está sentindo a partida, né? A Ponte nesse momento tem mais posse de bola, parou de errar os passes que estava errando no primeiro tempo. Eu acho que só o Dawan está dando conta do meio campo. A Ponte melhorou na partida, os dois que entraram bem. Esse menino que entrou no meio campo é bom jogador. Na frente o Renan, que também ajuda lá na recomposição do lado direito, também entrou bem. A Ponte, se tiver tranquilidade, como disse o Gleger aí, vai fazer já o segundo gol. Tá melhor no segundo tempo a Ponte. Vem Ponte para ataque, Moisés lançou, Renan Mota na ponta direita, invadiu grande área, ainda ele bateu, trava a defesa do São Caetano, manda para escanteio. Renan Mota, velocidade agora funcionando na macaca, hein, Lupe? A jogada também passou mais uma vez pelos pés do Camilo. O Renan Mota pelo lado direito tentou a finalização, travado pelo jogador do São Caetano. Quarto escanteio da Ponte Preta no jogo, Thales na cobrança. 15 minutos do segundo tempo, Thales. 1-1, tá empatado o jogo, cobrança do escanteio, pé esquerdo na bola, lado direito do campo, levantando a boca do gol, Luiz, socando a bola, afasta o perigo, tira dali, Yuri não consegue, uma confusão ali entre os jogadores da Ponte, mas o Camilo conserta. Aliás, o Apodi conserta, sai jogando pelo campo de defesa. A bola volta para Yuri, lateral esquerdo do time da Ponte, coloca a bola para Moisés. Ele tem liberdade, vem carregando pela ponta esquerda do campo ofensivo. Lá vem Moisés na cavadinha, tenta inversão, buscando o Renan Mota. A bola chegou no camisa 20 da Ponte, Renan Mota dominou contra a marcação do Luizinho. Segurou, tocou para Thales, levantou a cabeça na cavadinha para Paulo Sérgio. Afasta, chega Charles de cabeça, empurra para o goleirão Luiz. Vai sair jogando pro time do São Caetano, ele coloca a bola no ataque, o Renato sobe errado, a bola voltou para Walter, ganhou do Yuri no alto, Walter ainda ele, mais uma finta, Walter tocou para Emerson que faz o passe errado, a bola volta para Thales para Camilo, opa! Carlos Alexandre pegou firme o Camilo, mas segundo o árbitro na bola. A bola volta para Charles, para o time do São Caetano. Na ponta direita, para Walter, vai bater pro gol, bateu. Espalma Vinhas. Walter, na liberdade pela ponta direita de trivela, chutando forte. Vinhas manda para escanteio, Lupe. Ele tá fora de forma, ele tá pesado, mas ele tem muita qualidade. Deram um espaço enorme pro Walter, que não tinha tanto ângulo, mandou pro gol, a bola quicou na grama e o Igor Vinhas teve que mandar a bola pela linha de fundo. Escanteio pro São Caetano, Charles na bola. Lá vem São Caetano, escanteio, Charles levantou na boca do gol, toca de cabeça, o Renato coloca a bola para longe mais uma vez, é a dificuldade da defesa, Gleger, do Vinhas. Defesa difícil, mas movimento correto, as duas mãos, 7,25. Escanteio, São Caetano na ponta direita, levantou na boca do gol, sobe a defesa de cabeça, tira mais uma vez o Renato. As torres gêmeas da Ponte ali posicionadas para afastar qualquer perigo do São Caetano.
Charles mais uma vez, a terceira seguida. 17 do segundo tempo. Ele bate de forma venenosa, agora mudou a batida. Fez aberto o escanteio buscando o Walter. Tira a defesa da ponte. Guilherme pega o rebote. Neto de longe faz a defesa, Vinha, segura firme. Fica com ela. Já coloca a ponte no ataque. Tocou para Moisés, para Camilo. Ajeitou Paulo Sérgio, deixou passar. É para Renan Mota. Puxou, pé esquerdo, bateu fora. Mal demais na finalização. Desperdício, contra-ataque o time da ponte, hein, Lupe? Mais uma oportunidade, bola que começou com o Igor Vinhas, passou pelo Moisés, Camilo deu passe pro Renan Mota, que teve a oportunidade de fazer o segundo gol da ponte. Buscou o ângulo, mandou a bola longe. Detalhe, é o segundo gol claro que o Renan Mota perde com a camisa da ponte. O primeiro foi na segunda rodada contra o Santo André, derrota da ponte, e o Renan Mota também perdeu um gol claro. Mais uma chance desperdiçada no contra-ataque da Macaca. Começou lá com o Igor Vinhas, hein? Grande lançamento do goleiro da ponte para o Moisés. Mas o Renan Mota não aproveitou. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado com ótima qualidade e preço justo. Variedade de peças originais e reposição para veículos nacionais importados. Acesse rochaautopeças.com.br. 18h30 do segundo tempo. São Caetano, Ponte Preta também. São Caetano sai jogando com o Neto. Neto tenta enfiar de bola, buscando jogada para Walter. Walter dominou, girou contra a marcação de 3 jogadores. Tentou a cavadinha, girou, deu certo na ponta direita. Walter com liberdade. Soltou para Charles, vai tentar o cruzamento. Cruzou para Emerson. De cabeça, ajeita. Chega da Uana, cobertura, fica com ela para o time da Ponte. Ele sai jogando com o Thales. Thales tem pressa na trivela para Camilo. Camilo ajeita para Thales. Ele posiciona o corpo, tem Yuri lado esquerdo do campo. Levanta a cabeça, Thales sempre com cabeça erguida. Deu para Dauan. Para ninguém, Dauan. Deu de graça para Guilherme. Guilherme recupera para o São Caetano. Aproveita a bobeada do Dauan. Soltou para Neto. Neto puxou por dentro. Dauan mata com falta. Que bobeada do Dauan, uma desatenção danada. Ele reclama do Thales, mas o erro foi dele, né, Lupe? Foi dele. E o Thales reclama com o Dauan. Fala que ele estava de costas quando recebeu o passe. E o Dauan, por consequência dessa jogada mal feita, teve que fazer a falta em cima do camisa 8 do Neto. Mais uma bola parada para o São Caetano. Mais uma vez o Charles vem para a cobrança, camisa de número 2. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares. Produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70%. Com os melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda, cadeiras de banho e muito mais. Com disco entrega, hein? WhatsApp é 99947-1980. Vem o Neto para a bola, camisa 8. Neto posicionado para a cobrança de falta para o time do São Caetano. Tem sempre o Charles também, que é uma opção venenosa para o time do São Caetano. Vai mexer a Ponte Preta e também o São Caetano. Barreto daqui a pouquinho. Primeiro eu acho que é no São Caetano 10 que está indo embora. É o Gui. Só confirmar, 5h30. Isso, o Gui está indo embora, depois eu informo quem entra. E na Ponte Preta o Dauan está indo embora e está entrando o Barreto, 75. 75, Barreto está no jogo. Já já eu informo a substituição do São Caetano. Pareceu 20 o número ali, mas com tranquilidade o Lupe confirma. Na sequência, alteração no time do São Caetano. E o Dauan, depois do erro, foi embora. O CH vai falar daqui a pouco porque tem falta. O São Caetano, Neto posicionado para a cobrança de falta. Tomando uma longa distância, 4 jogadores na barreira do Vinhas. 20 minutos do segundo tempo. Neto, autorizado, bateu, pega Vinhas. Em 2 tempos para fazer a defesa, segura firme, fica com ela. Tem pressa, coloca Moisés para correr no contra-ataque do time da Ponte Preta. Moisés, ele faz o break, levanta a cabeça, procura opção, vem por dentro, soltou de primeira para Thales. Thales deixou escapar, agora perdeu Thales. Fica com a bola o time do São Caetano, que tenta arrancar na velocidade, mas não consegue, domina ali Luizinho. A bola fica mais uma vez com o goleiro Igor Vinhas. Detalhe no ar. Confirmando a substituição no São Caetano, Gui Castro, camisa 10, foi embora. 20, Luiz Felipe. Luiz Felipe com a 20 está no jogo. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 21 minutos, quase 22 do segundo tempo. São Caetano do Sul, Campeonato Paulista segue. São Caetano 1, marcou Caetano. Ponte Preta também 1, Camilo cobrando pênalti. Na Série A2 encerrado, São Bernardo 2, o Juventus 0. Finalzinho lá em Urico Mursa. Continua Santista 1, 15 de Piracicaba 0.
E andamento também lá em Rio Claro, Velo Clube 0, Oeste 2. E aí, CH, e o jogo 22 do segundo tempo com o Barreto em campo, Carlos Henrique. Ele deve dar mais liberdade para o Barreto chegar um pouco mais à frente, né? A configuração do jogo não muda muito, só ele dá mais liberdade para os dois caras de meio, não é? Para chegarem um pouco mais na frente. O problema é que a Ponte joga com 10, né? E não tem substituto no banco de reservas, né? Tem até o Robinho, mas sei lá, né? Mas o Paulo Sérgio é uma figura decorativa. A Ponte melhorou no segundo tempo, parou de errar os passes que estava errando, está mais calma, mas já teve chance de fazer o segundo gol, né? Agora o jogo está mais equilibrado, continua perigoso, mas a Ponte tem chance, tem condição técnica para poder fazer o segundo gol, mas o momento agora o jogo está equilibrado. E vem Walter, bagunçando, tentou cruzamento na sequência da Céu, a bola bate na marcação, volta para o time da Ponte, domina, tenta sair jogando, Renan Mota, não foi nada, a arbitragem mandou seguir, Luiz Felipe dominou, tocou para Walter, Walter para Charles dominou, tentou toque por dentro do Yuri, não consegue, recupera o lateral da Macaca, está jogando com Camilo tenta Moisés, bem marcado no segundo tempo, não tem espaço, tentou fazer a finta na sequência, o São Caetano recuperou, Yuri teve que colocar a bola para fora, é lateral, e você, Gleger, Barreto em campo, 23 minutos, 1-1, tudo empatado, Gleger. O Dauan estava comprometendo, né? Tava demorando para recompor, tava errando muitos passes ali na transição. Bota sangue novo. Pode ser que melhore o sistema de marcação, porque como disse o CH, olha aí, o São Caetano. Walter lançar, tocou por dentro do Izinho, bateu para fora. Olho no pivô do Walter, hein, Gleger Zorzinho? Exatamente, tá gordinho, mas é muito inteligente, né? Então tem que ficar atento, para mim a Ponte ainda continua melhor no jogo. Precisa aparecer um pouco mais, né? O seu Renan Mota ser um pouco mais objetivo também, né? Ser um pouco mais agudo. Moisés está bem no jogo, Camilo também. Agora, se tiver um pouco mais de tranquilidade às vezes, né, o nego confunde com sono, né? Então o Thales mesmo entrou, tal, tranquilo, mas aí, em alguns momentos está muito desligado do jogo. Se entrar no jogo, Thales, Renan Mota e a Ponte tentar aí achar uma alternativa para virar esse jogo aí, Júlio. E vem Ponte para o campo de ataque, Apodi lançado na ponta direita, tentou enfiar na grande área, a bola bate na marcação. Vai embora, escanteio para Ponte, Antônio Lupi. Na tentativa pelo lado direito com o Apodi, foi até a linha de fundo e mais um cruzamento que foi interceptado pela defesa da equipe do São Caetano. A Ponte tem o 5º escanteio na partida, é lá pelo lado direito e o Thales que está na bola. Não vai o Thales não, vai mudar, não, só foi tirar uma bola. É o Thales que vem para a bola. 25 minutos do segundo tempo, 25 é a segunda etapa, São Caetano 1, Ponte Preta também 1. Thales autorizado, vem para o escanteio, pé esquerdo na bola, lado direito do campo, autorizado, Thales correu, bateu na primeira trave, a bola desviada na dividida com Camila, novo escanteio, Lupe. 6º escanteio da Ponte Preta no jogo, mais uma vez o Thales na cobrança, tá por ali o Camilo no primeiro pau e os dois grandalhões dentro da pequena área. Atenção, escanteio, mais um escanteio para o time da Ponte. Camilo ameaçou puxar a jogada ensaiada. Tá pertinho do Thales ali o Camilo. Autorizado, levantou na boca do gol. O Renato de cabeça. Espalma Luiz. Quase o gol da virada na cabeçada. O Luizão subiu com o Renato. Pressão ali que foi o Juan Renato, tocou por último, o Luiz fez grande defesa, Lupe. Ao invés de subir, ele abaixou e fez o cabecinho pro chão, a bola subiu, o Luiz mandou pela linha de fundo, mais um escanteio para Macaca. Thales, mais um escanteio, tocou de voleio e Yuri voltou para Luizão, não pegou. 2 escanteios perigosíssimos para o time da Ponte Preta. Quase sai a virada, Lupe. Esse escanteio é uma jogada ensaiada, né? Jogada no segundo pau, lançamento aberto, escanteio aberto. O Luizão chegou cabeceando e tinha o Barreto livre de marcação. Quase a Macaca marca o segundo no ABC Paulista. E aí, Gleger Zorzinho, a dificuldade da defesa do Luiz nas pontas dos dedos, Gleger. Foi em cima dele, né? É um goleiro experiente, você vê que nem precisou cair, né? Bem posicionado, só deu um tapinha nela pra fora. Agora o que a gente diz da tranquilidade, né? Você viu esse lance? O Barreto ia ficar de frente pro gol, já tinha até armado a chapa, né? E o Luizão apavoradamente tenta dar um... Sei lá o que o Luizão tentou fazer. E aí não sobrou a bola pro Barreto. Então é isso, precisa ter um pouco mais de calma, comunicação pra Ponte virar o jogo.
E o São Caetano vem para ataque, bola solta com o Neto. Neto chama a tabela num pivô. 1-2, puxou linha de fundo. Neto, pé direito na bola, vai cruzar para Walter. Girou para Luiz Felipe, a bola voltou. É para Luizinho, bateu de longe. Travou na primeira, Luizão. Travou na segunda, Luizão. Afasta, tira Barreto. Empurrou, soltou para Camilo. Contra-ataque da Ponte. Vem na velocidade a Ponte Preta, Moisés. Arranca Barreto, passou lado esquerdo. Moisés segurou, prendeu bola. Rolou para Renan Mota, pintou o gol, bateu. Pega Luiz! Usando os pés na tentativa do Paulo Sérgio. Enfiada de bola do Moisés para o Paulo Sérgio. Perde o gol. Camisa 9 da Macaca, Lupe. Teve muita calma e paciência o Moisés para esperar o tempo certo. A passagem do Paulo Sérgio e o toque na finalização do camisa 9. Chutou em cima do Luiz. Quase a Macaca marca o segundo. Tá próximo gol da Ponte. Mais uma defesa aparecendo o Luiz no segundo tempo. Vai falar o Glegra daqui a pouco da intervenção no jogador do São Caetano. Vem a Podir, tenta inversão para Yuri. Corre. Chegou o Yuri. Ele evita a saída pela lateral do campo. Entrega a bola na metade do campo. Solta a bola com o Renato. O Renato domina. Levanta a cabeça. Pede por dentro o Thales. Recebeu. Levanta a cabeça. Olhando a opção na direita. Ela a Podir. A Podir se apresenta. Vai tentar o chuveirinho na grande área. Preferiu na velocidade. Soltou para Renan Mota. Renan Mota de calcanhar para Podir. Puxou a linha de fundo. Cruzou. A bola desviada vai para fora. É mais um escanteio para a Ponte bater. Pelas minhas contas, 8º escanteio da Ponte Preta, que vai mexer mais uma vez. Camisa 10, Camilo tá indo embora. 8, Vini Locatelli. Vini Locatelli voltando de lesão, tá entrando na partida. É a 4ª substituição do técnico Fábio Moreno. Camilo 10 vai embora. Locatelli está no jogo. O São Caetano também vai modificar. O 17 está indo embora. O 17 é o Luizinho. E está entrando o 18. É isso? Não, 23 não. 23. O 23 é o William. O William 23 está no jogo. Escanteio marcado para o time da Ponte fazer a cobrança. Atenção, bola parada. Mais uma bola parada para o time da Macaca. Tá vindo com perigo essa bola do Thales. Levantou na boca do gol. O desvio, Luizão tocou Moisés para fora. Pegou mal na bola, Moisés está finalizando mal demais. A bola foi para a linha de fundo, Lupe. Ele estava livre, sem marcação, na tentativa de cabeceio do Luizão. Pegou muito mal na bola, tiro de meta para o Luiz. Locatelli em campo, chances desperdiçadas, Luiz ativo. Segundo tempo começa a ficar com a Ponte no ataque. Como é que tá o jogo? Carlos Henrique, a opinião da Bandeirantes e o jogo, CH. A saída do Camilo, ele estava morto em campo, né? Estava muito cansado, correu demais e o técnico não tem opção para posição e coloca mais um jogador de meio campo. Ele pode até fazer o gol da vitória, tá? O Paulo Sérgio. Pode acontecer isso. E sorte a ele. Mas o Paulo Sérgio em campo me faz ter saudade de Peixoto. Sinto saudade de Peixoto. Tá muito mal no jogo. Esse lance preparado para ele tropeçou na bola, perdeu o tempo da bola para fazer o gol, não é? Ainda dá para fazer, tem muito tempo, dá para vencer a partida, mas os caras têm que caprichar um pouco mais na penúltima bola, levantar a cabeça para poder olhar onde o Luiz está, né? O time tem pressa, né? Ele confunde pressa, tem que ter mais tranquilidade. E o São Caetano ainda é muito perigoso no jogo. A Ponte tem mais posse de bola, tem mais escanteios, mais chutes a gol. Mas se não tiver sangue frio, fica difícil fazer o segundo gol. E no lance anterior ali do São Caetano, né? Eu tive até a impressão, viu, Gleger? Não sei se você vai conseguir me ajudar nessa. Que foi uma defesa do Luiz com o pé, mas depois do replay fiquei na dúvida, inclusive, se de repente, Polidoro, na né? finalização do Paulo Sérgio, o Polidoro foi quem acabou cortando, viu, Gleger? Eu tive a mesma impressão, o Polidoro é que chega ali. O Paulo Sérgio já arrumou, já teria que ter batido, né? Quis dar mais um toque. E aí deu tempo para a chegada do zagueiro, mas o Luiz estava bem posicionado, né, Júlio? Você vê que se o Polidoro não está ali, o Luiz faria uma grande defesa. Sempre gostei do Luiz. Começou aí, teve uma passagem ótima pelo São Caetano, e aí deu uma rodada e voltou agora. É bom goleiro, Luiz. Anos de Criciúma também, né? O goleiro Luiz também. De volta ao azulão. Esse Polidoro não é aquele que teve um affair com o Jojo Todinho? Eu não ia falar nada, né? É isso aí. Exatamente. É. E nós descobrimos isso hoje na nossa área, na nossa programação esportiva aqui, sim. No programa esportivo descobrimos isso. Quem é a Jojo Todinho mesmo, Lupe? A Jojo Todinho é uma cantora de funk, uma funkeira, que participou recentemente de um reality. E venceu, né? Venceu? Venceu.
Eu não acompanho. E aí o Polidoro teve um relacionamento curto, mas não logrou êxito o relacionamento dele com a Jojo Todinho. Ô, Lupe. Oi. O Leandro Bolles mandou aqui pra mim. A Todinho venceu. E vem São Caetano, dominou. Walter tentou o giro. Luizão afasta, tira dali. Estão dando uma liberdade gigante pro Walter. Isso vai dar ruim em algum momento, hein, cara? O Walter fora de forma. Tem tudo isso aí. Mas não pode dar essa liberdade. Foi falta em cima do jogador da Ponte, não, Lupe? Eu acho que teve Não, eu pensei que tinha sido de mão, mas foi de ombro, né? Estilo futebol do Charles. O Gleger joga futebol, eu jogava, não sei se está nativo ainda com o Vini. Isso aí foi cama de gato, cara. Foi falta. Mas olha o que o Walter faz hoje. Belo passe do Charles. É bom jogador esse Charles aí, hein? Belíssimo passe, hein? Futebol total ali, viu, Júlio? Então, mas eu já aposentei. E a Jojo ganhou, então? O Bolles mandou aqui pra mim, viu, Lupe? Ah, beleza. A Jojo ganhou. Dá uma verificada na idade do Charles aí, lateral do time do São Caetano, hein? E vem Ponte pro campo de ataque. Locatelli pegou o rebote. A bomba! A bola vai pra fora! Bola mascada no Barreto, dividida. Vai ganhar um escanteio. Escanteio para Macaca bater aos 33 do segundo tempo, Lupe. O Locatelli estava bem do lado do Barreto, mas o Barreto estava bem posicionado, mandou um chute, queimou pro gol. A bola ainda tem um leve desvio no jogador do São Caetano e a Macaca ganha escanteio. E é o Thales, de perna esquerda, do lado esquerdo, que vem para a cobrança. Thales está batendo escanteio com muito veneno. Tem dado certo a jogada na bola parada do time da Ponte Preta. 33 minutos do segundo tempo, São Caetano 1-1 com a Ponte. Thales. Escanteio curto, a bola bate na marcação, voltou ainda para o time da Ponte Preta aí no campo de ataque, tenta sair jogando, a bola solta pela ponta esquerda, vai recomeçar o time da Ponte lá atrás, retomando jogada pelo sistema defensivo. Locatelli soltou na ponta, é para Yuri com liberdade, pode chuveirar na grande área, ameaçou na primeira, puxou, vem por dentro, soltou para Thales, invadiu grande área, vem Polidoro na cobertura, manda a bola para fora, a bola vai sobrando apenas em tiro de meta, marcado para o time do São Caetano fazer a cobrança. Faça o seu imposto de renda com a Contábil Bandeirantes, empresa especializada em gestão contábil há mais de 50 anos, descomplicando a sua vida. Acesse contábilcb.com.br, contábilcb.com.br. 34 minutos do segundo tempo, São Caetano 1-1 com a Ponte Preta. Macaca somando mais um ponto, indo a 8. São Caetano chegando a 3 por enquanto na tabela de classificação. Situação duríssima para o Azulão. E a Ponte Preta precisando vencer para colar na Ferroviária. A bola volta pela ponta direita. Domina Charles, tenta o levantamento no campo ofensivo. A bola bate na marcação do Barreto. Se perde a lateral para Charles fazer a cobrança lado direito do campo de defesa. Quase 35 do segundo tempo. No Anacleto, a Ponte tem mais uma alteração. Ele para o Fabinho mexer. Vem para o campo de ataque o São Caetano. Bola lançada para Walter. Walter não chega. A bola fica no Luizinho. Luizinho girou. Aliás, o Emerson Lima girou pela ponta esquerda para Neto. Neto na ponta para Daciel. Daciel dominou, levanta a cabeça. Foi cercado pela marcação da Podi, foi obrigado a voltar com Caetano, autor do gol do Azulão. Ele recua com o Polidoro, vai sair jogando com tranquilidade. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 35 minutos no segundo tempo no Anacleto, Campeonato Paulista segue. São Caetano, 1. Gol de Caetano, Ponte Preta também 1, marcou Camilo. Alexandre Zup Balista dizendo aqui, olha, o Batista diz que 70% dos gols saem de bola parada. Eu digo que 73% sai aí de linha de fundo. Jogadas de linha de fundo, 73% sai gol. Um abraço ao Alexandre Zup Balista. E acabou na Sul-Americana, lá no Paraguai, River Plate 0, Corinthians também 0. Rádio Bandeirantes. 36 minutos do segundo tempo, o São Caetano sai jogando errado, a bola recuperada com falta. O Neto tentou sair jogando na velocidade, a bola recuperada para o time da Ponte, mas com falta o jogo está parado. O Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br. Escolha o WhatsApp da loja mais próxima e agilize o seu orçamento. Mexeu. A última alteração da Ponte Preta, vai Lupe. Paulo Sérgio com a 9 está indo embora. Paulo Sérgio 9 está fora. Robinho com a 19, garoto da base da Ponte, está no jogo. Vou falar um negócio, que o Robinho é bem menor do que esse Robinho aí, hein? Mas parece mesmo, a fisionomia lembra. Robinho em campo, peça da Macaca das categorias de base da Ponte Preta para o time principal. E aí, Carlos Henrique, a última alteração do técnico Fábio Moreno. Foi embora o Paulo Sérgio, CH.
É que, enfim, né? O treinador mexe numa posição que no primeiro tempo a gente já sabia que não ia funcionar, né? Antes do jogo, não era para ter escalado o Paulo Sérgio. Mas esse é um garoto, né? Vamos aqui ficar achando que ele vai resolver todos os problemas, mas pelo menos ele vai correr, não é? Jogo indefinido, caiu no modo limbo. Sabe como é que é ou não? Como é que é? Todo mundo errando pra caramba. E aquele que der sorte de engatar um contra-ataque aí pode ganhar o jogo. Resultado indefinido e nesse momento a partida é péssima tecnicamente. Ô CH, como é que chama aquele time lá que ninguém gosta? É Berrante Futebol, como que é? Corinthians Cabeçuda? Não. Berrei. Berreio? Berrei. Tem gente que não serve pra jogar no Berrei lá, comandado pelo CH, hein? Nossa. Não joga. Não veste, como diria seu Hélio, se fosse vivo, hoje ele mora no céu, não veste nem carção no Berrei Futebol Clube. E vem para ataque São Caetano, lançamento e tentou afastar mal. A bola volta ainda para o time azulão pela ponta esquerda. Já o Gleger fala também sobre a entrada do Robinho. Pode ser até agora, porque o São Caetano vai recomeçar lá com o goleiro Luiz. Pois não, Gleger? Vai correr, né? Um jogador jovem, tomara. Eu acredito que se sobra uma bola daquela que sobrou para o Paulo Sérgio, ele vai na rede. Tá cheio de vontade. Tomara que dê certo, Júlio. E vem pro ataque. O time do São Caetano tentou o lançamento ali. A jogada do William deu certo para ele, hein? Deu certo, ganhou o lateral na dividida com o Juan Renato. 38 minutos do segundo tempo. Vem o time do Azulão para o campo ofensivo. Bola solta na ponta direita. O William lançou para Walter. Tenta o giro contra dois jogadores. Juan Renato na bola, limpo no lance. Recupera para o time da ponte para Barreto. Trivela, soltou. Grande bola para Moisés. Chama a tabela pela ponta direita. Pode ir para Moisés. Ainda linha de fundo, apostando corrida com o Daciel. Chega o lateral do São Caetano. Coloca a bola para fora. Vai ganhar o lateral. 39 do segundo tempo. A ponte está no ataque. Tem pressa. Fabinho começa a ficar impaciente com o time da ponte, empurrando a ponte. Faltando aí 6 minutos para acabar o tempo regulamentar, mais acréscimos. E já perdeu o Thales. Cansou ali o Thales, perdeu a bola fica para o time do São Caetano, que tenta sair jogando. Também não está com tanto fôlego assim. O jogo fica mais lento. Bola solta na metade do campo para Luiz Felipe. Ajeitou, soltou lado esquerdo para Daciel. Ele chama a tabela com o Neto. Neto tenta o cruzamento buscando o Walter. Walter tentava o giro. Chega Barreto, afasta de cabeça, tira dali. Rebote para Carlos Alexandre. Carlos Alexandre dominou, mas estava impedido o Walter. Não está valendo mais nada. O Walter estava na banheira. E essa aí não é a boa. 39-30 no segundo tempo, 1-1. Tudo igual, por enquanto tudo empatado. Entregue a sua declaração do imposto de renda no prazo, de forma rápida e segura com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando a sua vida. Confira mais no site contabilcb.com.br. Ponte no ataque, Moisés dominou, girou, tentou centralizar. Afasta a marcação do time do São Caetano. Neto pega o rebote, tenta enfiar a bola na vertical, buscando jogada com Emerson. Afasta a marcação, tira dali. Afasta o perigo, tira dali. E daqui a pouco tem a última mexida do Paulinho McLaren, que rivalizou ou foi integrante da nossa equipe aí no torneio? Rivalizou. Ele jogava pelo Santos Master. Há quantos anos isso, Lupe? 2 anos atrás? Final de 2019. Gleger jogou. Torneio da... Final de 2019 ele estava jogando torneio com a imprensa. Joguei de volante. Primeiro volante. E agora ele está no São Caetano, né? Que coisa, futebol, hein, cara? Ô, louco. A bola volta para o time da ponte pelo campo de ataque. Yuri dominou, Renan Mota passa na ponta esquerda. Barreto pede pelo centro. Renan pediu, tocou na ponta esquerda, cruzou para Robinho, quase contra o time do São Caetano com o Daciel. Vai para escanteio, a ponte tem a chance na bola parada, Lupe. No cruzamento do Renan Mota, o Robinho abaixou a cabeça, tinha toda a condição de finalizar para o gol. E o Daciel, do jeito que veio, mandou a bola pela linha de fundo. A Macaca tem mais um escanteio, é o 10º escanteio da Ponte Preta no jogo. Thales, 98 na bola. 41 minutos do segundo tempo. Aumente o volume do seu rádio. A expectativa tomando conta na bola parada para o time da Ponte. Quem sabe o gol da virada através do escanteio com Thales. Autorizado. Moisés está sozinho levantando o braço pedindo bola. O Luizão também está na grande área. Levantamento fechado nas mãos do goleiro Luiz. Para fazer a defesa para o time do São Caetano, fica com ela, Lupe. Na pequena área, sozinho, o Luiz foi lá em cima e ficou com a bola. Nem Luizão, nem Juan Renato
eles tentaram subir para o cabeceio. 1-1, tudo igual no Anacleto Campanella. 42 minutos do segundo tempo, 1-1, tudo igual. São Caetano e Ponte Preta. Gol do Camilo de pênalti no finalzinho do primeiro tempo. Caetano marcou depois o rebote do Igor Vinhas, uma bomba do Charles. 1-1, tudo igual. Cada time somando um pontinho até aqui. Carlos Alexandre domina, recua para o time do São Caetano, sai jogando lá atrás com o Caetano. Caetano faz o passe para Neto. Neto perdeu, voltou para a ponte no peito do Moisés. Thales é quem domina. Tentava o giro, Thales perdeu. A bola volta para Luizão. Luizão domina, deu a Apodi. Apodi tocou, levantou a cabeça. Apodi escapou do primeiro, tem velocidade. Escapou do segundo. Apodi ligou o turbo na ponta direita. Pintou cruzamento, tentou a finalização de longe. O Apodi, a bola bateu na marcação, tira dali. Ô Gleger, você jogou com o Apodi há muito tempo. É impressionante a capacidade física que ele tem, né, cara? Demais. Demais. Você vê a força que tem, né? E sempre olhando pra frente. Acho que o Apodi poderia, nessa partida, inclusive, ter feito muito mais essas jogadas, né? Porque o lado lá é muito limitado e ele tem essa característica. Mas é impressionante, viu, Júlio? Você imagina isso há 12 anos atrás, quando eu joguei com o Apodi, como ele era. Mexeu. Vai. 11, Emerson Lima está indo embora no São Caetano. E o 26, Felipe Carvalho. Felipe Carvalho com a 26 está no jogo. Pois não, Edu Pinheiro, informação do plantão da Bandeirantes, Edu. Olha, nos acréscimos empatou o 15 lá em Santos, hein? Alex Guedes, o Bolis caiu da cama. Santista 1-15-1, acabou 1-1. E vem Ponte, lançamento para Apodi. A bola vai direto para a linha de fundo. E o Bolis não está presente aqui, né, para narrar o jogo. Não só por uma questão de escala, mas ele diz: quando tem jogo do 15, não posso narrar. Porque meu coração fica em outro lugar. A mente não se estabiliza no jogo. Grande Leandro Bolis. Fora de casa, hein? Grande. Continua invicto, né? Continua ainda sem perder o 15. Do professor Moisés Egert. 44 do segundo tempo. E aí, CH, finalzinho de jogo. Será que dá nesse finalzinho para tentar alguma coisa diferente, hein, Carlos Henrique? Não acredito. Pode acontecer, né? Mas não é provável, não. Os dois times estão jogando muito mal. Os dois. Ponte mal. São Caetano mal. O resultado merece um empate. Eu espero que a Ponte faça um gol, mas tá difícil de sair. E agora quase o Igor Vinha se complica numa bola fácil. Pensou que o jogador de São Caetano não ia chegar a tempo. Chegou, mas que ele tentou o cruzamento nas mãos do goleiro Igor Vinhas. E você, Gleger, dá pra ter uma arrancada final nessa reta dos acréscimos entre Ponte e São Caetano, Gleger? Olha, Júlio, até dá, né? Mas a Ponte tem que estar atento, porque o São Caetano vem aí, ó. Tá descendo aí o São Caetano. São Caetano domina pela ponta esquerda. Chega na tentativa. Felipe Carvalho bateu pra fora. A linha de fundo é tiro de meta. Pois não, Gleger? Então, pode ser que aconteça assim. Eu não acredito, Júlio. Não acredito. A Ponte, na minha opinião, perdeu a sua força ofensiva. Não consegue chegar com mais qualidade, como vinha chegando, né? E pode ser que aconteça assim, mas não acredito. E vem para o campo de ataque o time da Ponte Preta dominando pela ponta, Luizão. Luizão tem aberto pelo lado direito, o Apodi prefere toque por dentro. Ele vem com o Renato, ele domina, gira a bola pelo campo de ataque, buscando opção, vem por dentro, o Barreto pedindo bola. O Locatelli não pegou na bola até agora, hein? A bola voltou, Luizão soltou para Apodi, tem o Locatelli por dentro, prefere toque aberto para Moisés. Passou Apodi, segurou, o Locatelli se apresentou, preferiu toque para Thales para Barreto, de primeira para Thales, opa! Pediu falta, a arbitragem mandou seguir. A bola volta para a ponte, lado esquerdo do campo, é para Yuri. Yuri dominou, tocou no apoio para Mota. Renan Mota faz o giro, tenta fazer mais uma finta, é o Barreto quem domina, vai tentar o cruzamento, girou, tocou para Robinho, invadiu grande área, largou, soltou para Yuri, tentava o cruzamento, a bola bate na marcação, vai ganhar o escanteio, mas o Yuri estava impedido, né, Lupe? Yuri estava impedido, o Robinho não percebeu que ele estava à frente da linha de marcação. E por isso o assistente, a Fabrini Bevilacqua Costa, acabou marcando o impedimento do camisa 16 da Macaca, mais 3. Vamos a 48. O tempo passa, meu cronômetro marca, você confere na Bandeirantes. 46 minutos do segundo tempo, Anacleto Campanella, o Campeonato Paulista. São Caetano 1, Ponte Preta também 1. Já estamos na sexta-feira, hein? 00:11. Daqui a pouco, 20 horas no Brinco, tem Guarani Palmeiras.
Na segunda-feira, 20 horas, a Ponte volta a jogar majestoso Ponte e Inter de Limeira. Bandeirantes. E vem para ataque a Ponte Preta, Moisés lançado na ponta direita, invadiu grande área, pode bater, mais uma fita, puxou Moisés na casinha! Dos 45, Moisés, ele não desistiu, recebeu na ponta direita, puxou para a esquerda para bailar na primeira, na segunda puxou para outro lado, pé direito, uma bomba pro fundo da casinha do São Caetano. Moisés arranca na raça e vira pra Ponte Preta nos momentos finais e decisivos. Este é o DNA da Macaca, é o time que não desiste, é o time que não joga a toalha e vai buscar nos acréscimos o gol da virada. Moisés aos 47 segundo tempo para virar e colocar 3 pontos na tabela de classificação da Ponte. Moisés, vitória da Ponte Preta em São Caetano do Sul. E o detalhe do gol é seu, Antônio Lupe. A Ponte Preta tentou durante toda a quinta-feira, mas só conseguiu marcar o gol da vitória na sexta-feira. Moisés, o homem de R$500 mil, recebeu a bola e usou aquilo que ele tem de melhor. O drible, deixou o Daciel e o Caetano na saudade. Foi até a linha de fundo e bateu cruzado. Sem chances pro Luiz. Moisés é o nome do jogo. Ele marca o 3º gol dele na temporada. O 2º da Ponte na partida. Tá no placar do Anacleto Campanella. São Caetano 1, Ponte Preta 2. Moisés. Aos 48, apita o árbitro! Termina o jogo em São Caetano do Sul. Uma virada sofrido, chorado, virada chata, complicada, difícil, mas que consegue com Moisés e a Ponte soma 3 pontos importantíssimos dentro do campeonato. 2-1 para cima do São Caetano de virada. Soma 3 pontos no campeonato, o time da Ponte Preta. Moisés vira no último lance e soma uma vitória importante para Ponte Preta. E vem aí na Bandeirantes o melhor pós-jogo do rádio do comando de Edu Pinheiro. Vem aí o jogo aberto na Pam Pam Pam. Bandeirantes. Bandeirantes. Jornada Esportiva Bandeirantes. Aqui no WhatsApp, viu, Lupe? Vamos lá. O Fábio Moreno é estrategista e Moisés é elemento surpresa. E o Walter fala a respeito da derrota do São Caetano. O time não tá bem, o detalhezinho perde o jogo. Teve um pênalti aí no finalzinho do primeiro tempo, se a gente não toma aquele gol, a gente voltava no segundo tempo diferente. Agora é levantar a cabeça e pensar no próximo jogo. É muito difícil mesmo, porque é um time grande, um time que a história do São Caetano é muito grande, sabe? E passar esse momento difícil é muito complicado. Mas a gente tem que levantar a cabeça e sair dessa. O São Caetano numa situação desesperadora no Campeonato Paulista, o último colocado, apenas 2 pontos conquistados e segue sem vencer. O Moisés vai falar pelos lados da Ponte Preta, o herói do jogo, o cara. Por esse jogo, mais um gol, jogo difícil. A equipe deles estava
sem vencer, né? Mas sabíamos que não seria fácil o jogo. E graças a Deus batalhamos, corremos muito, tivemos várias oportunidades e graças a Deus correu com esse gol no último minuto. E agora levantar a cabeça que sabemos que segunda-feira temos mais um jogo difícil e temos que pontuar. Um campeonato difícil desse, temos que pontuar e buscar a classificação. O Moisés, que pelo visto vai ter muita gente que vai ter que dar o bicho pro Moisés, porque ele salvou a Ponte Preta do empate ruim no ABC Paulista com gol no último minuto. A Macaca sai vitoriosa. Próximo compromisso, segunda-feira, contra a Inter de Limeira, no Majestoso, Edu. Muito bem, Lupe. São Paulo tem 19 pontos. Em segundo, Ferroviária com 10. Em terceira, Ponte com 10. Em quarto, São Bento com 5. A Ponte perde para a Ferroviária no saldo de gols. Vamos lá, Moisés marca aos 48. A Ponte vira 2-1 no São Caetano. Oi, CH, suas considerações, por favor. 2-1, venceu a Ponte. Segundo você, Greger, pois não, por gentileza. Olha, esse gol aí do Moisés. Edu, é aquilo que nós dizíamos, né? Eu também não acreditava. Pela produção, o segundo tempo muito ruim, né? Muitos erros. A Ponte teve alguns bons momentos no jogo, mas não soube aproveitar, né? Você vê que o Renan Mota apareceu lá na cara do gol, Paulo Sérgio, né? Algumas jogadas de bola parada perigosas. Mas assim, não era aquele time que passava uma confiança, olha, nós vamos fazer o gol a qualquer momento. Muito erros, né? Um time intranquilo, tentando jogadas que na verdade não tinham fundamentos. Então eu acho que fez um jogo ruim, né? A Ponte, contra uma equipe que na minha opinião é muito limitada tecnicamente. E a tabela diz por si só, né, que o São Caetano é um time ruim, né? Muito limitado, cheio de problemas. Foi lá, achou um gol, dificultou a vida da Ponte. Se eu falar pra você que o empate seria o melhor resultado, eu acho que não, porque os números dizem, né? A Ponte teve mais volume, trocou mais passe, precisão de acerto melhor, né? Chutou mais bolas no gol, teve mais escanteios. Então, Edu, é assim, é aquele jogo, né, pra tirar toda a nhaca, né? Pra tirar todo e qualquer olho gordo, tudo. Venceu uma partida que poderia ser fácil. E a própria Ponte Preta transformou o jogo nessa dificuldade. Tem um ditado que diz, no meio da boleirada, lá a gente fala muito isso, né? Foi nós que dificultamos o jogo. Um jogo que poderia ser fácil, nós dificultamos. Né? A Ponte, na minha opinião, sem os dois laterais, o Apodi começou a aparecer no primeiro tempo ali em alguns lances, depois no segundo tempo também, mas é muito preso, né? Muito preso ainda, precisa soltar um pouco mais. O Yuri, pra mim, o pior jogador da Ponte, né? Se você olhar aqui os meus conceitos aqui, o pior jogador é o Yuri, ao lado do Paulo Sérgio, que também não conseguiu produzir absolutamente nada. Ele teve a chance, né? Teve a chance ali nos pés ali para tentar tirar essa urucubaca aí, mas não conseguiu o Paulo Sérgio. E infelizmente, a gente torce, né, pelo profissional, a gente sabe que ele é um cara dedicado, um cara profissional, foi muito bem aí na temporada passada, mas as coisas não aconteceram, né? As coisas não estão acontecendo pro Paulo Sérgio. É o momento do Fabinho agora fazer alguns ajustes, rever algumas escalações. O mais importante de tudo nesse momento, mais importante é a vitória. É os 3 pontos, traz novamente a confiança, traz novamente a autoestima do time. E assim no finalzinho, assim até mais gostoso, né? A vibração é melhor. Tô imaginando agora lá dentro do vestiário aquela baita festa dos caras, né? Porque foi uma vitória difícil contra uma equipe fragilizada que dificultou a vida da Ponte. Mas eu, na minha opinião, viu, Edu? Não foi nem o São Caetano que dificultou. Foi a própria Ponte que dificultou a sua vida. Mas, importante de tudo é a vitória. 3 pontos aí, anda na tabela, importantíssima essa vitória para tentar aí trazer mais confiança a esse grupo. O Fabinho tem muito trabalho, hein? Tem muito trabalho, precisa ainda achar um time ideal. Algumas mudanças não estão surtindo efeito e tomara que ele consiga ajustar o mais rápido possível. Tem aí o Renatinho chegando, pode ser que melhore, né? Mas não tá fácil a vida do Fabinho não, viu, Edu?
Bom, CH, o Moisés marcou na madrugada. Já estávamos na sexta-feira, aos 48, Moisés, jogada individual. Ponte 2, São Caetano 1. Eu não gostei do jogo. Gostei do resultado, mas não gostei do jogo, não. A Ponte falhou demais, a Ponte teve muito problema, a Ponte não teve concentração, a Ponte teve erros imperdoáveis de novo, de maneira individual, começando pelo seu goleiro, os dois laterais muito mal, o Apodi melhorou um pouco no segundo tempo, os zagueiros dispersos, os volantes da Ponte, desculpa, mas não foram bem. Camilo foi talvez um dos mais lúcidos, né? Eu não teria tirado o Niltinho no intervalo do jogo, ele manteve o Paulo Sérgio, eu não entendo até agora por quê. Né? É uma piada o que desenvolve dentro do campo o Paulo Sérgio. Saber que ele é bom cara, bom atleta, a gente sabe. Eu tenho que falar tecnicamente o que ele faz dentro do campo. E dentro do campo ele não faz nada. Ele atrapalha a Ponte. Ele atrapalha. Ele teve chance de se redimir. Teve uma bola um pouco antes do gol do Moisés, 5 minutos antes, 6 minutos antes, para poder fazer o gol e não fez. Ele tropeçou na bola. Ele foi preparar e tropeçou na bola, daí ele bateu mascado. Essa é a verdade. Então, não dá para insistir mais com o cara. Muda o jeito de jogar do time. Fabinho, de novo, hoje não fez um bom trabalho, não. A Ponte, ela complicou um jogo não fácil. Ela complicou um jogo possível de ser vencido sem passar o nervoso que nós passamos aqui, principalmente o torcedor da Ponte, né? Ele pode adorar o resultado, chega a 10 pontos, praticamente o primeiro objetivo está garantido, a Ponte vai permanecer na primeira divisão, é só fazer mais um ponto, e ela vai fazer esse ponto. Até acho que ela vai brigar por uma classificação pela fragilidade do campeonato. Porque nós passamos 7 rodadas, e se você perguntar para mim qual o time ideal da Ponte, qual o time titular, eu não sei responder. Aliás, nem o treinador sabe. Porque tudo que ele tem tentado treinar e colocado em campo, não dá liga. Desculpa, não dá liga. Né? Tá tentando um monte de coisa aí, não está funcionando. Você está treinando do jeito que tem que treinar, não sei como é que é a preleção do treinador, mas dentro do campo o time não responde. Não responde. E eu, sinceramente, era para ser assim teoricamente. Você vencer uma partida, você trabalhar com vitórias, a carga de responsabilidade é muito menor. Você trabalha com mais alegria, tudo isso é óbvio. Só que esse time, ele tem tanta fragilidade emocional, ele tem tanto despreparo emocional, que eu não duvido que a Ponte faça uma partida problemática na segunda-feira contra a Inter de Limeira. Não duvido. Porque você quer mais moral do que você meter 3-0 no Santos? O que aconteceu na sequência? O trabalho que foi feito ou que deixou de ser feito lá em Bragança. Trabalho horroroso que o time fez. E hoje fez um trabalho horroroso também. A única diferença é que o time venceu. E é o que importa. A gente sabe disso. Pelo menos tirou a corda do pescoço do negócio do rebaixamento. Agora, esse time não tem a menor condição do torcedor concordar com esse trabalho que está sendo feito. E não estamos falando de vontade, disposição e nem de honestidade. Nós estamos falando de qualidade técnica. Nós estamos falando de um trabalho com mínimo de desempenho. E a Ponte não consegue desenvolver isso com esse time nas mãos do Fabinho. O que ele fez de positivo no Campeonato Brasileiro, e eu reconheço isso, não é? Ele não está conseguindo dar padrão para esse time. Esse time não joga na mão dele. Aliás, joga um futebol problemático. Um futebol que não convence ninguém. Então, que bom que o gol saiu, que o Moisés de novo resolveu o problema da Ponte. Como o Bruno Rodrigues, se não é o Bruno Rodrigues no Campeonato Brasileiro, ele quebrou. O Bruno Rodrigues sozinho, ano passado, ele ganhou uns 12 pontos para a Ponte. Ele, a bola e o gol. E o Moisés já ganhou aí, se eu não estou enganado, uns 6 pontos, ou 5 pelo menos. Ele pega a bola e fala, eu vou resolver o problema. E resolve mesmo.
Hoje ele resolveu o problema. Ainda bem. Agora, como disse o Gleger, e eu concordo, o Fabinho tem muito trabalho, mas muito trabalho para colocar esse time de uma maneira pelo menos aceitável. Vou repetir, eu não gostei do jogo. Segundo tempo até melhorou um pouquinho, mas foi uma melhora enganosa de 15 minutos. Depois caiu no limbo, até o São Caetano teve chance. Veja só você, nitidamente o Walter, ele sabe jogar futebol, mas ele está fora de forma, ele emagreceu tudo. O Paulo Sérgio consegue ser pior do que o Walter. O Walter está fora de forma, mas muito fora de forma. Então, o que o treinador está querendo? Colocar no campo ou deixar no campo um jogador que ele está passando vergonha. Vergonha. Ele passou vergonha em Bragança e hoje ele passou vergonha. Está fora de posição, já sei disso. Então não faça isso com o atleta. Preserve o atleta, é culpa do treinador. Não insista num negócio que não está funcionando. Porque o resultado a gente já conhece. É esse futebol muito triste de ser assistido. Triste. Não é? Ainda bem que a Ponte ganhou. Mereceu? Não sei se mereceu. Esse negócio de justiça, de injustiça, a Ponte foi lá e fez 2 gols. Não é? O Vinhas não falhou? Baita de um frango que ele comeu aí no gol do São Caetano? Aquele momento era justo tomar um gol? A Ponte estava em cima do São Caetano, só que o jogador da Ponte falhou. E o Moisés pegou a bola, deu um drible seco no lateral esquerdo do São Caetano, que ficou sentado e fez um golaço. É o que interessa. Agora, essa Ponte, Edu, para finalizar, precisa melhorar muito o seu futebol, porque está paupérrimo por enquanto. Muito obrigado aqui ao Itamar, da velha guarda da torcida jovem da Ponte, Jardim Olina. O final 75-80, muitos elogios à nossa equipe, muito obrigado, não colocou o nome. Repito, o final 75-80. O Antônio José, o Reinaldo Ebert. Alô, doutor Fernando, ortopedista, um abraço, meu amigo, tudo de bom pro senhor, viu? Marcos Mauro, Ayrton, do final 6820, João do Cambuí, Emerson de Santos, muita bronca pro Yuri, muita bronca para o Sérgio, em que pese aí a vitória de virada da Ponte por 2-1. Meus amigos, muito obrigado a todos que nos acompanharam no YouTube, no Facebook, mandaram aqui o WhatsApp, aqui fechado, hein? São Caetano 1, Ponte 2, marcou o São Caetano com Caetano a 17 minutos, a Ponte empatou com Camilo de pênalti aos 49 do primeiro tempo e o gol da vitória 48 nos acréscimos, o Moisés, gol que vamos ouvir já já na abertura do nosso Jogo Aberto, nosso muito obrigado, 00:29. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Imposto de renda é com a Contábil Bandeirantes. Há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Jogo Aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo Aberto. Jogo Aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. E vem para ataque a Ponte Preta, Moisés lançado na ponta direita, invadiu grande área, pode bater, mais uma fita, puxou Moisés na casinha!
aos 45. Moisés, ele não desistiu, recebeu na ponta direita, puxou para a esquerda para bailar na primeira, na segunda puxou para outro lado, pé direito, uma bomba pro fundo da casinha do São Caetano. Moisés arranca na raça e vira para Ponte Preta nos momentos finais e decisivos. Este é o DNA da Macaca, é o time que não desiste, é o time que não joga a toalha e vai buscar nos acréscimos o gol da virada. Moisés aos 47 segundo tempo para virar e colocar 3 pontos na tabela de classificação da Ponte. Moisés, vitória da Ponte Preta em São Caetano do Sul, e o detalhe do gol é seu, Antônio Lupi. A Ponte Preta tentou durante toda a quinta-feira, mas só conseguiu marcar o gol da vitória na sexta-feira. Moisés, o homem de R$500 mil, recebeu a bola e usou aquilo que ele tem de melhor, o drible, deixou o Daciel e o Caetano na saudade, foi até a linha de fundo e bateu cruzado, sem chances pro Luiz. Moisés é o nome do jogo, ele marca o 3º gol dele na temporada, o 2º da Ponte na partida, tá no placar do Anacleto Campanella. São Caetano 1, Ponte Preta 2. Tem futebol na Bam Bam Bam. Na Bandeirantes, o craque do jogo. O craque, alô, Henrique do Santa Genebra, Alexandre Moreno, Júlio do 9982, Xandão Fera, muito obrigado. O Leandro e o Ramos, alô, o Ramos, Moisés salvou o Fabinho Moreno. 00:33, começo com Júlio Nascimento, que narrou aqui São Caetano 1, Ponte 2, o craque do jogo. Tem uma brincadeira na internet, Edu, que é assim, eu e minha casa serviremos alguém que fez alguma coisa legal naquele dia. E eu acho que o torcedor da Ponte Preta já está compartilhando isso com o Moisés. Foi o protagonista, né? Fez o gol da virada. Apesar de não ter sido uma grande partida dele, meu voto é para o Moisés, o autor do 2º gol da Ponte, Edu. Bom dia, Júlio. Parabéns pela narração. Até daqui a pouco. Valeu, Edu. Daqui a pouco estaremos de volta aqui no comando da nossa área, 11h30. Grande abraço, obrigado a toda a equipe técnica da Bandeirantes aí, do Alexandre Almeida, Gil Kleber, Joel Cardoso, Gilberto Suf. Foi sempre uma honra trabalhar com vocês. Grande abraço, Edu. Boa noite. Uma honra toda nossa. Ala jovem, grande Júlio. É o serão aqui na Bandeirantes, 00:34. Kleber, bom dia, o craque do jogo. Bom dia, Edu. E preparando aqui o meu colchão inflável. Estaremos daqui a pouco no nossa área, né? Edu, vou ficar com o Moisés. Para mim, o craque do jogo, sem mais. Um jogo muito ruim, né? E quem decidiu a partida também teve algumas jogadas interessantes. O Moisés, para mim, o craque do jogo, conceito bom. CH, professor, o craque. Moisés. Ganhou o jogo, né? Conceito bom. Moisés tem 3 votos. Antônio Lupi. Antônio Lupi, Oi, bom, Edu, oi, Edu. Oi? O Júlio tá me atrapalhando aqui. Eu voto no Moisés também. Voto do Moisés, conceito bom pra ele, gol da vitória. O homem de R$500 mil de Morro da Fumaça pro mundo. O Moisés é o craque do jogo. Mas já tá comprado, tá batido o martelo? A Ponte já divulgou que sim, né? Até o dia 30, mas deve ser concretizado, sim. Deve ser concretizada a negociação, sim. A Ponte já manifestou de forma oficial, né? Contrato até 2024, só está faltando detalhes burocráticos, como, por exemplo, a assinatura de um novo contrato e a publicação no BID. Vamos lá, rapidamente, Renatinho. O Renatinho ainda está cuidando da forma física, deve ficar à disposição para o duelo contra o São Caetano, contra o Ituano, ou até mesmo no derby ou na última partida contra o Palmeiras. Até daqui a pouco, Lupi. À sua disposição, Edu. Agora o momento ficha técnica com Brasitone, 00:35. Ficha técnica do jogo, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, aproxima você a tecnologia. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000, brasitone.com.br. E a Ponte começou no Anacleto Campanella com Igor Vinhas, Apodir, Luizão, Juan Renato e Yuri, Dauan, Leonaldi, Camilo, Niltinho, Paulo Sérgio e Moisés. No intervalo, saiu Leonaldi, entrou Thales e saiu Niltinho, entrou Renan Mota. Depois, aos 20 do segundo tempo, saiu Dauan, entrou Barreto,
Depois, aos 28, saiu Camilo, entrou Vini Locatelli. E aos 36, saiu Paulo Sérgio, entrou Robinho. A equipe do técnico Fábio Moreno. O São Caetano com Luiz, Charles, Polidoro, Caetano e Daciel. Braz, depois Carlos Alexandre, Neto e Gui Castro. Depois Luiz Felipe, Luizinho, Emerson Lima, depois Felipe Carvalho e Walter Gordo. Técnico Paulinho McLaren, apitou Adriano de Assis Miranda. Bandeira 1, Alinda Fabrini Bevilacqua. E na outra, Daniel Marques. Cartão amarelo para Leonaldo da Ponte. Único amarelo da Ponte, Leonaldo. Para o São Caetano, Gui Castro, Daciel e Neto. Vamos aos gols. O Caetano marcou a 17 do primeiro tempo, 1-0 São Caetano. Camilo de pênalti empatou aos 49, pênalti sofrido por Niltinho. No segundo tempo, aos 48, Moisés, jogada individual, faz o segundo gol. Final, São Caetano 1, Ponte 2, a ficha técnica em nome de Brasitone. Novidade Brasitone para você. A Brasitone tem tudo o que você precisa em soluções de tecnologia. Cabos, HDs, mouses, no breaks, roteadores, enfim, tudo mesmo. Diariamente, das 8 às 18 horas em nossa loja. Ou pelos seguintes canais. E-mail, brasitone@brasitone.com.br. WhatsApp, 19 98194 4285. Telefone 19 3202 4000. Acesse também nosso Instagram e Facebook. Brasitone, a solução mais próxima de você. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Supermercado Taquaral, muito mais variedade e qualidade de produtos, preços baixos, o melhor para a sua economia. Cerveja Eisenbach 350ml, 3,39. Sabão em pó Omo, lavagem perfeita, 1,6 kg, 15,98. Sorvete Schimone Geniale, 1,5 litro, 18,99. Ofertas válidas até dia 28 de abril. Faça sua compra online, receba em casa e pague na hora somente com cartão. Acesse o site supermercadotaquaral.com.br. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Você, empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Bandeirantes. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. 00:40, a Ponte venceu de virada 2-1. A defesa do jogo são duas propostas, uma de cada goleiro. Primeiro, o Igor Vinhas vai defender. Isso a 16 do segundo tempo, estava 1-1. Vai lá, quem bateu? Olha só quem é que chuta, Júlio Nascimento. Ele coloca a bola no ataque, o Renato sobe errado, a bola voltou para Walter, ganhou do Yuri no alto, Walter ainda ele, mais uma finta, Walter tocou para Emerson, que faz o passe errado. A bola volta para Thales para Camilo. Opa! Carlos Alexandre pegou firme o Camilo, mas segundo o árbitro na bola. A bola volta para Charles, para o time do São Caetano. Na ponta direita, para Walter, vai bater pro gol, bateu. Espalma Vinhas! Walter, na liberdade pela ponta direita de Trivela. Walter Gordo, um chute rasteiro forte. Igor Vinhas pimba no canto, pulando para escanteio. E a outra proposta foi a 27 minutos. O Moisés faz a jogada, hein? Pra quem que ele coloca? O Paulo Sérgio, o campeão do WhatsApp hoje, hein?
Paulo Sérgio fica cara a cara com o goleiro Luiz. Oi, Júlio. Empurrou, soltou para Camilo, contra-ataque da Ponte. Vem na velocidade a Ponte Preta, Moisés. Arranca Barreto, passou lado esquerdo, Moisés segurou, prendeu bola. Rolou para Renan Mota, pintou o gol, bateu. Pega Luiz! Usando os pés na tentativa do Paulo Sérgio. Enfiada de bola do Moisés para o Paulo Sérgio, perde o gol, camisa 9 da Macaca. Bom, ele falou Renan Mota, mas depois Paulo Sérgio, confirmado Paulo Sérgio, cara a cara, é isso aí. Vamos lá, ô Zorzinho, você fica com qual? Vou ficar com o chute do Walter, defesa do Igor Vinhas, que aí ele faz o movimento correto, né? Uma batida violenta também, um belo chute, como foi no lance do gol, que ele acabou errando, né? Cometendo um erro ali, uma falha, mas isso acontece também. Vou ficar com essa do Igor Vinhas. Essa do Silvio Luiz, do Luiz, né? O zagueiro chegou ali, como é que chama lá? O Pomodoro. Pomodoro. O namorado da Jojo Todinho. É Polidoro. Polidoro. Tô brincando, Pomodoro. Mas eu vou ficar com a defesa do Igor Vinhas, então, Edu. Eu acho que foi pela dificuldade, foi uma bola bem batida no canto, ele foi lá e faz o movimento correto. E você, CH? Eu normalmente acompanho o relator, mas o Vinhas ele não pode continuar falhando do jeito. E eu não vou dar voto de defesa dele no jogo em protesto. Ele falhou no jogo em Bragança e hoje ele falhou de novo. E falhou grotescamente os dois jogos. Precisa conversar com esse moço. Eu colocar outro goleiro para jogar. Desculpa, mas não dá não. Desculpa, mas eu não concebo isso. Então a defesa é do Luiz no chute do Paulo Sérgio, para mim, a defesa do jogo. Tá, vamos fazer o seguinte então. O Glegger escolheu essa daqui, é o lance 4, chute do Walter Gordo. Oi, Júlio Nascimento. Ele coloca a bola no ataque, o Renato sobe errado, a bola voltou para Walter, ganhou do Yuri no alto, Walter ainda ele, mais uma finta, Walter tocou para Emerson que faz o passe errado. A bola volta para Thales para Camilo. Opa! Carlos Alexandre pegou firme o Camilo, mas segundo o árbitro na bola. A bola volta para Charles, para o time do São Caetano. Na ponta direita, para Walter, vai bater pro gol, bateu! Espalma, Vinha! Sim, o CH escolheu essa, lance 6, aí a 27 segundo tempo. O Luiz vai pegar cara a cara com o Paulo Sérgio. Empurrou, soltou para Camilo, contra-ataque da Ponte. Vem na velocidade a Ponte Preta, Moisés. Arranca Barreto, passou lado esquerdo, Moisés segurou, prendeu bola, rolou para Renan Mota, pintou o gol, bateu, pega Luiz! Usando os pés na tentativa do Paulo Sérgio, enfiada de bola do Moisés para o Paulo Sérgio, perde o gol, camisa 9 da Macaca, Luiz. Olha, pela Sul-Americana, River Plate do Paraguai e Corinthians empataram 0-0. Aqui a Ponte venceu de virada 2-1. Daqui a pouquinho você vai curtir o gabarito do jogo. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Você, empresário, está preocupado com a declaração do imposto de renda? Fique tranquilo, conte com a Contábil Bandeirantes, que há mais de meio século atende grandes empresas. É sinônimo de credibilidade, solidez e confiança. Dispõe de um time de especialistas preparados para resolver o seu imposto de renda. Tenha a sua declaração entregue no prazo, de forma rápida e segura. Contábil Bandeirantes, há mais de 50 anos descomplicando sua vida. Acesse contabilcb.com.br. Supermercado Taquaral, 60 anos servindo Campinas e região com grande variedade de produtos, qualidade e preços baixos. Compre online, receba a mercadoria em casa e pague na hora somente com cartão. Retire na loja as refeições prontas saborosas, produtos fresquinhos da padaria, cortes personalizados do açougue e muito mais. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Avenida Nossa Senhora de Fátima, 586 Campinas. Supermercado Taquaral, é muito mais economia em cada compra. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças,
preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 28 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Gabarito do jogo. Sim, Zorzinho, 2-1, a Ponte venceu. Você fica com qual conceito? E melhor o primeiro ou o segundo tempo? Pra mim, o primeiro tempo melhor e o jogo ruim. Você, CH? Um pouco melhor o primeiro tempo, mas o jogo foi muito ruim. Então, pouco menos pior o primeiro tempo. Igor Vinhas, vamos lá. Ele não foi muito exigido e no gol do São Caetano teve algum problema? Teve. Ele falhou no gol, né? Eu disse aqui, erro de execução. Poderia ter ido com os dois braços ali numa bola difícil, né? Uma bola violenta, bem batida, a bola quica no chão, quer dizer, tudo para dificultar a vida do goleiro. Ele poderia ter facilitado um pouco, né? Vai com uma certa segurança, com os dois braços, joga para escanteio e acabou. Mas aí é a definição na hora do lance, né? Eu também acho que ele acreditou num cruzamento, ele se posiciona do meio para o lado direito ali, abrindo um pouco o seu canto, e o atacante percebeu isso e bateu no gol. Então, dois erros ali de execução, né? O primeiro poderia ter ido com os dois braços, e o segundo de posicionamento, eu acho que ele pensou que haveria um cruzamento para a área. Mas depois fez essa defesa importante aí, teve alguns lances lá também de segurança que ele acabou fazendo as defesas. Eu vou dar um conceito regular para ele, Edu. Vamos lá, vamos fazer o seguinte, o CH fica com as laterais e o Gleger vem com a dupla de zaga. CH, Apodi na direita e Yuri na esquerda. Bom, o Apodi, de novo, não foi o Apodi que a gente sabe que é o Apodi do Campeonato Brasileiro. Não foi. Não sei se está com problema físico, qual é a situação, mas ele jogou mal o primeiro tempo, começou mal o segundo tempo e reagiu no finalzinho do jogo. Eu vou dar um regular para ele, assim, com bastante boa vontade. E o Yuri, péssimo dos péssimos. Depois eu vou dar um dado quando chegar no meio-campo. Não, eu vou dar agora, porque eles foram responsáveis por boa parte dessa barbaridade que eu vou falar. Sabe quantos cruzamentos errados a Ponte cometeu no jogo, Edu? Diga lá. 30. Nossa Senhora. 30. 29 com Yuri. 30 cruzamentos equivocados. É cruzamento aleatório, né? E não tinha ninguém lá, na maioria das vezes, porque o Paulo Sérgio e nada, e um Cone é a mesma coisa. 30! Então não tem condição, né? Felizmente a Ponte não tem quem colocar no lugar. Tinha um menino aí promissor, mas tem um menino, mas tá machucado. Então assim que esse moleque voltar, tem que entrar no time urgente. O Yuri é uma figura decorativa, aliás não é decorativa. Ele está em campo, ele mais atrapalha do que ajuda. Péssimo. Vamos lá, Gleger, Luizão e Juan Renato. É uma dupla que parece que não comprometeu, não teve mais nada. Não comprometeu, do jeito não. que vê, eles estão tirando Exatamente, até a minhoca, né? Tá zagueirando, né? Tá zagueirando. Tá indo bem, eu tô gostando. Gostei da dupla de zaga hoje, acho que estavam bem posicionados. É claro que em alguns lances ali com uma certa dificuldade, mas o Juan Renato sempre sério, seriedade em primeiro lugar. Teve uma que ele disputa a corrida lá com o Walter, né? Vai e faz o simples, joga lá pra fora, posiciona. Eu gostei. Acho que o Luizão e o Juan Renato foram bem no jogo, sim, Edu. Muita consistência, o miolo de zaga ali. Conceito bom pros dois. Olha, o Dauan, ele foi dar um passe pro Thales, errou feio. E aí o São Caetano retomou e o próprio Dauan teve que fazer a falta para parar o jogo, ficou bravo e tal. E na sequência já saiu, foi substituído a 20 do segundo tempo. O Dauan, CH.
foi mal. Mal no primeiro tempo, estava desconectado com o jogo, né? Ele normalmente não faz esse jogo ruim não, viu? Ele é um cara mais disciplinado, é um cara que é regular. Hoje até o Dauan foi mal. Hoje ele foi ruim. Este é o conceito dele, ruim. Leonaldi. De repente vem informação, a escalação vai começar jogando Leonaldi. Só que no intervalo ele saiu, entrou o Thales. Leonaldi, vamos fazer o seguinte, você faz o Leonaldi e faz o Thales. Um jogou cada tempo. Vamos lá. Um tempo cada um. São características diferentes, né? O Thales é uma espécie de meio atacante que chega, que consegue, tem essa característica, e o Leonaldi mais um segundo volante, que também gosta de sair. Eu acho que o Leonaldi ficou um pouco preso, né, no primeiro tempo ali, tinha liberdade de encostar ali, mas primeira partida como titular, né, Edu? Assim, responsabilidade, mas acho que não comprometeu também não. O Thales entrou bem, bola parada perigosa, alguns erros ali, mas absolutamente normal. O São Caetano muito com uma linha baixa do meio para o final do segundo tempo. Vou dar um conceito regular para os dois. Olha, o Camilo... Edu, se você me permite... Sim, claro, pois não. Eu acho que o Leonaldi saiu porque tinha cartão amarelo. E também o Thales, ele carregou a bola para o passe para o Moisés na última participação do jogo no ataque aí, o último lance. Né? Ele participa, né, pro Moisés, né? Eu concordo com o Gleger. Só queria fazer essas duas observações. Né? O Naldi tinha cartão amarelo, acho que o Fabinho tirou ele por causa disso. Nem sei se eu tiraria, nem parei para pensar nisso. E o menino aí carregou a bola pro Moisés fazer o segundo gol, só para registrar. E o Niltinho deve ter saído por causa daquele pisão, né? Ele sofreu o pênalti, aquele pisão, porque não é ele tava meio que mancando. Tava mancando, né? talvez percebi isso, também né? no final do... O Lupe deve ter informação. E só um detalhe, né? O Niltinho, ele chegou no sábado de Aleluia, né? No domingo de Páscoa, fez um treinamento e já viajou para Criciúma. Ele, lá em Portugal, fazia muito tempo que não jogava uma partida inteira. Aí depois ele jogou contra o Criciúma 30 minutos. Isso. Contra o Santos foi titular, contra o Red Bull foi titular. E a questão física também pode ter pegado. Eu ainda não tenho a informação oficial, né? Mas eu recebi essa, que é a questão do ritmo de jogo, até pensando aí no atleta que há muito tempo, desde Portugal, não tinha uma sequência tão forte como ele está tendo agora quando retornou ao Brasil. Porque não tem explicação ter saído do time. Porque se não foi por isso, o treinador errou. Vamos ao Camilo, CH. O Camilo, ele fez um gol, foi anulado. O cruzamento aí do Niltinho. O Niltinho estaria impedido ou não. O VAR também não definiu. O Camilo bateu o pênalti. Aí sim, Niltinho sofreu o pênalti. Camilo bateu empatando 1-1. E no segundo tempo, o Camilo tentou organizar alguns contra-ataques. E aí, como é que foi o Camilo? Foi lúcido. Não foi nenhum esplendor, mas um cara diferente, né? Se teve algum jogador que jogou um pouquinho de futebol, foi o Camilo. Leva regular, poderia ter feito mais, mas o time inteiro não ajudou, né? Então o conceito para mim do Camilo é regular. Bom, o Niltinho, vamos lá, Gleger, só jogou o primeiro tempo, ele sofreu pênalti, tentou fazer o cruzamento aí, anulado aí o gol do Camilo antes do pênalti, estaria impedido ou não? E aí, Niltinho? É bom jogador, né? Se quiser dar nota, porque só jogou o primeiro tempo, né? Não, mas é bom jogador. Inclusive eu dizia durante a transmissão, né, que inteligentemente em alguns momentos ele vinha por dentro para tentar aí ludibriar a defesa do São Caetano e em alguns momentos até conseguiu, né? Teve aquela ajeitada pro Camilo. Teve um jogador inteligente, um jogador que a Ponte, na minha opinião, acertou na contratação. Jogador que vai ajudar muito. E tem, é claro, essa questão física aí, nós percebemos, né, Edu, na saída ali, ele meio mancando, puxando um pouco a perna. Mas acho que ele foi bem, sim, conceito regular para ele. Olha, o Paulo da Chácara da Barra. Edu, o Paulo Sérgio não está fora de posição? Ele é ridículo. Oi, CH, Paulo Sérgio foi até 36 do segundo tempo. Você sabe que o Fabinho tem que começar a pensar no jogo de segunda-feira e dar um tempo para alguns jogadores, hein? Camilo, Apodi, Niltinho. Agora chegou nos 10 pontos. Se colocar a molecada para jogar na segunda-feira contra a Inter, com todo respeito, não fica aqui nenhum desrespeito, dá conta, hein? Tem que descansar uns caras aí, que essa sequência ninguém aguenta. O Paulo Sérgio está passando vergonha, né? E o treinador não está vendo isso. Preservar o cara, poxa vida. Nitidamente ele está fora de contexto.
Tá fora de lugar, tá fora de posição, tá fora de forma, tá numa rotação abaixo do resto. Tem que preservar o cara, não ficar insistindo. Não dá certo, não funciona. Para jogar com ele, põe o Robinho para jogar. Dá minutagem pro garoto. Porque cone por cone, põe o menino e deixa o menino jogar. Não foi assim que deu sequência pro Veras? Não fez algumas partidas boas? Deixa o Robinho jogar. Não vai ser pior do que o Paulo Sérgio. Não vai ser pior. Então, desculpa, péssimo dos péssimos. Tinha que ter saído no intervalo do jogo. Moisés, tudo bem, fez o gol aos 48, jogada individual, saiu de 2, bateu. Mas eu percebi, o Greg, ele alguma jogada assim... Sabe quando você coloca a pilha errada no boneco? Você turbina. Ah, tá. Então ele vai... Passa do ponto, né? Passa do ponto. Então ele pega a bola assim e tenta passar rápido, esquece a bola. Ou daqui a pouco ele chuta, não deveria ter chutado cruzado. Daqui a pouco ele chuta, bate na zaga. Daqui a pouco ele pega e... Ele fez uma assistência, ele deu uma assistência pro Renan Mota. Ele deu uma limpada aí. O Renan Mota acabou perdendo. Enfim, é um jogador interessante. Eu gosto do Moisés, ele se entrega, né? Um jogador que participa, um jogador que toda hora que pega a bola no pé ele é perigoso. Mas você viu no lance do gol, o drible que ele dá no cara ali, com o desconto, ele tirou 2 jogadores num corte só. Então é um jogador interessante, eu gosto do Moisés, participativo. É um jogador que, na minha opinião, hoje dentro de campo é o que mais estava ligado, né? Tanto que a hora que a bola sobrou ali no pé dele, no finalzinho do jogo, ele botou na rede. Então, pra mim, o craque do jogo, o conceito do Moisés, bom. CH, dos que entraram, senão a gente vai pro Fábio Moreno, tá? O Thales já foi analisado, os outros 4, Barreto, Vini Locatelli, Renan Mota e o Robinho entrou no final. Se tem alguma observação e a sua análise do Fabinho Moreno, que escalou Leonaldi, escalou Paulo Sérgio e pelas alterações. Bom, esses que entraram não tenho nenhuma observação e o Fabinho tem muito trabalho pela frente. Ele vai precisar se explicar porque ele tem feito algumas escolhas que, se for escolha técnica, ele está cometendo uma série de equívocos. Essa, por exemplo, do Niltinho. Se for físico, eu retiro aquilo que eu falei, né? Então, se o cara tomou pisão, está machucado, alguma coisa, aí não tem jeito de debater. Aí o treinador tem razão. Mas quando ele escolhe, quando ele propõe o jeito do time jogar, quando ele tenta mudar na parte estratégica ou não, insiste num jeito de jogar até o final, sei lá, não passa segurança o trabalho dele até agora, diferente do Campeonato Brasileiro. Ele precisa fazer esse time jogar a bola, ter um pouco de desempenho, porque do jeito que está, muito complicado. 7º jogo, e o 7º jogo que o time não... A Ponte jogou meio tempo contra o Santos. Futebol perfeito. Fora isso, não teve uma partida que você pudesse falar, poxa, ó, o time tá organizadinho, fazendo um trabalho legal. E ele tem que resolver esse problema com o grupo que ele tem. Dá para fazer um trabalho melhor com um pouco mais de desempenho, né? Hoje o time falhou individualmente, emocionalmente um time despreparado, um time sem confiança, né? Um time afobado. E, poxa, hoje era um jogo, Edu, do jeito que o São Caetano deixou a Ponte jogar, não tinha marcação em cima. E a Ponte tem uns caras de velocidade, dava para jogar com mais segurança, não precisava passar o perrengue que passou. Desnecessário. Então, ele precisa detectar, ele é pago para isso, e ele é pago para resolver os problemas. Ele vai ter que achar na molecada a saída para esse time jogar minimamente um pouco de futebol. O trabalho dele hoje, na minha opinião, pelo resultado, porque o Moisés quebrou o galho dele, foi regular. Mas eu iria, se empatasse o jogo, dar ruim para ele, Edu. Carlos Oliveira de Amparo, a Ponte ganhou com um gol ontem e hoje. CH, um abraço para você, bom dia. Um grande abraço a todos, obrigado pelo carinho, obrigado um abraço para toda a equipe técnica aí. E amanhã não, né? Daqui a pouco, não na hora do almoço, mas à tarde estaremos de volta para falar um pouco mais do futebol de Campinas. Boa noite, Edu. Boa noite, bom dia. E aí, Jorginho, o Fábio Moreno? Eu acordei com a escalação, acho que é por aí mesmo, né? O Fabinho Moreno acertou, teve as mudanças.
As mudanças que ele fez no intervalo ali me parece que deixou a Ponte um pouco mais agressiva. É claro que tem alguns problemas, é claro que precisa detectar alguns erros, mas para mim o Fabinho Moreno está no caminho certo. Precisa só trazer um pouco mais de confiança ao grupo, mais personalidade. E o conceito do Fabinho hoje é regular, viu, Edu? Um abraço, bom dia, Greg. Um abraço, bom dia, até daqui a pouco no Nossa Área e nos Donos da Bola. Transmitimos 2-1 a vitória da Ponte do São Caetano. Um bom dia a todos, muito obrigado. Até a próxima, se Deus quiser. Se Deus quiser. Bandeirantes, a rádio que tem opinião. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.